Muito bem, está entrando. Estamos agora já online. Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu dou início a essa sessão do grupo de pesquisa, o quarto encontro de grupo de pesquisa de propriedade intelectual. E nesse encontro nós teremos o privilégio de ter mesas nacionais, internacionais, e com a presença de pesquisadores do Brasil, da Alemanha e da Polônia, além da universidade, de várias universidades brasileiras. Por isso é uma grande honra ter o professor Benedito e o professor Celso Lage nessa mesa de abertura, agradecendo à Unirio, na figura do vice-reitor, e a academia do INPI também ao INPI, na pessoa do professor Celso Lage, pelo apoio a esse evento. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Benedito para suas considerações. Muito obrigado e desejo a todos um bom trabalho. Bom dia a todas e a todos. É com enorme prazer que eu estou aqui representando a Unirio, o nosso grupo de pesquisa, coordenado aí pelo professor Ricardo Cicho, em que eu já parabenizo e agradeço, também ao professor Carlos Lago, do INPI. Né? Esse quarto encontro ele já está firmando uma tradição nessa época de fazermos esses encontros. Mais uma vez ele é virtual, mas os dois primeiros, se eu não me engano, foram presenciais, e esse encontro, sendo virtual, tem uma vantagem significativa, que é a capacidade de atingir muito mais gente, muito mais professores de outros e pesquisadores de outras nacionalidades e de outras universidades. Enfim, é um encontro que já está firmado e que tem contribuído bastante com a propriedade intelectual do Brasil e até no exterior. O nosso grupo de pesquisa na Unirio, ele tem diversos componentes que já foram, inclusive, do INPI, de pessoas que vêm trabalhando esse tema já há bastante tempo e que, portanto, é também, além de multidisciplinar, multi-institucional, né? Nós temos pesquisadores de outras universidades. Então, é com muito orgulho que eu faço parte desse grupo e que eu posso, mais uma vez, estar aqui participando desse encontro. Acredito que a área de propriedade intelectual está no momento onde estamos aí tendo uma grande revolução técnica, né? A entrada em massa da inteligência artificial e de outras características de uma mudança profunda na base técnica de produção e social, de gerenciamento, enfim, vai trazer com que a propriedade intelectual também tenha que se renovar, se atualizar, se modificar, e acho que isso já vem se refletindo não apenas nos pedidos, né, de privilégio nos órgãos, mas também nos documentos de literatura, enfim, de pensamento daquilo que pode vir a estar acontecendo nos próximos momentos. Então, eu acho que esse encontro, esse colóquio, vai ser um momento de reflexões bastante produtivas e que vai ajudar a todos nós. Então, eu desejo a todos um bom encontro, né, que as pesquisas possam florescer de maneira bastante profícua e que esse encontro seja, mais uma vez, um encontro consagrador. Eu agradeço a todos, a todas, e parabenizo os organizadores, principalmente o nosso querido professor Ricardo Cicho, amigo,
líder do nosso grupo de pesquisa, procurador do NPI, e que, portanto, organizou e organiza esse encontro sempre. Parabéns a todos, muito obrigado, inclusive, pela participação de professores estrangeiros que aqui estão nesse encontro. Muito obrigado. Obrigado, professor Benedito. Professor Celso, um instantinho só para eu organizar a coisa aqui para o senhor entrar também de uma maneira mais tranquila. Professor Celso, a palavra agora é sua. Muito obrigado e agradeço também ao INPI o apoio que foi dado em todos os eventos anteriores. Obrigado, professor Sichel. Em nome da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, né, eu quero agradecer a oportunidade também de estar aqui e a própria criação e estruturação desse evento, né? Se trata de um evento hoje que eu considero de grande importância na área de propriedade intelectual, que foi uma área que evoluiu rapidamente, né? E este evento é uma demonstração disso. Nós olharmos há alguns anos, né, se voltarmos à visão ao passado, a gente vai perceber que o número de grupos de pesquisa em propriedade intelectual era muito pequeno, né? Haviam, sim, grupos de pesquisa que até faziam uso da propriedade intelectual, mas discutindo e pesquisando a API e formas de fazer a sua evolução, né, e trabalhar questões específicas da propriedade intelectual dentro do mundo e momento atual, né, houve um crescimento significativo no Brasil. E isso a gente percebe também pelo número de cursos de pós-graduação que surgiram nos últimos 10, 20 anos, também nesta área de propriedade intelectual, que é interessante, né, porque é uma área transversal, bastante interdisciplinar, ela não se trata apenas de uma questão multidisciplinar, existe uma necessidade de interação entre as diferentes áreas do conhecimento que compõem a propriedade intelectual como um todo. Então, como disse, né, o professor que estava falando antes de mim, né, fica claro que houve uma grande evolução tecnológica, né? Então, a inteligência artificial, hoje em dia, pode ser discutida de várias formas, né? Dentro do exame de patente, por exemplo, marcas e outros direitos de propriedade industrial, e até mesmo, né, para fiscalizar direito de autor. Nós temos também que o próprio avanço da inteligência artificial mexe com o sistema a partir do momento que a inteligência artificial pode aparecer até como inventora. Então, tudo isso leva a um reajuste do sistema, e isso precisa ser discutido, né? Não podemos esperar que as coisas aconteçam para depois discutirmos, né, soluções ou modificações. O ideal é que a gente se antecipe. E esse encontro de grupo de pesquisa é muito interessante, porque já mostra uma diversidade de grupos de pesquisa grande aqui no Brasil dentro deste tema, né, o que há poucos anos era uma coisa bem menos comum. Então, houve uma evolução e uma evolução rápida. Então, este evento vai ser bastante interessante, vai trazer muita informação à discussão e muitos ganhos. Então, gostaria realmente de parabenizar toda a organização, né, pela escolha dos grupos, convocação, um evento que tem a participação internacional, isso também reforça a importância do evento, dá uma visão mais ampla do que apenas a visão nacional. Então, mais uma vez, aqui em meu nome, né, em nome da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, que eu estou aqui representando, eu agradeço tanto o convite, a oportunidade de estar aqui falando, e a própria, né, execução do evento como um todo. E fico à disposição aqui para me manifestar caso seja necessário. Obrigado a todos, um bom dia. Agradeço as palavras dos professores Benedita Deodato e Celso Lage e convido a todos para a primeira mesa, que terá início às 10 horas da manhã. Será um evento, um fato extremamente inovador, porque contaremos pela primeira vez num encontro dessa magnitude
com professores e pesquisadores estrangeiros. A mesa contará com a professora doutora Małgorzata Makuda, da Universidade de Poznań, na Polônia, contará com o professor Dr. Roberto Carapeto, da Universidade de Wannsee, no Japão, e também com o doutorando e pesquisador Christian Van Schafter, da Universidade de Münster, na Alemanha. A mesa será presidida pelo professor Dr. José Gabriel Assis de Almeida, e eu acredito que ela tenha temas extremamente interessantes, na medida em que teremos a possibilidade de conhecer visões distintas, fora do espectro jurídico brasileiro, de países que atuam de forma efetiva na área da propriedade intelectual. Mais uma vez, agradeço ao apoio da Unirio, ao apoio do professor Benedito Adeodato, que participou desde o início da constituição desse grupo de pesquisa, ao apoio do professor Celso Lage, que sempre apoiou a realização desses encontros e a interação dos grupos de pesquisa da academia do INPI com a Unirio, e convido a todos para retornar daqui a pouco, às 10 horas, para a primeira mesa. Um bom dia a todos e espero vocês lá. Muito obrigado.
Christian, guten Tag, wie geht's dir? Hallo, guten Tag. Great. Great to see you. Ja, jetzt werden wir die anderen einladen. Hello. Hello. Nice to meet Hello, you. good Nice morning. to meet you too. Good morning, Professor Carapeto. Nice to meet you. Thank you for your participation. We are just waiting for the moderator, for the person who is going to conduct this panel, Professor José Gabriel. And just for you to know how it will work, I will give a sign when we are online. So, because there is a certain delay from this platform to the YouTube. So I will tell you when to start, and we will follow the following order. First, Professor Malgorzata will start to present, and afterwards, Professor Carapeto, and then Christian. Okay, great. All right. I will just remove us from the. We are already online. I don't know why. I will just remove it, and we will come back in 5 minutes. Okay, great. Thank you so much. Okay.
Good morning, everyone. Good morning. Good morning, professors. Good morning. Good morning. Just a few minutes. Good morning, everyone. It's the first panel, an international point of view of intellectual property rights. And then I will handle the speech, direct the floor to Professor José Gabriel. Professor Dr. José Gabriel, it's with great pleasure that we have you here at this conference. Thank you very much. Thank you very much. It's my pleasure, and I'm very honored to be here at this fourth conference on the research groups on IP. And I am furthermore mostly honored due to the fact that we have great speakers today. I will make a short introduction. First of all, we will have the opportunity to hear Professor Dr. Malgorzata Makuda from the Department of Managing Account at the Poznan University of Economics and Business. She will talk to us from an accounting point of view on intellectual property, because in accounting, intellectual property is considered an intangible asset, and often its value is not stated adequately in a company's balance sheet. And since accounting practice limits the situations in which these assets can be recorded. And she will focus on problems concerning presentation of intellectual property in financial statements. Secondly, we will have the great pleasure to listen to Professor Dr. Roberto Carapeto, that is professor at Waseda University, far away from Brazil, but very close now with these new technologies. And Professor Carapeto will address us on the issues of protection of trade secrets and having the pandemic as a background issue. And finally, we will have the pleasure to hear Mr. Christian Johannes van Schafter, that is a researcher and director of Karina and Eric Schumann Center for Advanced International Studies. And he is working on and he will address us on the questions of waiving patents for vaccines that re-emerge in this pandemic, in this 2020 pandemic, and he tries to discuss on safeguarding intellectual property rights through treaty arbitration and investment state dispute settlements. And so these are the three speakers that we will have today, and I will once again thank them very much for being here with us, and I hand the floor immediately to Professor Malgorzata Makuda, and we are eager to hear your lessons. Well, thank you very much for the invitation. First of all, it's a great pleasure to be with all of you. I'm only thinking about sharing the screen. I never use this platform, so I will try to do it, but I'm not sure how to. I will try to. In the bottom of the page, there is. Yeah, I have a share, and I try to find my presentation exactly. I'm not sure what we will see. If you just can confirm to me if you can see it or not. I see that it's progressing, so I think that it's coming. It's coming. Yes, that's technology. It will arrive soon. Don't worry. I only not sure what are you seeing on your screen. So if the first slide is shown already.
No, for the moment, the slides are not being shown. Because I see it that I put it into this. I see it on my computer, in fact, but I'm not sure how to do it because I can go to the previous slide, to the next slide, but I don't know how to. If you would like to send me the slides, I might try to. I've sent it to Professor Ricardo Sichel. He has it on his. Okay, or I'm sorry for this technical. That's technology. Yeah, that's my not IP, you know. Okay. So you say that the best way is to send you just at that moment, yeah, the presentation, and you will show it? Yes. Yes, sure. Okay. I'll do it in 1 minute. Yeah, maybe I should do it the first time like this. Yeah. Okay. Yeah. Okay. I do it right now. Yeah. Okay, sent it. Okay. Because I see it on my screen. I just don't know how to manage to show it to all of you. That's okay. It's shown already. Oh, it was shown. Yeah, there are so plenty platforms like Zoom, MS Teams. Well, there are so many that I'm not used to everything. Yeah, it should. Yes, it's okay. You are already showing on. You are already showing the slide. Okay. Wow. So maybe it's the question of time. Okay. So you can see it now. Okay. Thank you very much. So as I said, yeah, I'm not from the area of law. So so I'm totally from the different, let's say, research area. But we also have this contact with intellectual property, which we consider, which we include in intangible assets. And that's why I said maybe I will just show how we see it. I think in our brand, let's say, how the intangible assets are just viewed by accountants. So my title of presentation is Intangible Assets, the Accounting Point of View. And what is the first thing to say is what in fact are the intangible assets for us. There are plenty of standards, maybe not plenty, but I say plenty because we have this international ones like the International Accounting Standard and also the GAPS in USA, but we are also we are having all in each country, I think, the accounting laws. So we can say that there are plenty of way how we can see it according to each country. So first of all, I would like just to present how the International Accounting Standards 38 see it, and then say a little bit about the Polish case, maybe as a contrast a little bit, because in our Polish accounting law we have some other options to disclose intangible assets in financial statement. So intangible assets are assets that have no physical substance, and this is why I risk to say that it's the most problematic asset for us accountants, because we are the people who like to measure all the assets, who like measure everything, not only assets, also capital, liabilities, and so on. And very often we have just the problem with this kind of assets, with intellectual property. So our standards define it that is an identifiable non-monetary
asset without physical substance. And in order to record this kind of asset in the accounting records, it must be purchased, not developed internally, and have also a useful life that is longer than 1 accounting year. Well, for us, accounting year is obviously 1 year, 12 months. It doesn't have to be from January to December, but it has to be 12 months in total. So such an asset is identifiable when it is separable, or when it arises from contractual or other legal rights. And separable assets can be sold, can be transferred, can be licensed, etc. But for example, GAPs see it in a little bit other way, because for generally accepted accounting principles, intangible assets are categorized as either acquired intangible assets or internally generated intangible assets. But when we think about this international accounting standard, which is used especially in mine area, geographical area, internally generated intangible assets cannot be reflected on the balance sheet of an entity. Well, why? Because the cost of generating an intangible asset internally is often difficult to distinguish from the cost of maintaining, of enhancing the entity's operation or goodwill. So for this reason, internally generated brands, master hits, publishing titles, customer list, for example, and similar items are not recognized as intangible assets. The cost of generating other internally generated intangible assets are classified into whether they arise in a research phase or a development phase. This research expenditure is recognized as an expense in the company, and the development expenditure that meets some specified criteria is recognized as the cost of an intangible asset. So, for example, if a company, let's say A, acquires a patent for a technology through their own labor, time, and expense, this will constitute an internally generated intangible asset, which will consequently not be reflected on their balance sheet. Whereas if company, let's say B, assigns or licenses the patent to a company A, it can be recorded as an intangible asset whose financial statement, we think that they fail to provide a true reflection of the company financial position in respect of this internally generated intangible assets. And very often companies have invested large sums of money to establish brands, and they can find that the value of their intangible assets greatly even exceeds the value of their physical assets, so the tangible assets. So according to this standard, we can recognize the intangible assets where it is initially measured as a cost, because as I said, we have to measure firstly in order to record it, and then it has to be also amortized on a systematic basis of the useful life, unless, because there is also an option that the asset has an indefinite life, let's say, and in this specific case, it is not amortized. There are so 3 critical attributes of an intangible asset for us accountants. An intangible asset has to be identifiable, and it is identifiable if it's separable, like I said before. So it's capable of being separated, sold, transferred, licensed, rented, exchanged, either individually or together with a related contract, or arises from contractual, other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity.
from other rights and obligations, let's say. The second critical attribute is the control. So for us, all intangible assets have to be controlled by the entity as a result of past events, for example, purchase. And the third attribute is future economic benefits, which is very important for us accountants. We think about the profitability of future economic benefits, and it must be based on some reasonable, some supportable assumptions about conditions that will exist over the whole life of these assets. If we think about intangible assets in accounting in general, we have, let's say, plenty of examples. I tried to put it in some order, let's say. So I distinguished 5 groups, like marketing-related intangible assets, customer-related intangible assets, artistic-related intangible assets, because they are also in some companies, contract-based intangible assets, and technology-based intangible assets. So they include, this intangible assets, intellectual property, such as patents. When we think about technology, trademarks. When we think about brands, franchises, designs, copyrights, trade secrets, let's say, some confidential information, and in general, know-how. And like I said before, this value of intellectual property is vastly, let's say, misunderstood, maybe even, or for sure undervaluated. This intellectual property assets differ from other intangible assets a little bit because these aspects come into existence by operation of law, which is for us maybe problematic for the accountants, because we don't feel this kind of stuff sometimes. For just like, let's say, accountants or even for bookkeepers, sometimes it is not really felt how it should be treated. If we think about some items. So we can say that, in fact, over last decade, a lot of companies have realized that the intellectual property assets are, in fact, worth more than the tangible assets. So I think about this group, property, plant, and equipment, where we have special buildings, furniture, land, machinery, some motor vehicles, and so on. And this is often the case for the companies with a well-known brand name, especially. So few words how we see in accounting intangible assets, how we record it, what we do with it during, let's say, accounting year. So each intangible asset is recorded at its acquisition cost, which is the value at the beginning of the position of the purchase for us accountants. For example, a patent which is purchased from a third part, then the price which is paid for this patent is recorded as an intangible asset. This is for us this acquisition cost. This is for us this value of the patent. In IAS 38, it is said that they are measured initially at cost, and then after initial recognition, an entity and a company usually measures an intangible asset at cost less accumulated amortization. So it may choose to measure the asset at fair value sometimes in very rare cases, but only when fair value can be determined by reference to the active market. So this is really some rare cases. Most of the time we think about the acquisition cost. It is for us much more reliable even. So once recorded as an asset, an intangible asset is amortized over its useful life.
typically using the straight line method of amortization. So we gradually reduce the carrying amount of the asset to zero. This carrying amount is the recorded cost of an asset, net of any accumulated amortization. This amount may not be the same as its current market value. This is quite often when it comes to this kind of situation, when this value are not similar, because the market value is based on supply and demand, while we, accountant, we calculate it in this way, that it's just a simple calculation based on the gradual amortization of gradual amortization charge, let's say, against an intangible asset. Like I said, we also can say that the intangible asset can have indeterminative life, and in this case it is not amortized at all. Instead of this, it is periodically tested to see if the recorded cost of the asset has been impaired. Impairment is something like a permanent decline in the value for us of an asset, and of course when the fair value of the asset declines below its carrying amount. If there is impairment, the difference between the fair value and the carrying amount is charged to the asset, resulting in a reduction of the carrying amount to its fair value. So this kind of write-off occurs only once, and the charge is not spread over multiple accounting periods. It's done only once. So according to this International Accounting Standards 38, an intangible assets with a finite useful life is amortized. An intangible asset with an indefinite useful life is not amortized, but it's tested annually for this impairment. And when an intangible asset is disposed of, the gain or loss on disposal is included in our profit or loss. So not in the balance sheet, but we see it in the income statement. What we have to show, let's say, in our accounting documentation, according to this international accounting standard, this is shown here and on the screen. So we have to disclose the information concerning useful life or amortization rate, amortization method, also this carrying amount, which is very important to us, then accumulated amortization and impairment losses, if they are. And then also we show some basis for determining that an intangible asset has indeterminate life, because we have to prove it that it's like this, and this is the case that we don't have to amortize it. Some special disclosures about intangible assets acquired by way of government grants. Most of them are purchased, let's say, but some of them are also, let's say, received by in the way of the grants. Then the information about intangible assets, those title is restricted, and some contractual commitments to acquire intangible assets. For example, we in Poland, because normally most of company, when we see it, for example, in Europe, they show goodwill and other intangible assets. All these kind of assets which were shown in this table on the second or first slide, we put in other intangible assets. But for example, our Polish accounting law led us to show in the balance sheet also the cost of completed development works. And then when we have this research and development works, and there are some, let's say, completed moments of elaboration of something, for example, we can show it as an asset in the balance sheet as well. But this is not the case, as I
try to compare it with some others, for example, European countries. I'm not sure how it is in Brazil, for example. I never studied. This is the truth that I'm not sure how it is. For sure, the investment made in this research and development does not grant the result to be obtained. So there is a possibility that by the end of the investigation, nothing valuable might be obtained. But the risk is the part of the procedure. So of way, in fact, of this technological innovation. So we try to do it. And if it's the completed stadium, we can, for example, in Poland, show it in the financial statement. That's why I said that from our accounting point of view, this value of intellectual property is probably not well stated in a company's balance sheet. Since our practice, let's say, has some limits. Limits this kind of situation, which this kind of assets can be recorded. So maybe, in fact, the value of intellectual property is likely to be reflected in the market value of a company shares. The way which we see lastly also is something which we call now non-financial reporting. But the name will be maybe changed because there are, for example, Greece standards and other institutions which try to, let's say, reformulate the name of it. Probably it will be something like sustainability reporting. So a part of this financial statements, companies can also prepare some sustainability reports. And for example, lastly, we are working on it with Professor Ricardo Sichel. We try to check the question of the patent concerning the vaccine, which was elaborated by BioNTech and Pfizer together. And for example, I'm still waiting because we are in December for the financial statements, which I will gather the next year. So far, I have first in the, let's say, live sustainability report, which they prepared for this year, for 2020. And so far, they said a little only about the patent concerning this vaccine. In fact, they only said in their report that they have a strong commitment to IP protection, and they try to speak about it, but in fact, they cannot include it so far in financial statement. We will see how it will be in the next year. So after this 2021, and this what I would like to compare is the financial statement for 2020 and for 2021, because and also this sustainability report, because in the previous one they couldn't show all information concerning this vaccine. It was the moment when it was elaborated, but they already said in this sustainability report that for sure they will have a lot of things to say in the next year in the next sustainability report. So so I'm trying to prepare a paper concerning this. It is not yet prepared, but I just wanted to mention that a part of financial statement, we have also this option to, let's say, speak about the things which we cannot cover in financial statement in this other non-financial reporting. Thank you very much for your attention. I'm not sure if this is everything what I wanted to say. I'm not sure if anybody can
see me or hear me? Now, thank you, Professor Thank Dr. Margojata. It was really a pleasure for us to hear you. Now I will handle the floor back to Professor José Gabriel Assis de Almeida, and by the end of this panel, there might be questions, and then we will return online. Thank you very much. Thank you very much, Professor. It was very, very, very interesting presentation, and I thank you very much again, Professor Makuda, for your brilliant presentation. It is a very important topic, and a very important topic here in Brazil, because the valuation of companies relies much more in intangible assets. I would like to hand the floor to Professor Dr. Roberto Carapeto from the University of Waseda. And once again, thanking very much for his participation at this webinar. He's going to talk to address us the issues relating to the increased importance of trade secret protections. I will share the screen so that we can see his slides. 1 second. Sorry. Sometimes it is a little bit tricky. Okay. Professor. My apologies. I am being here we go. I believe that you are now seeing my I believe we are not listening to you anymore, Professor Assis de Almeida. Professor Carapeto, the floor is yours. Okay. Thank you very much, Professor. Thank you very much, Professor Sichel. Thank you very much, Professor Assis de Almeida. I would like to first thank all the organization for the event. It's a pleasure to me as a Brazilian to be participating in this event, even though I have been researching outside Brazil in Japan for many years already, and it's and I think I would like today to talk a little bit with a focus on Japan and what has been going on in Japan in the previous years. But I would like to touch upon the topic of the increasing importance of trade secret protection. And I think that we are in a very good time to discuss this issue, as I believe that my colleague that will talk after me will be talking quite much. Trade secret is or has become one of the main relevant discussions with the pandemics in relation to the discussions of the waiving of patents. I think especially when the conversations on the patent waivers started, the CEO of Moderna very openly and publicly said that he was not worried about the patents being waived
because for a vaccine of that complexity, even if people could use the entire contents of the patents without the know-how, without the trade secret behind the application and for the development of such vaccines, it would be impossible for any company to do that in a reasonable and in a safe way. And and then I think this really um, shed the spotlight to the topic. And I understand that the TRIPS Council is starting to discuss a draft of a version of the patent waiver. And I wonder if how the discussions on trade secrets will be brought there, because I do believe that it is a much more delicate topic than the issue of patents, as it could not be different because the patents are disclosed by their own nature and they have a title of ownership attached to them, while trade secrets do not. And any kind of movement to force the disclosure of trade secret not only is very complicated per its nature, but tricky, because how can we actually be sure how much is the reasonable amount of trade secret to be disclosed? And because of that, I think maybe my presentation today can be an interesting one, even though if it is from the perspective of Japan, but because I think this topic, and I will be doing a lot of touches here and there from the perspective of comparative law, especially to Latin American countries and the US and EU, due to, I guess, the necessity of talking about this topic from a global perspective. Um, Professor, could you move to the next slide? And just to, start introducing the issue from the perspective of Japan, because I think it's actually quite an interesting one. Although Japan has been having quite some relevance on the issues and on discussions of patent law for quite some years, in what regards to protection of trade secrets, this protection actually started not that long ago. The protection of trade secrets in Japan is done in some sense in a similar way to how we do it in, for example, in Brazil, since it is protected within the scope of the Protection Against Unfair Competition Acts. In Japan, that is done in a specific law, which is called the Unfair Competition Prevention Act. However, the first introduction of trade secrets within our confidential information or undisclosed information came in 1990 only, and that was actually very much forcibly inspired or made into a necessity due to the discussions of the Uruguay round of GATT. And Japan decided, especially due to the position that they were taking during the discussions during the Uruguay round, and one can say a little bit with the pressure of the United States at that time, but they needed to introduce the concept of confidential information within their Unfair Competition Prevention Act in order for them to even be able to support the claims or the ideas of this kind of subject to be included within the TRIPS agreement. And from then, the provisions of trade secret were reviewed many times, especially on 1993 when there was a full revision of the law. And then in 2003, with a particular big one that introduced the criminal remedies for a trade secrets infringement, as well as the enhancement of the scope of several other issues, and other ones in 2005, in 2006,
In 2009, again, with a big increase in different penalties and different remedies that are available for trade secret holders against trade secret infringement. And more recently, in 2011 and 2015. With the 2015 being a very also relevant change to the law that is yet to bear fruits. But it touches upon the subject of the infringement of trade secrets done by foreign entities and foreigners in Japan, and this, especially in Asia, as it is in the United States as well, in some level, becomes very relevant with considering the amount of cases that exists with economic espionage coming from Chinese companies overall. But in many ways, a lot of those changes and amendments that were made to the Unfair Competition and Prevention Act of Japan were made also to consider changes in society and changes in technology. A lot of those are related to the change of the labor market in Japan from the perspective that existed in the beginning of the 90s, where it was understood that a person would stay with a company for its entire life and would be happy and would actually live with the company for as much as it can, to the perspective nowadays where actually changing companies is a very regular thing. Even here in Japan, job hopping is a reality. And also some of those amendments, and I will touch upon those here and there, are related to changes in technology and the way that confidential information is being gathered and is being taken care of. We have cases in Japan from the earlier times of the law that involves, if the drawer should have a key in order for a paper that has a confidential stamp on it to be actually considered to be taken into confidentiality, while now we are discussing the application of standards like ISO 27001 regarding the implementation of information technology standards to see if there is a proper protection of this, of the information as confidential or not. So it's a very interesting development how it's done here in Japan. And of course, besides the Unfair Competition and Prevention Act, there are several other topics, and I might touch upon those here and there, like contract law, especially when issues of labor contracts and also non-competition agreements, which is certainly an issue on European countries, which is where both my colleagues on this panel are. And of course, general discussions on tort becomes very, very relevant. Could you change slides, please? Yes, thank you very much. So I think it's easier to start from the basics and just touching upon here and there, as most of you are aware or might not be aware. Um, uh, Most of the definition of trade secret that is currently used around the world comes with a bit of inspiration of the TRIPS agreement. But I think that especially in recent times, we do have more complex structures of definition of trade secrets that still keeps the same basic standards that were set on the TRIPS agreement. And I think here at the slide, just for your information, we have the current draft of the Article 26 of the Japanese Unfair Competition Prevention Act, and also of the EU Directive on Trade Secrets from 2016, and the Defend Trade Secrets Act, which is an act of the United States
from also 2016 that amended the Economic Espionage Act that handles trade secrets. But in broader sense, for some subjects, for an information to be protected as trade secret, it must be secret in the sense that is unknown to the public. It must be useful in the sense that it has an economic value, and the trade secret holder must have implemented measures to protect the secrecy of this information. And I think that currently we do have quite some well-balanced standards in the at least EU, US, and Japan that are quite harmonized to quite some level, at least in terms of the interpretation in broader senses of those terms. Um, However, and if we can move to the next slide, yes, thank you very much. I think that we do not quite have the same level of complexity. No, I think we went one slide way too over. If we could go one back to the Latin American one. Yes, thank you very much. If we do just a quick comparison with the situation in Latin America, you can see actually that the new law in Mexico that has just been implemented last year, and also laws in Colombia and Argentina, they have more largely went on to keep the text of TRIPS agreements. Colombia and Argentina quite just copy the text of TRIPS agreement as is. Mexico has already did quite some adaptation to the text to their own national needs, while Brazil has a very unique drafting of the standards, where at least the standard of a measure to protect is not as clearly written in the law as at least the majority of other countries, which actually could or could not bring issues on interpretation of, for example, trade secrets, if we want to think about them needing to be disclosed on an international basis, if we are thinking about anything similar to a waiver that could embrace trade secrets, because this will become relevant in order to understand what should be disclosed and what should not. But going back to Japan and moving to the next slide, in Japan, it's actually quite interesting. So there's three requirements. No, I think you went one before. We need to go one further. Yes, this one. Thank you very much. So in Japan, although as we have in Brazil, Japan is a civil law country with civil law traditions. Therefore, case law does not have precedential power, and only statutory law is a binding body of law that should be interpreted directly. However, the Ministry of Economic Trade and Industry have guidelines in order to create a more detailed explanation about those three standards, and I think that overall those are quite well considered by the Japanese holders of trade secret, and it's quite widely used by the courts as a general guideline of interpretation. And according to the guidelines, for example, for secrecy management requirements to legally satisfy the definition, it's necessary that the intent to maintain confidentiality is clear. And this is actually quite interesting because this is a lot of times, at least in Japan and some of the jurisdictions that they handles more complex litigation, the trickiest part, which is how effective the tools that you have to have implemented to protect your secret must be. And for example, in Japan, there has been a decision that says that like what is the equivalent in Japan to a Fortune 500, which is a Tokyo 225 company, should have a central system to control information with passwords and
abide by standards of ISO 27001, while other and smaller companies, for example, a small company who sells wigs, do not have to abide to those standards. They can have smaller standards. And this is a very interesting perspective to think how we should interpret the standards of how a company actually implement to keep an information secret. As for what is useful, for usefulness to be recognized, the specific information should be objectively useful for business activities. And this is interesting because they do make it clear that it does not need to be actually used on the business activity itself. So in this sense, it's actually, as Professor Makuzo was saying, it's quite interesting. But for example, consumer list is the most regular trade secret that is infringed even nowadays. And that is very much protected with the usefulness of its concept per se. And the consideration of what is publicly known, or actually what is a secret by itself, it is considered that the information is generally available from any source other than information under the control of the owner. The consumer list is usually a very good example of that. You can find the information of the people individually, but if you need to apply an extreme effort to gather all that, then it will be considered to be not publicly known. And that's actually one of the points. Moving on, I do want to I think I have around 10 minutes or so. I do want to briefly touch upon, very briefly, just a comment that on the discussions on what can be considered an act of infringement of trade secret. And that would be the next slide, please. This might be one of the points. No, I think you went one slide back. We need to next one. One more. One more. Yes, this. Thank you very much. No, I think I am disconnected with my slides. So I think I'm on slide 6. I would like to be on slide 6. I think that would be easier to explain. But one thing that is particularly still disconnected within the international environment for the protection of trade secrets is what are the acts that are to be considered acts of infringement of trade secrets. Of course, in broader standards, there is the infringement on unlawful use of a trade secret, unlawful access of a trade secret, and unlawful disclosure of a trade secret. However, you do have quite some different perspectives on how to think. If the first acquirer of the trade secret was someone authorized to do so, and this actually happens in many cases, especially in Japan, and I think in developing countries, or if the first acquirer or the second acquirer already acquired that trade secret unlawfully. And even within US, EU, and Japan, there is not necessarily a perfect match of the different types of acts that are considered infringement. And this becomes even worse in Latin America. If we move to slide number 7, you will see that countries like Argentina and Brazil have very broad provisions regarding what can be considered a misappropriation of a trade secret. The Colombia and Mexico have a little bit more well-defined topics and well-defined types of misappropriation within their law, but it's still they are a little bit one step behind the current status of the legislations on the United States, Europe, and Japan.
Another point where we see kind of a difference, and moving on to slide 8, is the amount of remedies that are available for trade secret holders in case there is an infringement. To begin with, and putting the EU directive aside, because the EU directive does not deal with criminal remedies, but both the US legislation and the Japanese legislation have very clear criminal remedies, and they have an imprisonment over up to 10 years, while and quite some hefty and heavy fines for corporations and individuals in case of something happens. And of course, that is besides the civil remedies that exist based on torts or specific civil liabilities that are provided by the law. However, moving to slide number 9, at least in Latin America, again, we will see a big difference. While, for example, Brazil and Argentina have or seems or feels to have quite limited amount of remedies in order to create a deterrent effect against maybe an increased number of trade secret. And this is something that also, I guess, might lead to a different way to approach trade secrets in some Latin American countries in comparison to what exists in countries like the EU, United States, and Japan. But that being said, let me finish my talk, the last 5 minutes, with some talks about a little bit more on Japan. Moving to slide number 10, and talking a little bit about the reality of the Japanese law being implemented. And let me tell you, it's very difficult to research law in Japan because not all decisions are made available to the public, like in some countries, and especially like in Brazil, and not all cases are very readily available. However, in 2005, Japan created specialized courts for intellectual property and created specific rules for the jurisdiction of intellectual property cases, making all the first instance infringement cases for especially trade secrets, but also other bodies of law, to be under the jurisdiction of the Tokyo District Court or the Osaka District Court, making my life and everyone researching IP law in Japan much easier. So taking a look into since 2005, with the establishment of the specialized courts, we kind of know that there are around 200 cases of civil litigation claiming or injunction or damages. And among those, 52 actually reached reached an IP High Court second instance decision. Of course, a lot of those ends in settlements as well, but we have 52 decisions of high courts in Japan regarding trade secrets. And just as an example, as I have mentioned earlier, on what kind of remedies you have available and what kind of order you can get from the courts here in Japan, or in actually one of the most famous cases regarding the customer list of a wig seller, a wig for men, where it was clear that the way they were handling their customer list were enough to be considered that they should have trade secret protection, but the court ordered that the defendant not to perform any contacts nor conclude any contract for making or sale of men's wigs or engaging any activity associated with such a contract, and also ordered the defendant to discard a copy of plaintiff's customers list. So these are, for example, a very regular kind of order that can be obtained. Moving on to slide number 11, and I think this is actually quite interesting. And when I was hearing Professor Makuza's presentation,
because the Unfair Competition Prevention Act has a lot of provisions to make it easier for an infringed person to prove the amount of damages, and especially because which didn't exist, but the unfair that was in the 2003 or 5, I won't remember right now, amendment to the law. Yeah, to the 2003. It's in the slide. Sorry, I could not read. It's small for me, but it is. It basically created a system of presumption of damages that is similar to what we have in the TRIPS agreement and in the patent law of many countries, where you can claim as damages the decrease in profit that you have in terms of lost profits. You can actually claim the profits obtained by the defendant with the use of the products that are similar, or royalty rate based one. And I think that this made it very easier, but very interesting sometimes, to create this kind of damage assessment here and calculation. And I think actually one of just for an interesting point here is that the largest amount of damage awarded to date was about 9 million US dollars. And this was actually a very unique case, and one of the most relevant one. But this is very relevant because it was a case that first the trade secret holder sued the company who stole the trade secret, and then they settled. And then the trade secret holder actually went against the employee, the former employee who stole the secrets. So this damages was awarded against them. And this is a very interesting case on the risk of double jeopardy regarding trade secret cases. Also, just want to say that non-competition agreements are common, and such clauses remain valid if they pass on a test of reasonability. I know I'm running out of time. I just want to go very quickly on my last slides, just touching on slide 12. And I think this is quite interesting. I won't talk in details. As I have said, in 2003, criminal punishment was introduced in Japan. And this has been quite difficult to implement in the beginning. So we had actually no case in the first years, but now actually we have around 50 consultations to the police in order to see if investigation should be started or not. And we have around 10 to 15 arrests or preliminary arrests every year due to trade secret infringement. One very interesting data, and I think I should include this because it's kind of famous in Japan, especially after the problem with Carlos Ghosn, former CEO of Nissan, is that all 30 cases prosecuted so far ended in conviction. And almost all those 28 of those were related to a person who actually initially had authorization to access the data. And in a very interesting perspective, right before the pandemic, one of the most talked about cases was regarding an employee that was doing homework, was doing telework, remote work, having his work computer at home. And I think that actually set already the tone even before we had to start doing remote work because of the pandemic. So it was actually quite interesting. If we can go very briefly to the slide 13. And it's actually quite interesting to mention that the Ministry of Internal Affairs and Communication actually had a specific guideline for how companies should handle the protection of trade secrets within the remote work environments. And it has
quite some detailed information on the labeling of confidential information, the setting IDs, the necessity of VPNs, and so on, so on. I think I will end my talk here, and I would like to say that it will be a pleasure to talk with you, everyone, later. Dear Professor Roberto Carapeto, thank you very much. Thank you very much for your exposition. That was very interesting because it gave us a comparative view of different legal systems and the way they deal with this important issue. Thank you very much again. And I will now hand the floor over to researcher Christian Johannes van Schaff. And once again, I apologize if I said the name of any of you, that will talk to us about the intellectual property rights through treaty arbitration and investor-state dispute settlement on the background of pandemics, of the pandemic. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Good morning to Brazil, and good evening to Japan. Thank you very much, Professor Assis de Almeida, for your kind introduction and for hosting our panel today. Also, thank you, Professor Sichel, for the invitation to join the 4th Conference of Intellectual Property Law Research Projects. I'm very honored to join this panel and wish to thank my fellow colleagues, Professor Carapeto and Professor Makuda, for their insightful presentations. I'm currently trying to share my screen here in my browser. I see that I'm sharing my screen. I'm not sure whether you can see my screen as well. Not yet. Okay, well, then we'll see if it will appear in a few seconds. Maybe I can. Yeah, great. That looks wonderful. Thank you very much. My name is Christian Johannes van Schaff. I'm a researcher at the University of Münster and the director of the Carina and Erich Schumann Center for Advanced International Legal Studies. Here in Münster, I'm currently pursuing my PhD in arbitration. And this also brings me to my presentation. Prospects, pitfalls of protecting intellectual property in investor-state dispute settlement. Now, I've chosen this particular topic for a number of reasons. Firstly, investor-state dispute settlement regularly sparks a vivid debate amongst politicians and legal scholars. Investors may seek compensation for damages via investor-state dispute settlement in various fields of law. This includes interferences with intellectual property rights, which is the second reason why I chose this topic for today's stellar conference. Thirdly, as Professor Carapeto already indicated, it is indeed a timely topic. The ongoing discussion about waiving patents for COVID-19 vaccines and medications raises a delicate question. Would pharmaceutical companies resort to investor-state dispute settlement if foreign states interfered with their intellectual property rights, in particular their patents? First, let us briefly turn to the political background. On the 2nd of October 2020, India and South Africa issued a communication on the role of IP rights in the prevention, containment, and treatment of COVID-19. This communication called for a waiver from certain provisions of the TRIPS agreement. More specifically, both countries requested the Council for TRIPS to recommend to the General Council, and I quote, a waiver from the implementation, application, and enforcement of sections 1, 4, 5, and 7 of Part 2 of the TRIPS agreement in relation to prevention, containment, and treatment of COVID-19, unquote. Now, on a global scale, the government's reactions to this initiative were at odds, to say the least.
a significant number of WTO members endorsed this approach. After some hesitation at first, surprisingly, the United States of America, for example, joined the group of supporters. In contrast, governments from other areas, in particular from the European Union, had decidedly opposed this approach at first. Now, in news outlets, reportedly, recently, there have been reports on reinforced readiness to negotiate also on part of the EU stakeholders. But generally, as was to be expected, this motion sparked fierce debate amongst economical, political, and legal stakeholders and activists. Now, my contribution today does not claim to recite this debate with its manifold facets. It also does not aim to weigh in on the yays or nays for waiving intellectual property, given that I'm not an IP rights specialist. But my contribution today intends to shed light on a field that also deserves its say in this debate. The risks or avenues, depending on one's perspective, for protecting intellectual property rights by resorting to investor-state dispute settlement. Let's play a game of make-believe. Let us assume the WTO enacted the TRIPS waiver. Let us further assume that on the domestic level, at least some states followed up on this and waived domestic patents, for example. Patents that pharmaceutical companies had registered earlier for their vaccines or medication for the treatment of COVID-19. This begs the question, would it be possible for companies to seek compensation via investor-state dispute settlement if a state interfered with their vaccine or medication patents on the domestic level? For this purpose, to explore this question, I invite you on an exploration of investment protection via treaty-based arbitration. In the first step, we will lay the foundations. We will look at its legal framework. In the second step, we will address some general thresholds for successful investor claims against host states. And in the third step, we will scrutinize the deference of investment tribunals for governmental actions pursuing public goals, bearing in mind that any patent waiver would also pursue public goals. Turning to the foundations. Historically, the avenues for protecting investments in third countries were limited. If an investor suspected discriminatory or unfair treatment in a host state, he could follow two paths, basically. Of course, first, he could always seek compensation in the host state's domestic courts. But depending on the independence of the judiciary, the prospects of this approach were limited, to say the least. Alternatively, the investor could turn to his home state and seek diplomatic protection. In the latter case, the investor's protection depended on his home state's willingness to intervene. So, in other terms, there was no way for an investor to raise his claim before a tribunal outside of the host state judicial system on his own initiative. This changed with the rise of investor-state dispute settlement. And there are two key aspects that outline this rise. On the one hand, the ratification of the Convention on International Center for Settlement of Investment Disputes in 1966. Known as the ICSID Convention, this treaty establishes the procedural framework for pursuing claims outside of the domestic court system. It provides for international tribunals that render arbitral awards with limited review.
These awards are enforceable in all the signatory states, and today there are 155 signatory states that have ratified the ICSID Convention. But at the same time, the jurisdiction of any ICSID tribunal strictly depends on a contracting state's separate consent to submit to such a tribunal. And this also explains the significance of investment treaties. Investment treaties are either bilateral or multilateral treaties. By means of such treaties, the contracting state commit to grant investors from other states, from the other contracting states, substantive rights and procedural guarantees. On the one hand, these investment treaties establish certain substantive guarantees, for example, against expropriation. On the other hand, these investment treaties regularly record the contracting states' consent to submit their disputes to arbitration, to an arbitral tribunal under the ICSID Convention. This means that the investor may directly sue the host state before an international arbitral tribunal for alleged violation of the established substantive standards. In 1959, Germany and Pakistan signed the first bilateral investment treaty. Today, there are more than 3,000 bilateral investment treaties in force. Now, having just established the legal framework, let us turn to a streamlined and admittedly vastly oversimplified roadmap for successful investment claims. There are several thresholds for enforcing corresponding rights, including intellectual property rights. First of all, there needs to be an investment treaty that the investor as claimant may invoke. In our scenario, the investor would be a pharmaceutical company owning waived or not enforced patents. This means that one has to explore the treaty practice between its home state and the state enacting the patent waiver, which the investor seeks to attack. With over 3,000 bilateral and multilateral treaties in force, chances are that there is a corresponding investment treaty. Now, secondly, one has to explore whether the tribunal has jurisdiction on the investor's claim. Thirdly, reckoning that we are talking about intellectual property rights, we also have to explore whether there are any carve-outs or exceptions in the corresponding investment treaty, particularly for intellectual properties. Fourthly, if the tribunal has jurisdiction, it has to assess whether the investor's claims are substantiated under the corresponding treaty. And finally, if all of this is answered in the affirmative, there actually might be an arbitral award in favor of the investor, here the pharmaceutical company. Now, assuming that there is actually a corresponding treaty, let us turn to the tribunal's jurisdiction next. Any tribunal's jurisdiction is contingent on the existence of an investment by the claimant. So there needs to be investment by the claimant. Accordingly, this definition, the definition of this term, is essential to any dispute. Unfortunately, but equally unsurprisingly, the term's contents remain ambiguous. There is no uniform approach to this definition. Defining the term investment is rendered even more complex by the fact that there are different legal sources that employ this term. On the one hand, Article 25 of the ICSID Convention subjects the jurisdiction of any ICSID tribunal to the existence of an investment. On the other hand, both the consent of the contracting states to submit disputes to arbitration and the substantive protections of bilateral investment treaties only extend to investments as per the corresponding investment treaty in question. This is here illustrated with the Germany Model Investment Treaty.
Let us turn to the latter investment treaties first. Most treaties establish a formula outlining the elements of an investment in general terms. Leading scholars noted that these formulas are often alike. They share a, quote, wide inclusive phrase, unquote. For example, Article 1, subsection 1 of the Germany Model BIT states that the term investment comprises every kind of asset which is directly or indirectly invested by investors of one contracting state in the territory of the other contracting state. Regularly, those introductions further specify different categories of different rights that may constitute an investment. These categories commonly include property, shares, contracts, rights conferred by law, and intellectual property rights. Irrespective of the extensive wording of many introductory notes of the treaties, tribunals reportedly refrain from affirming an investment on this basis alone, and there are good reasons for this hesitation. The preamble of investment treaty often highlights the desire to intensify economic cooperation and increase prosperity. Reckoning that a treaty's preamble is to be considered in its interpretation, it seems reasonable to exclude such transactions that do not contribute to those goals in the first place. For example, mere contracts for the sale of goods. Other investment treaties employ a stricter standard in the first place. For example, prominently, Article 1 of the US Model Bilateral Investment Treaty defines the term investment as every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. In interpreting the term investment as per the treaty in question, some tribunals also seek guidance in the extensive case law and writings on the ICSID Convention. This also brings us to the second relevant notion of an investment, which is included in Article 25 of the ICSID Convention. Again, this very article establishes the existence of an investment as a threshold for the jurisdiction of any ICSID arbitral tribunal. Despite its importance, the ICSID Convention refrains from offering any definition of this term. Accordingly, it is up to the arbitral tribunals to define it. There's vast case law on this question. Prominently, the tribunal in the case of Salini versus Morocco established a landmark threshold in 2001, known now as the Salini criteria. The tribunal held, I quote, that the doctrine generally considers that investment infers contributions, certain duration of performance of the contract, and a participation in the risk of the transactions. One may add the contribution to the economic development of the host state of the investment as an additional condition. Some tribunals followed this definition in their awards. Others distinctly rejected it as being too narrow. For example, the tribunal in the case Philip Morris versus Uruguay considered the Salini criteria's relevance very doubtful. In any event, scholars noted that this illustrated division in case law rendered predictions ever more difficult. For present purposes, what remains essential is the following. Firstly, there is no uniform definition of the notion investment. Secondly, however, there is at least some consensus that an investment necessitates both an assumption of risk on part of the investor and a contribution to the host state's economy. This leads us, thirdly, to the conclusion that registering a patent alone in a host state will hardly qualify as an investment on its own. Instead, arguably, an investment requires more. For example, building manufacturing sites, building infrastructure, building up logistics, or maybe concluding joint venture agreements.
Now, even if the associated expenses of a patent, for example, for infrastructure or manufacturing sites, allowed for qualifying the registration of a patent as an investment, there are further caveats to its protection under investment treaties. We are talking about limitations in their scope of application, excluding intellectual property rights to some degree. There are different generations of investment treaties. Investment treaties from the old days rarely established defined carve-outs and exceptions. Yet, prominent treaty arbitration led host states to draft their investment treaties more carefully. This might explain why newer investment treaties provide for more exceptions and carve-outs, limiting their substantive scope of protection. For example, the US Model BIT limits its scope of protection against expropriation in Article 6. Carving out intellectual property rights from the expropriation standard is no singularity. Several prominent investment treaties do so. Notably, in this case, all other substantive protections of the respective investment treaty still apply to intellectual property rights in this case. A few treaties go even a step further. For example, the recent India Model BIT serves as a notable example in this regard. It does not only exclude intellectual property from the scope of its provision on expropriation. Instead, it excludes intellectual property rights to a larger part from the treaty's sphere of application. This is done by the shown Article 2.4. This article renders the treaty inapplicable if the governmental action is in conformity with the WTO agreement. Now, according to scholars, this extensive absolute carve-out appears to be an exception and unique to India. But generally, what are the legal consequences of carve-outs? Arguably, they do not rebut the tribunal's jurisdiction to hear the case. The reason for this is that these carve-outs are contingent on adherence with the obligations following from the WTO agreements. However, in their field of application, those carve-outs reduce the tribunal's standard of review. Instead of assessing whether governmental actions violated the substantive guarantees of the investment treaty, the tribunal assesses its conformity with WTO law alone. This is a rather curious result, I dare to say. As scholars noted, investment tribunals do not necessarily have experience in applying WTO law. Yet they have to weigh in on this question to apply the investment treaty in question. In any event, what these carve-outs and exceptions do is emphasizing the importance of WTO law for investment treaty arbitration. Accordingly, any patent waiver under WTO law would presumably not only trigger investment disputes, but could also influence their substantive outcomes. In this regard, again, it is important to notice the variety of approaches adopted by different treaties. As we have seen, the US Model BIT declares the provision on expropriation inapplicable if the governmental act in question is inconsistent with the TRIPS agreement. Some authors argued that this carve-out would not cover a temporary mere waiver from the TRIPS agreement if the TRIPS agreement itself remains unaltered. Together with the outright absence of carve-outs and exceptions in many treaties, it seems justified to turn to the substantive guarantees that might protect patent holders from domestic implementations of any waivers in the next step. Generally, investment treaties provide different standards for substantive protection. Amongst others, these treaties commonly include provisions on fair and equitable treatment, national and most favored nation treatment,
as well as provisions on the compensation for expropriation. Now, of these standards, the expropriation claim has been described as the classical claim pursued by investors. The consensus on expropriation reads, the taking of property by authorities may be lawful, but it is contingent on adequate compensation. But again, there is no uniform standard in assessing patterns that might constitute expropriation. Neither the treaty's wordings nor the tribunal's interpretive practices yield uniform results. Arbitrary tribunals generally assess claims for expropriation on a case-by-case basis. It seems impossible to draw the full picture of their consideration in this little time. It seems, unfortunately, equally impossible to elaborate on all substantive guarantees in investment treaties that might be relevant. But there are some recurring considerations that might help us in understanding how tribunals would approach claims following a governmental patent waiver. Firstly, the threshold for assuming indirect expropriation. Secondly, the governmental intention in waiving patents or not enforcing patents. Thirdly, the requirements of due process and adequate compensation. If at all, any such claim could only qualify as indirect expropriation. According to the majority view, the concept of expropriation is not limited to physical property. Instead, contractual rights may equally be subject to expropriation. The substantive protection is also not limited to expropriations in the strict sense, meaning the compulsory transfer of property rights by authorities. Rather, most investment treaties also cover different forms of indirect expropriation. For example, Article 4, subsection 2 of the Germany Model BIT expressly covers indirect expropriation and measures tantamount to expropriation. For assuming indirect expropriation, tribunals demand a substantial degree of interference. In the words of the investment tribunal in the case Mummy Doyle versus Albania, the investor must have truly lost all the attributes of ownership. The tribunal in the case of El Paso Energy versus Argentine noted that for assuming indirect expropriation, at least one of the essential components of the property rights must have disappeared. In contrast, a mere loss in value is insufficient. This begs the question, what are the essential components of a patent? Well, in a first step, guidance may be sought with the TRIPS agreement. Article 28 of the TRIPS agreement reads that a patent shall confer on its owner the exclusive rights to prevent third parties from making, using, offering for sale, or importing for these purposes a product without the owner's consent. Any patent waiver under the aegis of the WTO is expected to exempt WTO members from conferring and enforcing these rights to and of patent owners. This, however, would eliminate the essential component, in my understanding, of any patent, the element of exclusivity, the element that any patent owner may exclusively direct what will be done with the product and its contents. Accordingly, if a government enacted a patent waiver, this might qualify as indirect expropriation of the patent owner. Bear in mind, though, this finding alone does not entitle an investor to damages under the investment treaty. Some investment treaties expressly allow for interferences with investments for the public benefit if other criteria are met. For this reason, while not decisive on its own, it is instructive to establish the host state's intention in interfering with the investments. Both investment treaties of the newer generation and tribunals pay deference to the state's
regulatory authority to a varying degree. Several awards illustrate this deference. In Apotex, the tribunal recognized, and I quote, the need for international tribunals to exercise caution in cases involving a state regulator's exercise of discretion, particularly in sensitive areas involving protection of public health and the well-being of patients. In Philip Morris, the tribunal emphasized that the responsibility for public health measures rests with the government, and investment tribunals should pay great deference to governmental judgments of national needs in matters such as the protection of public health. Both tribunals rejected the investor's claim for compensation as a result. Presently, any patent waiver would not pursue arbitrary goals. Instead, any corresponding national implementation would also serve considerations of public health. However, the early scholarly discussion noted an important distinction. This distinction distinguishes both cases from the present patent waiver. In all discussed cases, the investor's activities caused the threat to the public in the first place. In Apotex, the claimant contested an import alert by US authorities for the adulteration of pharmaceuticals. In Philip Morris, the award followed plain packaging and single presentation regulations for the sale of claimants' very own tobacco products. Presently, however, the investors as the potential claimants, meaning the pharmaceutical companies, offer the cure that advances the public goal, the medication, the vaccines, the know-how. Arguably, this limits the governmental discretion. Bearing in mind that public health is at stake, it seems conceivable that states generally have the right to interfere with patents. There are good reasons why the TRIPS agreement, for example, allows for compulsory licensing in such circumstances, against adequate compensation. In contrast, any TRIPS COVID-19 waiver potentially suspended the obligation to pay adequate compensation to patent holders to enforce their patents. But at least from the perspective of investment protection, investment treaty arbitration, it appears difficult to understand why any interference with patents for the public benefit should not be subject to the condition of adequate compensation by the acting states. Equally, it has been argued that states could only resort to the plea of necessity for uncompensated interferences with patents if the payment of compensation in itself constitutes a grave and imminent peril to the state. For my concluding remarks, this leads me to believe that patent waivers might be compatible with the state's obligations under investment treaties, subject, however, to the guardrails of due process and also compensation. It seems futile to assess the standard for compensation in the abstract. Notably, however, investment treaties regularly refer to the market value, which might exceed any value determined by the WTO. Now, I wish to conclude with a recent quote by the WTO General Director. The issue of equitable access to vaccines, diagnostics, and therapeutics is both the moral and economic issue of our time. Surely, investment state dispute settlement will not offer the definite answer to this question. Yet, I think states are well advised to at least consider the implications that treaty arbitration and investor-state dispute settlement might have for any potential waivers. At the same time, pharmaceutical companies are at least equally well advised to think twice before pursuing any potential claims in investor-state dispute settlement, given that there might be a significant public backslash if they pursued any claims by treaty-based arbitration. In this regard, it is interesting to notice that reportedly, at least Moderna, for example, indicated in October 21 that it will not enforce
its patents on the vaccine during the pandemic. Finally, in the past, investment tribunals in cases such as Philip Morris or also Apotex have proven that they are well aware of the public implications of their holdings and that they have paid great deference and discretion to the state's decision in regard to public goals. I wish to conclude with some references and recommend readings and thank all of you for your attention and your interest in this topic and look forward to our panel discussion. Thank you very much. Dear Professor, thank you very much for your very interesting presentation. And it's a presentation that comes in a moment where we are discussing here in Brazil about if Brazil should adhere to a mechanism of investment state dispute settlement, such as ICSID and others. And there is a great discussion in this field here in Brazil. From my point of view, it's a little bit complicated because I think that investment disputes, investor-state disputes mechanisms, they can be very contingent for the states. I had the experience of assisting the Republic of Cape Verde in an ICSID case, in a recent ICSID case against a Portuguese company. And, you know, it was very, very hard for a small country to participate in this kind of disputes. On the other side, Brazil is not a small country, and so in one side you could say that Brazil will be able to defend itself more easily, but on the other side, also maybe Brazil does not need to have the investor-state dispute settlement mechanism to attract investment. So it's always a difficult choice, and I think that it was very interesting your presentation because you put this in a specific context of the vaccine, and that gives lots of food for thought. Thank you. And I would like, first of all, to thank you, the three of you, for this wonderful group of presentations. And maybe we have already one question that came from the public, and it is to Professor Makuda. And it says, it is hard to define the right value of some intangible assets, I suppose. Can you hear me? Yes, I hear you. Yeah. This is exactly what I said during my presentation, that it's truly for us sometimes very hard to define the value, that we are these people who try to measure everything. And sometimes there are items which are not measurable so easy, and we have really a huge problem sometimes with these intangible assets. That's why maybe the standards are so limited. I mean, that's why maybe in the standards, for example, we don't take into account these items which we generate internally, because we are not very able to measure in a good way, let's say, the value of these items. So this is why I said that that's good that we have, for example, the additional information in our financial statement, that a part of balance sheet and a part of income statement, we can also have some information which we can give in the narrative way, not only with the values, because not everything is so easy to measure. And one point that came to my mind is that, is it possible that we have a negative valuation due to intangible assets? It came to my mind because here in Brazil, in business law, you have something that it's
a little bit like the goodwill. It's not exactly like the goodwill, but it's a little bit like the goodwill. And the possibility, as a matter of fact, that if you take individually all the tangible assets, you will arrive to some value. And then when you add the intangible assets and the intangible valuation, it comes down, the final valuation comes down because of negative result of intangible assets. Does it make sense, or it's absolutely normally we have the situation with the goodwill that it can be positive or negative, and it depends on its value. It can be put in the asset or in with the negative value in the balance sheet. But normally with intangible asset, we have or a value which is positive or it's zero. Even if we have to amortize something, we do it up to zero. Even if we have the situation of impairment, it also, or it lose its value totally, and all the time the zero is the limit, let's say, for us accountants. Okay, and Professor Carapetto, may I ask you a question of pure curiosity? You mentioned that you have the cases now concentrated in a certain court, and I heard some years ago that there was that in Japan, from a cultural point of view, there was very little litigation because people consider that the fact that they came before a court would represent a declaration of failure to solve the situation and so there is not, compared with Brazil, that you know very well. In Brazil, people run to courts to litigate, and in Japan, people would tend to refrain to litigate. Is it really true? And has this any consequence, or in what you mentioned in the protection of trade secrets? Thank you very much for your question. This is well, I would say that this is in some sense a myth. This mentality was actually made very famous in the Western world by a very influential paper of one of the biggest American authorities on Asian law, which was Professor John Haley, in an article called "The Myth of the Reluctant Litigator," or litigant, something like this. I do would say that there would be a lot of intent within Japanese society, and even with the Japanese industrial and commercial community, to try to find alternative dispute resolution methods before going to courts. However, in the modern world, although I do think that access to justice and access to courts from the perspective of the natural persons on the daily life is still very distant, especially in comparison to Brazil. For business owners and in the business environment, the use of the courts is now quite normal. Of course, the numbers are not as high as, for example, the United States or some of jurisdictions in Europe, but there is a very normal use of the courts here. Thank you very much. And finally, I'm very well aware that I'm abusing of your patience. I would ask Professor Van Schaaf, once again, my apologies if I am mispronouncing your name, and just to point out, if you think that from you expressed a certain, that there is a certain degree of latitude for governments to discuss and to come to the conclusion that, as a matter of fact, the governments would have a good ground to defend this pandemic vaccine against COVID pandemic. Would you think that
this could also apply to other, the same reasoning would also apply to other sorts of vaccines. For example, vaccines that may still be put into the market for certain diseases that are not very, vaccines that do not exist today. Well, I think there's quite a variety of factors that tribunals are usually considering when rendering their awards. And on the one hand, the intention of the public authority is in fact one of the factors that can be considered. However, most of the time it is considered in the way that if the public authority or the governmental authority pursues arbitrary goals, this is a strong indicator that substantive guarantees have been actually violated of the relevant treaty. On the other hand, if states are pursuing goals of the public benefit, for example, of the public health, as you mentioned, Professor, in the cases of new and upcoming vaccines against, hopefully not too soon, but new and upcoming diseases, I think that generally tribunals tend to grant states more, deference, and that they highly respect, to some degree, the discretion of states in reacting to such public emergencies. However, I'm not sure whether tribunals would be willing to do so without any form of compensation in the end, or rather whether they would also weigh in this factor, and then probably also in their in their decision consider whether or not it is relatively easy for the host state, for the respondent, to pay this compensation. Because at least from my personal perspective, I would assume that between different countries that might serve as the respondents, there will be considerable differences in their ability to reimburse any potential litigants for lawsuits after a patent waiver. But yes, I think also for future cases, depending on the scale of the disease and on the scale of the importance of the interference with intellectual property rights, tribunals will probably consider this at least to some degree. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your presentation and reply. I would like once again to thank you all, the three of you, for participating in this webinar. And it is a true global webinar because we are all in different countries and different time zones. And I would like, before passing the floor to Professor Sichel, to thank Professor Sichel for having organized and so well organized and so well made everything happen in this morning. And thank you very much, Professor Sichel. And it is very important for Brazil, for our university, to have this kind of webinars where we are disseminating knowledge and good information, not only for our students, but to all the Brazilian legal community. Once again, thank you very much, Professor Sichel, and thank you, the three of you, for having participated. Thank you very much, Professor José Gabriel. It was really a pleasure to have this first panel, an international one, with researchers from Germany, Japan, and Poland. It was an outstanding experience, and I hope that next year it will be possible to have personal contacts, and that we will not have just webinars, but seminars. And we will probably organize another seminar by August, and I will let you know in advance. Thank you very much.
And I would just like to inform our participants that the first panel in the afternoon will start at 1 o'clock p.m. Thanks again. Have a nice weekend. Happy New Year, and that next year it will be better than this one. Thank you very much. Thank you very much, professors. Thank you Thank very you. much. Thank you very much, That's great. professors. Bye. Bye-bye. Bye. Goodbye. Goodbye to everybody. Goodbye. Thank you very much. Was great talks. Thank you Bye-bye. once more for the invitation. Bye-bye. Bye. Yeah. Aviso a todos que o nosso evento começará às 13 horas com a segunda mesa com as universidades públicas do Brasil. Uma boa tarde, um bom horário de almoço.
Boa tarde, professora. Está me ouvindo bem? Boa tarde, prazer estar. Estou aqui ajeitando um pouquinho. Pronto. Boa tarde, boa noite por aqui já. Já está começando a fazer frio na França. Tá muito. Tá, aqui na Alsácia a gente tem neve. Já tem neve? A senhora está em Estrasburgo? Já tem, sim. Na Alsácia já é a fronteira com a Alemanha, né? Eu sei, eu estive aí também. Estou no CEIP, agora mesmo estou no CEIP aqui no escritório que me foi fornecido. O senhor deve conhecer o CEIP. Conheço, eu estive aí em 1989. Eu vou agora apresentar a professora que vai fazer a mediação da mesa. Claro. Boa tarde, professora Rosalina. A câmera está muito ruim. Boa tarde. Tá boa a imagem. Eu estou organizando aqui, tá? Tá, é a tecnologia, é a vida. A professora Marta está no CEIP de Estrasburgo. Estou organizando aqui, tá? Tá, é a tecnologia, é a vida. Aí, tá. A professora Marta está no. Queria colocar isso aqui, buscar aqui, não pode não. Eu acho que tem que silenciar aí o YouTube. É porque senão vai dar um delay. Um delay. Eu não sei se estou entrando aqui no Meet e no Google Meet não me foi autorizada ainda. Não, o Google Meet a senhora esquece, porque ok. Esse sistema ele joga direto a imagem para o YouTube, pelo menos deveria. Maravilha. Deveria fazê-lo dessa maneira. Pelo menos eu espero que funcione. Professora Rosalina, boa tarde, obrigado. Vamos aguardar mais um pouquinho a entrada dos demais professores que faltam para compor essa mesa. Mais um pouquinho. Essa mesa. Você fica por aqui. Mais um pouquinho. De manhã foi tão bom, hein, Cício? Palestras, né? É. Maravilhoso. Cício, a Cone não vai participar, né? A Cone não, quem vai participar é a professora Verônica Lagassi. Certo, então tudo bem. A Cone não vai participar, né? A Cone não, quem vai participar é a professora Verônica Lagassi. Então, pela ordem, é a professora Marta Jimenez, né? Pela ordem, é a professora Cício, 20 minutos para cada professor, não é isso? Exato. E aí, quando nós não tivermos entrado, eu vou mutar os microfones. E aí, professora Verônica, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Professora Verônica, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Professora Verônica, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Professora Rosalina. Oi. Vamos, para não perder muito, atrasar muito, vamos começando, os outros professores que forem entrando, eu que autorizo,
não vai ter grandes problemas para começarmos, que são 13 e 3, é uma mesa grande, então acho que vale a pena começar logo. Só estou pedindo um minutinho para eu checar se está transmitindo direito no YouTube. Isso aí é importante. Tá. Tá sim. Tá funcionando direitinho. Nossa, eu vou botar. Como é que é o funcionamento? Professora Rosalina é a coordenadora da mesa, eu vou me ausentar. O chat ao lado à direita possibilita os professores verem eventuais perguntas. E aí sempre precisa de um tempinho entre o término da fala e o outro, para eu poder tirar o professor que falava anteriormente e enquadrar novamente o novo. Então, a primeira a começar seria a professora Rosalina, que vai... Ô, Sichel, tem muito som na sala, não estou entendendo nada. Muito som. É que, na verdade, tem alguém aí aberto o som do YouTube. E tem que colocar em mudo o som do YouTube. Melhorou agora, professora? Agora. Professora Rosalina, então, como é que é o sistema? A senhora vai fazer a abertura, aí vai encaminhar para a professora Marta. Eu só peço uns segundinhos entre cada passagem, porque eu vou retirar aqueles que não estão falando e o palestrante vai estar com o quadro inteiro. Quando a professora Marta acabar, eu devolvo... A senhora está muda, professora Rosalina. Eu devolvo para a senhora e aí a gente faz toda a dinâmica. Eu devolvo... A senhora está muda, professora. Só um momentinho. Eu devolvo para a senhora e aí a gente faz toda a dinâmica. Professor, só um minutinho. Tem que fechar o som do YouTube, porque está repetindo e está dando retorno. Não está dando para entender nada. Professor, só um minutinho. Tem que fechar o som. O meu som do YouTube está fechado. Está repetindo e está dando retorno. Não está dando para entender nada. Vamos começar logo. Professora Rosalina. O meu som do YouTube está fechado. Vamos começar logo. Professora Rosalina. O meu som do YouTube está fechado. Vamos começar logo. Professora Rosalina. Vou dar início, então. Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda parte do nosso evento. Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda parte do nosso evento. Quarto encontro de Grupo de Pesquisas em Propriedade Intelectual. Vamos dar início à segunda parte do nosso evento. Nesta tarde, encontro de Grupo de Pesquisas em Propriedade Intelectual. Nesta tarde, vamos... Sichel, não está dando certo, está dando retorno. Nesta tarde, vamos... Sichel, não está dando certo, está dando retorno. Alguém está com o YouTube aberto? Porque eu não estou. Algum professor está com o YouTube aberto? Algum professor está com o YouTube aberto? Rosalina, o teu microfone está dando microfonia. Não é o meu. Porque quando eu fecho o teu, desaparece a microfonia. O teu microfone está dando microfonia. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Marta, enquanto a gente tenta resolver o assunto. Professora Marta, muito obrigado pela sua presença. A palavra agora é sua. Acho que agora melhorou o som. Bom, eu cumprimento os organizadores. Na verdade,
agradeço esse convite maravilhoso que a gente da UFBA, do PPGD da UFBA recebeu, né? Eu mesma recebi no meu e-mail pessoal o convite da Unirio, na pessoa do professor aqui presente. Agradeço muito o convite do professor Sichel. E me orgulha, eu tenho muito orgulho de representar a UFBA falando do que temos feito no meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa que eu coordeno, eu lidero no PPGD da UFBA. Tomara que os professores, colegas que eu conheço muito bem, Wachowicz, já consigam entrar, né? Porque também meu interesse é interagir nessa parceria acostumada já com alguns aqui conhecidos. Não sei se a coordenadora da mesa, a professora Rosalina, tem alguma notícia sobre a entrada dos demais integrantes, né? Porque acho que faltam ainda alguns professores aqui na sala. Professora Marta, a senhora pode continuar, que os professores estão na sala, só que eles não aparecem na imagem. Muito Ricardo, quer obrigada. que eu faça a apresentação da professora Marta? Porque eu acho que agora eu já voltei ao normal. Então, por favor. Eu gostaria de fazer. Pode ser? À vontade. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso evento, um encontro de pesquisadores de universidades federais, né, especialistas em pesquisas na área de propriedade intelectual. Hoje nós estamos aqui com professores da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Paraná, Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. Nesse primeiro momento, nós vamos ouvir a professora Marta Gimenez. Vamos inverter um pouquinho aqui o nosso planejamento, porque a professora Marta Gimenez está fora do Brasil, está num evento internacional na França, acadêmico, e por isso nós vamos precisar ouvi-la primeiro por conta do fuso horário, né? Então, eu peço licença a todos para poder fazer essa pequena inversão. A professora Marta é uma professora que se dedica muito à pesquisa, né? E ela é doutora em Direito pelo Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional do México. Ela tem doutorado também pelo Instituto Meridional do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Ela participa de diversos foros nacionais e internacionais de propriedade intelectual e também foros de investigações de diversas universidades nacionais e internacionais. Atua, né, como colaboradora no Instituto Max Planck, na Alemanha, e também como professora, né, visitante da Faculdade de Direito na Universidade de Valência, na Espanha, né, e as suas linhas de pesquisa ou de investigação são ligadas à propriedade intelectual, acesso à saúde, biotecnologia e novas tecnologias em direito comparado, ou em direito comparado. É autora de diversos livros, diversas obras, artigos científicos, e tem diversas publicações em idiomas como espanhol, francês, português e mexicano. Espanhol também, mas no espanhol publicado no México. Então, a professora Marta, ela é uma grande estudiosa na área da propriedade intelectual e vai hoje nos falar como as pesquisas dela se desenvolvem nesse espaço entre México, Brasil, Paraguai, Espanha e Salvador, né, professora? Então, nós teremos o imenso prazer, professora, de ouvi-la agora sobre as suas pesquisas. Por favor, com a senhora a palavra. Eu só alerto a senhora, muito discretamente, que nós temos somente 20 minutos, porque é o tempo que nós temos aqui no YouTube para atender a todos. Tá? Obrigada, professora. Professora, a senhora está sem o som.
Desculpe, agora que ativei. Obrigada. Então, cumprimento os colegas ilustres, grandes parceiros, alguns deles aqui presentes. Agradeço muito o convite dos organizadores, né? Eu acho que esse encontro de grupos de pesquisa em propriedade intelectual tem tudo a ver com o nosso foco de pesquisa, o que nos interessa. Eu estou atualmente no CEIP, na França, que deve ser também conhecido por vários dos colegas aqui presentes. Estou fazendo pesquisa como pesquisadora convidada aqui em Estrasburgo. Então, eu acho que é um grande desafio também falar do que acontece na propriedade intelectual latino-americana nessa região francesa aqui, tão perto da Alemanha, né? As questões que têm a ver com a América Latina não são muito frequentes de ouvir. Isso que estou vivenciando eu mesma aqui, então eu acho também importante destacar que estou também como professora visitante no PPGD da UFBA, então aí que eu criei meu grupo de pesquisa. Então, esse grupo de pesquisa em propriedade intelectual e novas tecnologias do programa da pós-graduação em Direito da UFBA, que se chama PINTEC, é o grupo de pesquisa que eu lidero. Ele nasceu em abril do ano 2018 como resultante da sede pelo conhecimento sobre novos temas para discussão, pesquisa e complementação da grade curricular oferecida pela UFBA, notadamente no curso de Direito. Diante disso, sou coordenação dessa professora aqui, como falei, visitante na UFBA, com um olhar multidisciplinar e comparatista, o que me identifica, né, ser comparatista. O grupo foi originado pelos entusiastas dos temas relacionados com a interessante disciplina que nos ocupa, né? E como não poderia ser diferente, rapidamente o grupo contou com a integração de discentes, de professores e pesquisadores nos âmbitos da graduação e do programa da pós, em Direito e também de outras faculdades da UFBA, já que eu sempre coloquei aí uma característica de ser multidisciplinar, bem com a integração de grandes nomes na área de propriedade intelectual do Brasil, inclusive com a realização de intercâmbio de alguns dos membros do grupo de pesquisa com viagens para o exterior. Eu tenho alunos que têm ido para a Itália, para a Bélgica, para a Irlanda, para continuar as pesquisas iniciadas na Bahia, obtendo-se assim um grupo de pesquisa com importante visão de extensão, seja no que diz respeito à capilaridade territorial de seus membros e a quantidade destes em sua formação, seja também com relação aos assuntos abordados nos estudos desenvolvidos. Nosso foco de pesquisa prioriza os aspectos preponderantes, os aspectos urgentes, os aspectos contemporâneos de propriedade intelectual. Uma propriedade intelectual, seja desde sempre, ou seja, uma tradicional propriedade intelectual, ou já uma propriedade intelectual com viés na modernidade, mas, sobretudo, com um olhar no cenário comercial internacional e de direito comparado. Dessa forma, aproveitando as oportunidades surgidas para o engrandecimento das pesquisas desenvolvidas pelos membros do grupo, contamos com a participação em diversos eventos durante essa trajetória, até hoje percorrida no intuito de promover novos debates. Podemos citar que no mês de julho de 2019, na nossa faculdade, a UFBA, convidamos a mestre Francine Grando, a criadora do primeiro meme registrado no Brasil, vinda de Santa Catarina, para falar sobre memes registrados. Citaremos também que, também no ano 2019, o Pintec realizou junto ao grupo Cádiz, do PPGD da Universidade de Guanambi, comandado pelo professor Victor Drummond, um grande amigo e colega também, carioca, realizamos o seminário de propriedade intelectual em pós-graduação em Direito, colocando diálogos sobre aspectos contemporâneos de propriedade intelectual, sobretudo no cenário comercial internacional, mas abarcando também temas de arte e literatura em conexão com os direitos de autor.
Nesse mesmo ano, o meu grupo Pintec se fez presente em Passo Fundo, na IMED, no Rio Grande do Sul, onde eu fiz meu pós-doutorado, para afirmar a participação no 6º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, realizado sob direção da professora Salete Orobov, possibilitando, para além da pesquisa e elaboração de artigos, um relacionamento profícuo entre os membros do grupo e os demais estudiosos da temática na comunidade acadêmica, oportunizando, por que não dizer, a participação dos integrantes em as mais diversas atividades que até hoje podem se refletir, né? Ademais, ainda, o Pintec promoveu um encontro em 2019 para exibição e discussão de diversos filmes nos cinemas públicos da Bahia, possibilitando a reflexão do enredo, né, relacionado com a tecnologia, a inovação, a abordagem de forma ilustrativa, com um olhar e pensar crítico sobre a propriedade intelectual. Vários filmes foram exibidos e discutidos, sempre de portas abertas para que outras pessoas também interessadas se somassem com total liberdade ao debate. Nesse ano aqui, no nosso ano pandêmico, 2021, o Pintec novamente participou do evento promovido pela IMED, dessa vez de forma virtual, o 7º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, Gestão da Inovação e Desenvolvimento, Inovações Disruptivas e Sustentabilidade, marcando uma presença de forma muito exitosa, cujos membros estiveram tanto na posição de ouvintes como de expositores, participando inclusive com artigos, resumos expandidos, publicados depois nos anais do evento, expondo sobre cases de importância e de repercussão fruto de nosso trabalho. Temáticas correspondentes aos saberes e conhecimentos tradicionais são também de nosso maior interesse. É foco de pesquisa, assim como as startups e a inovação na universidade. Por citar alguns artigos e discussões que saíram do Pintec e da UFBA, a análise do caso Farm e a tribo Jauanauá, questionando a parceria da apropriação cultural na indústria da moda. Outra produção nossa também foi o case parceiro da Magalu, o case do Marketplace Digital para o MEI, micro e pequenos empresários em tempos de Covid-19, indo inclusive muito além para focar também sobre temas específicos da modernidade que tem a ver com a inteligência artificial, como o cibercrime, a devassa de dados sensíveis, as reflexões sobre a insuficiência da Lei Geral de Proteção de Dados, muito nova no Brasil, o armazenamento de dados pessoais em nuvem, a relação existente entre os direitos de propriedade intelectual com as indústrias criativas, a partir do uso dessa inteligência artificial e também de novas tecnologias, as questões da mediação como uma alternativa em caso de conflito na propriedade intelectual, entre muitos outros temas, gerando debates e discussões jamais antes suscitadas numa universidade pública nordestina, na Bahia. Por outro lado, o foco de discussão recorrente são os direitos de autor vinculados às novas tecnologias, aos suportes materiais programados para transmitir uma obra ao mundo durante sua execução, ou no que tange a possibilidade de permissão do acesso a inúmeras pessoas nas horas em que lhes for mais conveniente ou apropriada para apreciar uma criação estética, valorizando seus integrantes e os passos que fazem parte desse processo criativo. Eu quero também mencionar, como fruto das pesquisas, o Pintec contou já com 2 publicações, livros relevantes dos integrantes que conformam o grupo, além dos professores convidados, enriquecendo a produção científica no meio acadêmico, não só nacional, no Brasil, sino também internacional, já que a gente sempre atua em rede, e essa é a nossa norma. A primeira obra é intitulada Temas Atuais de Propriedade Intelectual,
pela editora Debian, disponível na Amazon. Essa obra reúne as pesquisas desenvolvidas com o intuito de contribuir para o avanço do estado da arte no conhecimento acerca da matéria, notadamente um livro que tem abordagem de temas relacionados em 3 eixos. Primeiro, o direito do autor, este considerado em diferentes mídias. Segundo, a propriedade industrial em suas diferentes formas e implicações para a sociedade do conhecimento. E um terceiro eixo, que já fala do desenvolvimento histórico e teórico dos direitos intelectuais. Já especificamente, alguns dos assuntos abordados nessa fase são os paradigmas da competitividade do mercado farmacêutico brasileiro, né? A questão dos genéricos, a proteção de marcas de alto renome no meio do entretenimento, aspectos da gestão de propriedade intelectual nos museus também foram abordadas, não só como pesquisa, senão também como extensão, nos âmbitos das indicações geográficas, né? Foi abordada a indicação de procedências específica do Cacau Sul da Bahia e suas perspectivas, assim como uma apresentação de uma reflexão no âmbito da saúde pública brasileira no que tange a relação entre patentes e pacientes. Entre vários outros temas também igualmente relevantes. A segunda obra, que está próxima a sair, né, sairá com a ajuda de órgãos de fomento, esperemos nos próximos meses. O Pintec também se fez presente nos modernos meios de comunicação, revelando uma fase atualizada, globalizada da elaboração do conteúdo do objeto dos estudos, como pode se ver em diversas redes sociais, onde se interage com ricas postagens e contribuições dos membros. Uma visita também foi feita para o Senai Cimatec, como testemunha de uma parceria com a realidade baiana, né? E isso merece uma menção especial. Conversar e discutir ao vivo com atores da inovação baiana abriu, com certeza, novos horizontes para vários de nossos membros discentes. Já ao dizer dos alunos, é importante ressaltar que todos os esforços dos integrantes capitaneados por essa coordenadora aqui tiveram como ponto de partida um interesse comum em aprofundar os assuntos sobre propriedade intelectual que não se conseguia obter facilmente na literatura correspondente, pelo menos na Bahia. Atualmente, mesmo diante do contexto de pandemia que estamos vivendo, o Pintec contou com grandes e importantes participações em eventos e relevantes publicações nesse período, demonstrando um comprometimento firme e um entusiasmo dos integrantes em produzir continuamente estudos e conteúdos de excelência, sobretudo em razão do atual interesse sobre temas sensíveis, como a evolução dos direitos de propriedade intelectual. Com base nisso, nosso grupo continuará com a missão de interagir por todos os meios possíveis, sobretudo com a comunidade acadêmica e científica, para continuarmos com a missão no comprometimento de produção de material para colaborar com o enriquecimento da literatura existente e consolidar o programa de pós-graduação em Direito da UFBA como um polo de pesquisa e de produção no campo de propriedade intelectual, inovação e novas tecnologias. Então, eu vou encerrar a minha fala apenas dizendo que o nosso grupo sempre está de portas abertas para novos colaboradores, né? Não só do âmbito do direito, senão, como sempre foi dito, é multidisciplinar, é internacional. Então, fica o convite também para quem tiver interesse. Eu, pessoalmente, essa professora aqui viajante, faz todo esse percurso internacional, só em proveito sempre dos alunos, né? Então, agradeço o convite mais uma vez, eu fiquei dentro do tempo e fico também à disposição para comentários, né? Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, professora Marta. Foi um prazer ouvi-la
e aguardo se alguém quer fazer alguma pergunta. Se não, professora, eu me reservo a fazer os comentários ao final das palestras todas, tá? Mas desde já fico muito feliz com as suas palavras, fico muito feliz com a demonstração do seu conhecimento, com a sua passagem pelo Brasil, pela Universidade da Bahia. Gostei muito das suas interferências, das suas intervenções a respeito do desenvolvimento tecnológico e das suas preocupações, inclusive com as questões regionais, com seus escritos na Bahia, principalmente, com a questão do direito autoral, com a questão do cacau no sul da Bahia. Parabéns, professora, pela sua colaboração no Brasil nesse momento. Muito obrigada. Eu queria, professora Rosalina, apenas pontualizar um detalhe, como professora que vem do exterior, da UNAM, do México. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, na IMED, para fazer meu pós-doutorado, eu conheci um Brasil industrial, onde eu me achei muito à vontade para pesquisar o que sempre foi do meu domínio, as patentes farmacêuticas, né? Porque eu me doutorei nessa temática. Já depois, quando cheguei na Bahia, o Brasil me mostrou uma outra cara, falando das necessidades de propriedade intelectual. As minhas pesquisas tiveram que achar um outro caminho de confluência, de convergência, de convivência com o que é aquela questão social, com aquela questão monopólica que caracteriza a nossa propriedade intelectual, né? Então, eu acho que a grande oportunidade que o Brasil me deu de conhecer dois estados tão contrapostos como são o Rio Grande do Sul, como a Bahia, eu acho que tem tudo a ver com meu maravilhoso percurso feito, meu lindo percurso feito que o Brasil me possibilitou. Claro, a partir de lá, fazer um tecido de uma propriedade intelectual um pouquinho saído, como se fala no México, do meu ronco peito, um pouquinho um direito de propriedade autoral, feito a partir dessas vivências, tanto gaúchas quanto baianas. E parabéns, professora, porque nesse momento em que a inteligência, né, em que a inteligência criativa, né, é o foco da propriedade intelectual, né, a senhora demonstra e traz uma grande contribuição para o Brasil nesse momento, e feliz da Universidade da Bahia que pôde acolhê-la e está recebendo os frutos e as publicações da sua capacidade, do seu conhecimento. Parabéns e esteja conosco por muito tempo. Pode contar conosco no nosso grupo de pesquisa aqui no Rio de Janeiro e da nossa universidade também. Tá? Fique à vontade. Muito obrigada, vou tomar nota disso. Muito obrigada. Pode tomar nota, sim. Pode contar conosco. Obrigada, professora. O Gabriel Rali, que é do nosso grupo de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, ele está fazendo uma consideração. Eu vou verificar se é uma pergunta, porque tem um ponto de interrogação no final. Ele fala assim, professora Marta, considerando sua experiência e fala, como você observa o desenvolvimento do estudo da propriedade no Brasil em relação ao exterior? E, ao mesmo tempo, ele cumprimenta, ele parabeniza pela fala. Eu acho... Estou querendo perguntar como é que a senhora vê o estudo da propriedade intelectual no Brasil em relação ao estudo no exterior? Olha... Entendo, sim. Olha, Gabriel, também esse comentário vai para todos os brasileiros. Eu acho que o Brasil é um referente em várias questões que têm a ver com propriedade intelectual. Não podemos falar de um desenvolvimento ótimo. Claro que existem várias carências ainda por desenvolver, e isso é de conhecimento público e também dos pesquisadores, colegas aqui da mesa. Mas o Brasil é um referente que tem uma voz presente falando no exterior. Quando falamos de licenças compulsórias, né, que tem saído com muito sucesso, o caso do IFAVIRENS, também quando se fala das indicações geográficas, quando se fala dos saberes tradicionais, eu acho que o Brasil, claro, sim, é um referente que pode cantar muito alto nas negociações internacionais dos tratados de livre comércio que estão muito na moda hoje
em dia. Acho que os dois países principais da América Latina, que nesse sentido são os mais experientes, são o México e o Brasil mesmo, que têm conseguido ter bem se sucedido no exterior, nas negociações internacionais. Agora, eu sempre costumo falar para meus alunos que também um olhar acadêmico de portas abertas, de mente para fora, multidisciplinar, é importante, né? Isso desde a universidade. Eu insisto muito com meus alunos que pesquisa, propriedade intelectual, não pode ser esquecida sem domínio de línguas. A literatura tem que ter essa interação, um matrimônio, não só entre diversas áreas, quando se fala de propriedade intelectual, senão também entre diversas línguas. Eu falo com muito respeito pelo Brasil, que uma maior abertura do país, indo um pouquinho fora desse império que é o Brasil, né, da palavra império, tudo que isso envolve, nos faria refletir do que mais pode dar ao Brasil num cenário internacional para ficar sempre de portas abertas para o que acontece, para o que ele tem para receber, não só para exportar, senão também para trazer, né? Aí podemos pensar em várias questões de transferência de tecnologia e também propiciar a própria tecnologia dentro do país, o que o Brasil também é um grande referente, né, nessa temática. Obrigada, professora. Eu, com autorização do professor Ricardo Siche, que é o administrador, eu peço licença, professora, para passar a palavra para o nosso próximo conferencista. Está tudo em ordem, professor Siche, para isso? Tudo perfeito. Tudo perfeito. Podemos, então, passar a palavra para o professor Fabrício Bertini? Com certeza. Ele está a postos já, professor Fabrício? Sim, boa tarde. Boa tarde, professor Fabrício. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Espero que todas e todos estejam bem. E queria aqui agradecer, na pessoa do professor Ricardo Sichel, pelo convite muito gentil, pela lembrança e essa possibilidade maravilhosa de nós conhecermos um pouco mais o que cada um tem feito do ponto de vista da pesquisa na área da propriedade intelectual e engajando-se aqui com as grandes universidades nessa frente. Então, Professor Fabrício, eu gostaria de apresentar o senhor, até porque tem alunos nossos assistindo a palestra e eu gostaria que eles conhecessem os professores que estão vindo falar aqui no nosso grupo. Pode Obrigado, ser? professora. Claro, um prazer. O professor Fabrício Polido, professor Fabrício Bertini Polido, ele é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor associado de Direito Internacional, de Direito Comparado e de Novas Tecnologias da Universidade Federal de Minas Gerais. É doutor em Direito Internacional pela USP, pesquisador reconhecido. Ele é pesquisador do Instituto Max Planck e também do Instituto Max Planck e das universidades do Reino Unido e da Alemanha. Ele é advogado e sócio também na área de inovação tecnológica e da solução de disputas do escritório L.O. Batista. Então, ele é um professor que tem uma grande passagem na área acadêmica, na área de pesquisa, pelas universidades internacionais, como professor, como pesquisador, e tem também uma posição de destaque na área da advocacia. É bom que os nossos alunos saibam que a pesquisa, a docência e a academia levam também à grande advocacia. É importante saber disso. Um exemplo é o nosso convidado hoje, o professor Fabrício. Então, eu gostaria que os alunos se atentassem para isso. A importância da academia, né, na vida prática, né, na vida da advocacia. Por isso, eu gostaria de fazer esse registro e de parabenizar o professor Fabrício por tantas conquistas e por permanecer na vida acadêmica, professor. Então, agora, depois desse registro, eu passo a palavra ao senhor. Por favor, obrigada.
Obrigado, professora Rosalinha, pelas gentis palavras de introdução, e creio que seja também um estímulo para aqueles que sejam introduzidos no campo da pesquisa, da propriedade intelectual e as suas oportunidades para além da academia, né? Claro que a academia robustece a prática da advocacia, a prática da magistratura na área da propriedade intelectual, mas é muito importante também delimitar os limites das respectivas atuações, sobretudo porque na academia nós temos um campo muito livre, universal, para que as novas descobertas, as novas questões, sobretudo aquelas como a professora Marta levantou, sejam temas preponderantes, emergentes dentro da agenda da propriedade intelectual. Então, creio que essa seja uma necessária tomada de atitude, de comprometimento também dos pesquisadores, para que as fronteiras da propriedade intelectual possam ser expandidas, no sentido dos temas que podem ser descobertos e novas questões que são aqui trazidas em consideração. E acho que poderia falar um pouco também dessa trajetória, até um pouco da relação com os grupos de propriedade intelectual, grupos de pesquisa de propriedade intelectual no Brasil, nas instituições de pesquisa, na própria escola, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que desenvolveu, né, todo o percurso no seu programa de mestrado e doutorado, como também as universidades, instituições federais, estaduais e as instituições também privadas, que foram ampliando as bases de estudos e pesquisas no campo da propriedade intelectual. E eu me recordo do primeiro encontro de integração em 2008, que foi o primeiro ENAPID, promovido pelo INPI, e naquela ocasião eu estava terminando meu doutorado na Universidade de São Paulo e pude conhecer vários dos pesquisadores que hoje estão e se encontram nesse nosso seminário, né? O 4º encontro de pesquisa, tão competentemente organizado pelo professor Sichel. E isso também me levou a posteriormente, no campo específico da relação entre os estudos internacionais em propriedade intelectual, atrelar as novas agendas emergentes, então, estudos e pesquisas na área de internet e inovação, colocando a propriedade intelectual dentro da sua centralidade internacional e as preocupações domésticas, ou seja, as preocupações que poderiam ser levadas ao cenário de formulação de políticas públicas no Brasil, como também, acima de tudo, a formulação das leis, ou seja, atividade legislativa e aplicação das normas internacionais da propriedade intelectual pelos tribunais brasileiros, sempre com a preocupação de olhar o papel do Brasil decisivo em muitas das negociações internacionais. A professora Marta muito bem levantou e lembrou essa posição do Brasil, pioneirismo que foi, infelizmente, nos últimos anos, sendo absolutamente ofuscado, né, apagado nos grandes foros da propriedade intelectual observados aí do ponto de vista global. Então, esse é um outro ponto relevante que nós poderíamos levantar. E, especialmente na Universidade Federal de Minas Gerais, também com outros colegas, sobretudo na integração interdisciplinar dos programas de pós-graduação em Direito e Inovação Tecnológica, também foi possível uma ampliação da base de alunos que hoje são também egressos do programa, dentro das áreas da pesquisa, estudos críticos, jusfilosóficos, transnacionais e comparados da propriedade intelectual, quando tocados aí no campo do direito, e aqueles relacionados à inovação científica e tecnológica e estudos estratégicos da propriedade intelectual. Então, esse casamento foi muito feliz, a ponto de levar vários dos nossos investigadores com entrada na academia, indústria, governo e organismos internacionais. Isso, sem dúvida, colocou a Universidade Federal de Minas Gerais também entre as pioneiras das universidades, lançando vários desses alunas, então formados mestres, doutores, no campo profissional da propriedade intelectual, dentro e fora do Brasil. E, acima de tudo, né, mostrar um pouco de que a nossa preocupação hoje nos grandes foros, e aí olhando a presença do Brasil nos foros internacionais, dentro da OMC, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, foi levar também o conhecimento
para os nossos legisladores, especialistas em políticas públicas e também profissionais do direito, especialmente no caso específico do Ministério Público e Magistratura, um pouco mais do conhecimento de base a respeito da importância de uma das áreas que é considerada uma das áreas mais internacionais do direito, que é a propriedade intelectual, sobretudo pela história dela, pela evolução das políticas normativas, o entrosamento entre os sistemas legais, observando a experiência também comparada e a experiência internacional, numa escala maior, transnacional, sobretudo pela formulação das normas da propriedade intelectual, que não se concentram na produção por meio das leis estatais ou meio dos tratados e convenções, mas também hoje uma projeção cada vez maior pelos instrumentos normativos não estatais, instrumentos optativos, soft law, que tem também influenciado muito ainda a propriedade intelectual nesse campo. E, por fim, lembrar que uma dessas áreas que realmente trabalha em interfaces entre o doméstico e o global na propriedade intelectual se preocupa com as novas questões, que são questões também de fronteira da propriedade intelectual, no campo dos acordos comerciais digitais, como nós já nos posicionamos no comércio profundo, deep trade, e os capítulos da propriedade intelectual que ampliam a base da propriedade intelectual, como nós conhecemos, nos campos específicos legislativos, regulatórios, e, acima de tudo, de que maneira as relações comerciais multilaterais e bilaterais, e aí a propósito dos novos acordos bilaterais de investimentos e preferenciais do comércio, foram transformando a propriedade intelectual e também introduzindo preocupações da economia digital dentro do campo de política normativa da propriedade intelectual, com efetivos impactos regulatórios que vão sendo sentidos pelos estados, especialmente o caso brasileiro, no que diz respeito, por exemplo, a especificações técnicas que são hoje adotadas por autoridades regulatórias, agências como a Anvisa, a Anatel, e especificamente pressões, muitas vezes feitas no mais importante órgão regulatório do ponto de vista da propriedade intelectual, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e mais do que tudo, né, um processo que veio se desenvolvendo a partir da integração do próprio Estado brasileiro nas cadeias de comércio, e especificamente após a adoção do Acordo TRIPS, no caso brasileiro, com mudanças radicais na estrutura da nossa legislação, em termos de propriedade intelectual, que hoje se encontram aí em completa pressão, sobretudo pelos indicadores globais, por outros órgãos de revisão da lei brasileira, como é feito a partir da atividade do escritório dos Estados Unidos de representação comercial, o USTR, a partir dos relatórios do Special 301, e que vão colocar o Brasil justamente no que eu chamaria, né, no crivo regulatório unilateral por parte de um Estado terceiro, como os Estados Unidos. Então, há muita pressão também vinda por parte dos Estados Unidos e a indústria nos Estados Unidos para essa transformação, que hoje também acaba sendo relevante se nós olharmos o grande cenário da geopolítica das tecnologias e essa divisão de mundo que vai se formando entre Estados Unidos e China na guerra comercial tecnológica e, acima de tudo, no pioneirismo dentro das cadeias de produção e desenvolvimento das estruturas do comércio digital como nós conhecemos. Então, acho que é isso que eu queria deixar de mensagem, como uma proposta justamente de a gente possibilitar o debate aqui desses novos temas, dessas novas questões que são introduzidas, e ficarei muito feliz de ter essa possibilidade de diálogo com todas e todos nessa oportunidade. E muito obrigado, professora Rosalina, pela apresentação e por essa moderação. Obrigada, professor Fabrício. Muito interessante a fala do senhor, muito importante para os nossos acadêmicos, muito importante também saber que nos grupos de pesquisa que o senhor participa, que o senhor atua na vida acadêmica, trabalha com temas tão importantes, tão contemporâneos para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento geopolítico, né? É importante saber que a interferência
né, a interferência das grandes áreas ou das grandes nações, né, no panorama do desenvolvimento tecnológico, através da produção do conhecimento, através da produção do conhecimento ligado à inteligência artificial, à inteligência tecnológica. Então, a fala do senhor hoje parece que travou a professora Rosalina. Professor Polido, foi um grande prazer tê-lo tido aqui. Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o próximo palestrante, enquanto a professora Rosalina tenta... Voltou, né? Voltou. Caiu, tinha caído. Voltou, né? Voltou, né, professor Sichel? Retornou. Então, para encerrar, professor, eu gostei muito da fala do senhor, porque o senhor desperta os nossos alunos para esses novos caminhos ligados ao comércio digital, né, ligado a esse novo tipo de inteligência para o estudioso do direito, para o profissional do direito. Então, o direito está aberto para essas novas conquistas, esses novos espaços, e os alunos e os professores de direito e as faculdades de direito precisam ficar abertos e antenados para esse novo tipo de ensino, né, para esse novo enfoque, inclusive na área de política e de ciência política, porque a geopolítica mudou. O ensino da geopolítica hoje em dia envolve, em especial, a área tecnológica, e a área tecnológica que passa e perpassa pelo desenvolvimento científico da propriedade intelectual. Então, isso é de fundamental importância nesse momento. E o nosso grupo de pesquisa, liderado pelo professor Cid, muito tempo. Parece que... Pena que não temos muito tempo, professor. E, se não temos muito tempo, se o senhor não tiver mais nada a acrescentar, né, a essa fala, eu vou pedir licença ao professor Sichel para chamarmos o nosso próximo convidado por causa do horário. É isso, professor Sichel? Exatamente, a senhora pode fazer a passagem direto, não precisa da minha interferência. Posso ter passagem direta? Então, podemos falar com a professora... Obrigada, professor Fabrício. Podemos falar com a professora Verônica, né? Boa tarde a todos me escutam bem? Professora Verônica Legassi. Professora Verônica Legassi, né? A professora Verônica Legassi é uma professora da UFRJ, que também participa em grupo de pesquisa e vem hoje também abordar temas ligados à sua área de atuação, à sua área de pesquisa na área de propriedade intelectual. Ela é uma advogada, doutora e mestre em Direito, é especialista em Direito Empresarial e docência no ensino superior. É vice-presidente da Comissão de Direito Econômico da UAB, é professora adjunta da disciplina de Direito Comercial do curso de Direito da UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito, é professora titular da disciplina de Direito Empresarial do curso de Direito do IBMEC e da Faixa, é professora do curso de mestrado da UFRJ e também é professora nos cursos de especialização da PUC e da Universidade Cândido Mendes, né? E também da faculdade do curso de Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas. É uma professora altamente qualificada, escreve em diversos veículos de comunicação jurídica especializados e qualificados, né? É uma professora que pontua com alta qualificação nos meios jurídicos e hoje vai nos falar sobre o que ela tem pesquisado, tem estudado na área de propriedade intelectual. Professora Verônica, então eu vou passar a palavra à senhora e teremos o enorme prazer em ouvi-la. Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu tenho que contar, né, a história do nosso grupo de pesquisa, né, como é que ele surge.
Minha formação acadêmica no doutorado é em indicações geográficas, né? Minha especialização, minha tese de doutorado foi em indicações geográficas, e lá eu passei a me interessar bastante pela temática de propriedade industrial, em especial as indicações. A partir daí, ao assumir, né, a cadeira de Direito Empresarial no IBMEC, eu constituí um grupo de pesquisa chamado Direito Econômico, Propriedade Intelectual e Sustentabilidade, fazendo aí a vertente da análise da propriedade intelectual sob o viés do direito econômico com vistas à sustentabilidade. Em 2018, eu passo no concurso público para professora adjunto da Faculdade Nacional de Direito e consigo, a partir daí, efetivar o grupo de pesquisa que já existia no IBMEC, também na UFRJ, aí, com o auxílio da professora Cone, que já era uma professora lá na UFRJ, já, inclusive há muitos anos, e que não tínhamos ali ainda efetivado um grupo formalizado no CNPq, então passou-se a formalizar esse grupo com base ali no espelho do que a gente já tinha, o que eu já tinha construído de certa forma, né, mas com mais força no IBMEC. Então, a partir daí, a Faculdade Nacional de Direito passou a ter um grupo efetivo e cadastrado no CNPq, voltado para a temática não só de propriedade intelectual, como, né, com visão de direito econômico e sustentabilidade. E, desde então, nós viemos pesquisando questões aí de extrema relevância, principalmente fazendo aí esse vínculo dessas três áreas, e a professora Cone, também, na mesma ocasião, ela abriu um grupo de extensão, né, aonde ela passou a fazer a atuação muito mais fortalecida com os nossos pesquisadores no LAP, né, que é a Liga Acadêmica de Propriedade Intelectual. Então, ela se voltou muito mais para o LAP, que é um braço, né, do nosso DEPS, e eu fiquei mais voltada para as reuniões quinzenais que nós fazemos no DEPS e as publicações. Então, hoje, o que o DEPS tem? Tá? O DEPS ele tem se mantido com linhas de pesquisa voltadas aí, sempre fazendo esse link, propriedade intelectual, direito econômico e sustentabilidade, tem feito um mote de pesquisa muito maior relacionada ao direito da moda. A gente tem trabalhado aí a questão das indicações utilizadas no direito da moda, fazendo viés de indicações com contraponto em conhecimentos tradicionais. Temos estudado aqui situações no Rio de Janeiro de atividades econômicas que já têm uma certa fama e que poderiam ali serem reconhecidas como indicações geográficas. É o nosso próximo, está sendo aí o nosso próximo viés, é justamente trabalhar com essa questão. E temos publicado muito voltados para essas temáticas, principalmente de indicações, marca um pouco menos, também mais voltada para essa questão de direito da moda, e a questão da arbitragem também, propriedade intelectual como um todo. Nós temos ali no grupo 6 professores doutores, nem todos são professores da UFRJ, temos lá 5 membros da Comissão de Direito Econômico, o professor doutor Leonardo Viseu de Figueiredo, que é o presidente, eu que sou a vice-presidente da Comissão de Direito Econômico, e também faço parte lá do DEPS, e alguns outros membros da Comissão de Direito Econômico que fazem aí essa associação de propriedade intelectual com vistas aí às análises econômicas. A nossa última pesquisa aí que está fechando, que muito possivelmente a gente deve ter um livro, é justamente a questão aí, a problemática da vacina de Covid, né? O estudo, a análise econômica sobre justamente essas patentes e esses investimentos na questão aí da saúde e com vistas aí a essa pandemia.
O nosso grupo fica aí à disposição de quem se interessar, ou até mesmo dos colegas professores aí das outras faculdades que queiram aí fazer parceria. Eu acho muito interessante a gente ter aí essa troca. Nossos trabalhos, a maioria está voltado para publicações e apresentações em eventos como o Comped, né, onde temos lá GTs específicos em propriedade intelectual e industrial, assim como também do INPI e do Profinit, né, o mestrado do qual eu faço parte pela UFRJ. Bem, e é isso, né? Fico aí à disposição para qualquer pergunta que seja aí de interesse das pessoas que estão, ou dos alunos que eventualmente estejam assistindo. Senhora, pessoalmente, mas estou conhecendo virtualmente aqui, é como se fosse pessoalmente. Gostei muito da sua fala e das suas informações. A senhora está me ouvindo? Parece que ela está congelada, Sichel. Estou ouvindo, sim. Está me ouvindo, professora? Sim. Professora Verônica, parabéns. Eu gostei muito da sua fala, gostei muito de ouvi-la. Não a conhecia pessoalmente, mas estou conhecendo pessoalmente agora, mesmo virtualmente. E gostei muito das informações que a senhora passou a respeito dos estudos que desenvolve, principalmente na UFRJ, envolvendo a UFRJ também, principalmente porque a senhora demonstra uma trajetória de conhecimento na área acadêmica voltada para a propriedade intelectual, que envolve o direito econômico, a sustentabilidade e também os conhecimentos tradicionais. Eu gosto muito dos conhecimentos tradicionais. Na minha época de procuradora no INPI, eu compus uma comissão no GIP, no Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, no Ministério das Relações Exteriores, que trabalhava com conhecimentos tradicionais. Então, sempre foi minha área de preferência, era essa área de conhecimentos tradicionais. Que bom que a senhora trabalha com essa área. Eu acho isso muito importante, muito valioso e muito importante para o país, né? E também gosto muito da abertura que vocês fazem para outras instituições, e eu acho que a propriedade intelectual exige isso, né? Não é um instituto do direito que fica fechado, né? Muito pelo contrário, ele é um instituto que, quanto mais se abre, mais ele é propenso ao conhecimento, né? Ele exige isso, ele exige a abertura, ele exige um acompanhamento social do momento, né? A propriedade intelectual, ele é o que está sendo, por isso a inovação é tão importante, né? E por isso a inovação foi a grande descoberta na propriedade intelectual, né? Então, nós temos lá no nosso grupo, lá da Unirio, também ele é um grupo interdisciplinar também. Nós temos no nosso grupo professores também da UFRJ, nós temos professores internacionais, nós temos ex-presidentes do INPI, nós temos engenheiros, nós temos economistas, nós temos advogados em vários segmentos, em várias áreas de especialização, nós temos vários alunos e temos também uma revista, nossa revista de propriedade intelectual, que nós também queremos abrir para vocês. Depois podemos até abrir um contato mais estreito para isso, para as nossas publicações. Nós estamos agora para lançar um número especial, que seria um número do período pandêmico, né? Porque é desses 2 anos do período pandêmico, para ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. Nós podemos depois nos associarmos nas nossas publicações, eu acho que seria muito importante nesse sentido. Sim, sim, é interessantíssimo isso. Abrirmos parcerias, né? Parcerias e trocas de conhecimento nesse sentido. E a senhora, pelo que eu vi, tem essa abertura na UAB, tem essa abertura em outras instituições, podemos nos aproximar, né? A Unirio funciona ali em Botafogo, tem uma facilidade de acesso, então podemos juntar os nossos alunos. Eu acho que é isso, eu acho que a propriedade intelectual favorece a esse tipo de conhecimento, né? Essa viabilidade, né? Então, professora, eu passei a admirá-la muito, conhecendo agora, vendo a senhora. Obrigada, professora Rosalina. Obrigada. Se tiver com o professor Benedito Andeodato, pode mandar um beijão para ele. Eu gosto muito dele, é uma pessoa muito, muito solícita. Farei isso, claro, é um grande amigo. Então, professora, eu agradeço muito a sua presença, e aqui no chat as pessoas estão cumprimentando muito a senhora, e eu vou transmitir todos os cumprimentos, e vou, por conta do horário, se a senhora me permite, eu vou convidar o nosso próximo
né, palestrante, que é o professor Marcos Horowitz, e da Universidade Federal do Paraná, né? O professor Cício já autorizou a entrada desse. O professor Marcos Horowitz vai nos falar, né, também sobre a experiência dele com propriedade intelectual, né, a partir da Universidade Federal do Paraná, mas ele não se limita à Universidade Federal do Paraná. É uma das pessoas, dos professores, dos acadêmicos mais experientes que nós temos na área da propriedade intelectual. É uma honra receber o professor aqui hoje nesse evento, né? O professor Marcos, ele é um professor do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ele é também professor do programa de pós-graduação da mesma universidade, né? É doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, é professor, né? É professor da Universidade Münster, na Alemanha, é docente do curso de Políticas Públicas e Propriedade Intelectual, né, à distância da Universidade Flaxo, na Argentina, é professor de visitante da Universidade de Valência, na Espanha, é líder do grupo de pesquisa, do grupo de estudos e pesquisa de direito autoral JEDI, da Universidade Federal do Paraná, né, é um grupo vinculado ao CNPq, é coordenador da Rede Ibero-Americana de Propriedade Intelectual, é pesquisador de produtividade da Fundação Araucária, é consultor da Organização das Nações Unidas, um momentinho. Das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, né, da Unesco em Direito e Propriedade Intelectual, é consultor de direitos autorais e audiovisuais, é consultor também do Instituto Max Planck, pesquisador integrado de políticas públicas do Instituto Superior de Políticas Públicas da Universidade Técnica de Lisboa, e por aqui o professor vai evoluindo. Eu não vou ler todo o currículo do senhor, professor, senão eu vou tomar o seu tempo de fala. Mas, enfim, professor, eu fico encantada com a sua capacidade e o seu currículo, e gostaria muito, e por isso insisto em ficar falando sobre o senhor e sobre o seu currículo, porque os nossos alunos estão assistindo, os nossos pesquisadores da universidade estão assistindo, e eu gosto de incentivar os nossos alunos a pesquisar e a conhecer os pesquisadores e ficarem motivados para continuar na vida acadêmica, né? E isso é muito importante, porque eles vão saber que continuar na vida acadêmica é abrir portas para a advocacia, é abrir porta para as carreiras jurídicas também. Então, eu registro aqui que eu vou interromper as apresentações curriculares do professor Marcos, mas adiantando que ele tem um currículo muito vasto, muito extenso, e já vou passar a palavra a ele. E quem quiser conhecer o currículo do professor Marcos, é só me procurar, que eu tenho em mãos, então consultar o próprio CNPq e abrir o currículo dele lá, que vai saber tudo sobre ele. Tá? Professor, então eu vou passar a palavra ao senhor, e o senhor fique à vontade, por favor, para nos falar sobre a sua experiência em pesquisa, em grupo de pesquisa. Muito obrigada, professor. Fique à vontade. Obrigado, professora Rosalice, pelas gentil palavras que foram dirigidas à minha pessoa. Eu gostaria de agradecer também ao professor Ricardo Sichel pelo convite e aos demais colegas que estão aqui na mesa participando. É um momento que é muito importante para a academia fazer esse contato, esse encontro, o quarto encontro de propriedade intelectual dos grupos de pesquisa que trabalham nesta área do direito. E eu gostaria de apresentar, então, um pouco não do meu currículo, mas um pouco do nosso grupo de pesquisa, o Grupo de Estudos de Direito Autoral Industrial, o JEDI. O JEDI surge há mais de 15 anos atrás, na Universidade,
2005, 2006, na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois ele se transfere para a Universidade Federal do Paraná, mantendo foco também em algumas outras instituições. O GEDAI tem como objetivo principal estudar o desenvolvimento do direito da propriedade intelectual na sociedade informacional, ou seja, não se trata aqui de discutirmos a propriedade industrial ou o direito autoral nas suas questões dogmáticas apenas. Nós trabalhamos com a propriedade intelectual vinculada a essa nova realidade tecnológica, a realidade das novas tecnologias da informação e comunicação. Então, passa por aí todas as transformações que nós temos vivenciado na seara do direito intelectual. Vou falar um pouco do direito autoral, os novos bens intelectuais, o software, por exemplo, o enquadramento jurídico do software, se o software é protegido pelo direito autoral, pelo direito patentário, quais são as discussões que se travou já sobre esses assuntos. Então, quando a gente percebe os novos bens intelectuais que surgem com as novas tecnologias, é justamente aí que nós debruçamos o nosso estudo. Então, nós partimos da análise que a propriedade intelectual deve ser um fator de desenvolvimento tecnológico, a gestão da propriedade intelectual, ela deve pautar pela promoção da inovação, pela promoção da tecnologia. E através da comparação dos sistemas internacionais, tanto do direito autoral como do direito industrial. E essa análise de direito comparado dos organismos internacionais faz com que nós tenhamos claros os processos de concretização dos direitos intelectuais, da concretização das diversidades culturais e uma reflexão sobre a regulamentação desses direitos intelectuais frente a esses desafios da nova sociedade da informação. Hoje, um grande campo que nós temos nos debruçado sobre essas novas tecnologias e que está impactando de toda a ordem a estrutura do pensamento em que foi erigida a Convenção de Paris de 1883 e de Berna de 1886, é o advento da inteligência artificial. Nós temos discutido muito aqui dentro do grupo do GEDAI e também no nosso PPGD essas novas reflexões sobre a tecnologia da IA aplicada em obras intelectuais, tanto tuteláveis pelo direito autoral, como obras tuteláveis pelo direito industrial. Recentemente, inclusive, nós fizemos um evento aqui em Curitiba, que foi o 15º CODAIP, o Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, onde veio a nos dar a honra, como um dos palestrantes, o professor Ryan Abbott, da Inglaterra, no qual apresenta-se as discussões mais recentes sobre a temática. Inclusive, foi ele o advogado que trabalhou num recurso sobre a possibilidade ou não de termos uma co-invenção com uma IA. Então, uma pessoa requereu junto ao Tribunal de Recursos na Inglaterra a possibilidade de ter como coautor uma inteligência artificial. E nesse momento, esse julgado é recente, é de setembro deste ano, o tribunal inglês houve por dizer que a criatividade é humana. Houve por entender que quando há um requisito de que, para que seja objeto de patente, há que se ter que ter novidade, e essa novidade não pode ser conhecida, ou não, a novidade não é aquilo que é conhecido por um especialista da área, significa dizer que o critério da inovação ainda não pertence à IA, mas sim
ao esforço do intelecto humano. Mas então, vamos mais um pouco à frente, falando sobre o Jedi e como que o Jedi vai se estruturando para a execução dos seus objetivos, né? A centralidade que nós temos no Jedi podem ser colocadas em três vertentes. Um é a compreensão do direito fundamental, a cultura, a diversidade cultural na sociedade contemporânea, analisando os direitos autorais na tutela dos bens imateriais. A segunda seria num foco mais na tecnologia, propriamente dito, na revolução tecnológica, o andamento do advento dessa nova revolução tecnológica e a regulamentação desses novos direitos intelectuais, advindos desses novos bens intelectuais. E aqui eu começo de novo a falar sobre o software, que o enquadramento do software enquanto linguagem foi colocado para o direito autoral, se bem que o que se pretende com o software não é a proteção da linguagem, mas sim a proteção da infraestrutura do programa e da sua execução. E, por último, a identificação do conteúdo da proteção jurídica e o alcance da proteção jurídica nas mais diversas instituições, tanto nacionais como estrangeiras. O Jedi, nesse percurso já de quase 2 décadas, ele vem trabalhando com vários projetos acadêmicos, como o Procad, Procultura, projetos do CNPq, reunindo grupos de pesquisadores, de mestres e doutores em seus estudos nas mais diversas áreas da propriedade intelectual. As nossas linhas de pesquisa estão voltadas à propriedade intelectual, inovação e conhecimento, direitos autorais, direitos fundamentais e da cultura. Temos um grupo de pesquisadores trabalhando com economia criativa, outro grupo de pesquisa que trabalha mais na área de direito internacional, trabalhando as questões relativas ao regime internacional da propriedade intelectual, nos tratados e organizações internacionais, OMC, OMP, Unesco, da qual nós já participamos enquanto consultores. Trabalhamos também no aspecto mais interdisciplinar, quando se trabalha as questões relativas à sociedade informacional, na democracia, na inclusão tecnológica, e aí a gente analisa com mais propriedade a socialização do conhecimento, enquanto novos paradigmas dessa nova sociedade da cultura digital. Trabalhamos as novas questões relativas às tecnologias da informação, as novas TICs, a propriedade intelectual dentro do ambiente empresarial também é objeto numa linha de pesquisa específica sobre direito da propriedade intelectual e direito concorrencial. Porque a propriedade intelectual dentro do ambiente empresarial, ela tem que ser vista como um ativo intangível, que se constitui não apenas com aspecto monopolístico, mas sim antes como uma vantagem competitiva de um agente econômico no mercado. E por aí se dará a sua tutela jurídica. E por aí que se dará o desenvolvimento dos setores produtivos de uma sociedade economicamente sustentável. Nós temos também várias modalidades de divulgação dos nossos trabalhos. Os nossos trabalhos são apresentados não só através de revistas, mas através do nosso boletim do Jedi, que lança três edições de 4 em 4 meses durante o ano, e trabalha sobre questões atualíssimas, né? No último boletim que soltamos, nós trabalhamos sobre direitos autorais e novas tecnologias, NFTs, o sistema blockchain, e questões relativas à ressurreição digital, que são as novas formas de você ressuscitar os artistas para que possam dar continuidade a filmes ou a séries, etc. Enfim, são vários temas que nós abordamos aqui no Jedi com relação a isso. Dos eventos eu gostaria de destacar não só o 15º CODAIP, que realizamos no mês de novembro, que contamos com a participação do professor Ricardo Sichel, em uma das mesas,
e que aglutinou mais de 2.500 participantes. Este evento realmente nos faz reunir toda a área de direito autoral no Brasil. Trabalhamos ali, trazemos assim um workshop de grupos de pesquisa que apresentam os seus trabalhos, que são futuramente, agora, no mês de janeiro, nós iremos fazer a publicação dos anais do último CODAIP. E antes, também ressaltar o trabalho que nós realizamos com redes de pesquisadores, nomeadamente com a rede ibero-americana de propriedade intelectual, o RIAP. Neste último mês, ainda nesse mês de dezembro, no dia 2 de dezembro, nós realizamos o 17º seminário de propriedade intelectual e sociedade informacional e a segunda jornada da rede ibero-americana de direito e propriedade intelectual. E tivemos a grata satisfação de termos acorrido com mais de 100 especialistas de mais de 100 instituições. Então, a capilaridade deste evento, do Seminário Internacional, com a rede, alcançou o que eu entendo assim como alcançou o seu objetivo, ao trazer não só pesquisadores da Espanha, da Argentina, de Portugal, do Brasil, do Uruguai, do Chile, mas também capilarizou os pesquisadores dos continentes, fazendo com que mais de 100 instituições estivessem presentes ou representadas no nosso evento. Gostaria também de falar sobre a revista Rede de Direito Digital, Intelectual e Sociedade. Essa revista foi criada com um propósito, a RRDDI, ou mais também pode se chamar de R2D2, 2 R's, 2 D's, RRDDIs. Ela foi criada com o propósito de divulgação da produção científica no âmbito da ciência jurídica, visando uma interdisciplinaridade de áreas afins, não só do direito, mas quando se tratam das novas tecnologias da sociedade informacional. E ela vem com uma missão, a missão de difundir as pesquisas do conhecimento científico de uma comunidade brasileira e internacional para formar uma rede de pesquisadores especialistas. Então, a R2D2 surge com os debates dos direitos digitais, com a interface dos direitos digitais com os direitos intelectuais, com a qualidade acadêmica que foi estabelecida já nessas décadas pelo GEDAI, que é vinculado a um programa de pós-graduação do PPGD da Universidade Federal do Paraná, que juntamente com quase alguns outros constitui os programas de excelência no Brasil, e com o impulso do Instituto Observatório de Direito Autoral, que é uma associação científica sem fins lucrativos, que também está apoiando as atividades do GEDAI e contando com o apoio do RIAP. Então, nesse sentido, é que eu convido a todos a também conhecerem essa revista e, eventualmente, se tiverem interesse, enviarem artigos. Eu não sei se o meu tempo já está estourando, eu acredito que sim, não? Mas, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma homenagem que foi feita no encontro em Curitiba, qual seja, no CODAIP. Neste momento, no CODAIP, nós fizemos o lançamento de um livro em homenagem ao professor Denis Borges Barbosa. O professor Denis Borges Barbosa é um professor do Rio de Janeiro. Ele é falecido há 5 anos atrás, ele infelizmente nos deixou. E não só. Este estudo que é feito em homenagem são
são para a comunidade acadêmica, e esse livro está aberto, em acesso aberto, para que possibilitem o conhecimento e a difusão do pensamento e da obra do nosso querido professor Denis Borges Barbosa. As questões nesta obra coletiva que foi publicada são absolutamente fundamentais para a elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento tecnológico e inovação no nosso país, em setores estratégicos e internacionais. O livro é dividido em partes. A primeira parte é tratada sobre o direito internacional da propriedade intelectual, nomeadamente da propriedade industrial, com vários pesquisadores do Instituto Max Planck, da Espanha, signos distintivos, patentes de invenção, prazo de licenciamento, onde contamos com um artigo do professor Nilton Silveira, de uma contribuição do ministro José Antônio Dias Toffoli, do professor Remédio Marques, de Coimbra, enfim. E a segunda parte do livro é com relação ao direito autoral, que também o professor Denis avançou nessas discussões. Temos discussões sobre as fontes e fundamentos do direito autoral a partir do pensamento do professor Denis Borges Barbosa. No capítulo 2º, nós temos as discussões de direito autoral, coautoria e plágio, também a partir do pensamento de Denis Borges Barbosa. A professora Silmara Chinelato, o professor Sérgio Branco também apresentam um artigo sobre contratos de direito autoral e trabalho autoral. E, por último, as novas tecnologias e sua tutela da propriedade intelectual, com a inteligência artificial, capitaneada pelo artigo do professor Alexandre Dias Pereira de Coimbra, a proteção da interface do usuário no software, que é do professor Manuel J. Pereira dos Santos, enfim. Eu gostaria de falar exatamente do Denis e agradecer muito aos ensinamentos e à obra do Denis. E por que eu falo do Denis agora? Porque o Denis esteve presente em toda a minha carreira. Eu conheci Denis Borges Barbosa em 1998, quando, em Curitiba, nós editávamos os primeiros cursos de especialização fora do eixo Rio-São Paulo. E foi aí que eu conheci o Denis Borges, que vinha a ministrar aulas em Curitiba, depois em Florianópolis, sempre de uma forma republicana. O que eu falo é porque ele foi egresso da UERJ, de uma universidade pública. Ele achava que era uma forma de contribuir, para a universidade pública. Portanto, ele não recebia nada por isso. Ele vinha, dava as aulas e voltava para o Rio de Janeiro. O Denis é o nosso querido Yoda do Jedi. O Denis, quando surgiu a oportunidade de nós criarmos o primeiro CODAIP, Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, o Denis me fala assim, um ano antes: Marcos, para que nós tenhamos aqui no Brasil alguma perspectiva de discussão fora do eixo global, é a perspectiva de buscar o estudo da propriedade intelectual através e do viés do interesse público. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tenho aqui de falar sobre o Jedi e trazer essas rápidas pinceladas do que a gente faz aqui no nosso grupo de estudos. Muito obrigado a todos. Professor Marcos. Ricardo, o professor Marcos saiu? Voltou. Professor Marcos, eu agradeço muito a fala do senhor e a sua presença, principalmente, por dividir conosco o seu vasto conhecimento e as notícias do Jedi, né? Porque essas notícias são sempre um estímulo, né? Um estímulo aos grupos de pesquisas, aos estudiosos dos estudiosos do direito e das disciplinas conexas, né?
na pesquisa da propriedade intelectual ou do direito da propriedade intelectual. Então, eu tenho aqui, professor, uma pergunta de uma pessoa que escreveu assim, fazendo uma pergunta para o senhor. Parabéns, professor. No que tange os estudos interdisciplinares, quais as áreas precisamos aprofundar junto à propriedade intelectual? Veja bem, o estudo da propriedade intelectual, ela não pode ser da dogmática. Ou seja, nós não podemos estudar a propriedade intelectual a partir do código. Porque a interpretação jurídica que se dá sobre uma definição do que é o autor, do que é a patente, ela é muito hermética. A norma só revela a própria norma. O que nós temos que perceber é a tecnologia que está envolvida nisso. Então, eu gosto muito de ler, principalmente de direito industrial, obras que são publicadas por engenheiros, que são aqueles que desenvolvem a tecnologia. Por exemplo, ninguém vai conseguir, não há um jurista que se diga, olha, eu sou especialista em propriedade intelectual do software, sem conhecer a fundo a tecnologia do software, a sua linguagem, enfim. Com relação à interdisciplinaridade, hoje em dia, nós temos um tripé. Nós temos um tripé que vai da informática, né, a biologia e a nanotecnologia. Esta interdisciplinaridade que nos interessa, porque é ali que reside o futuro da inovação. Com esse tripé de conhecimentos, nós podemos avançar, mas não podemos nos distanciar da sociedade. Nós não podemos distanciar da sociedade, porque a tecnologia não tem fim em si própria. A tecnologia, ela é a representação da nossa sociedade. Cada sociedade teve sua representação tecnológica. Então, nós somos frutos dessa nossa representação tecnológica. E não é a tecnologia que nos define. O ser humano é que tem que ser o definidor disso daí. É uma discussão mais profunda, uma discussão de ética. É isso. Não quero avançar muito. Se o professor não tiver mais nada a acrescentar e não temos mais nenhuma pergunta, professor, nós podemos passar para o próximo por causa do adiantado da hora, pode ser? Muito obrigada, professor, pela sua presença. Obrigado a todos, obrigado, Ricardo, pelo convite, obrigado, Rosalina, pelas amáveis palavras dirigidas ao nosso grupo de pesquisa. Obrigado. Vamos agora chamar o professor José Carlos Vaz Dias. Tudo bem, Rosalina? Tudo bem? Eu vou fazer a apresentação do professor José Carlos Vaz Dias. O professor Carlos Vaz Dias também não é diferente dos demais professores que passaram por aqui. É um outro professor altamente qualificado na vida acadêmica, qualificado na vida profissional como advogado, né? Então, o professor José Carlos Vaz Dias, ele é sócio fundador do escritório Vaz Dias Advogados Associados. Ele é um advogado especializado em propriedade intelectual, é um professor adjunto em Direito da Propriedade Intelectual e Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, da UERJ, é formado pela Universidade de Brasília, pela UNB, e pós-graduado pela Universidade Kent, na Inglaterra, onde obteve o título de mestre e também o título de doutor em propriedade intelectual e investimento em estrangeiros. Portanto, ele é PhD nessa área de investimento estrangeiro e direito da propriedade intelectual. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma das pessoas mais especializadas em direito da propriedade intelectual e os assuntos que envolvem os negócios, né, e investimentos da propriedade intelectual. Aproveitem quem esteja nos ouvindo, porque não é tão fácil ouvir o professor José Carlos Vaz
nos momentos fora da pandemia, né, professor? Eu acho que a pandemia, nesse momento, nos favoreceu, claro, é óbvio, fazendo aqui um parêntese, porque desenvolveu, né, e nos possibilitou acostumar com esse modo online, né, com essa forma de falar, de nos encontrar através dos meios tecnológicos, e com isso nós temos a oportunidade de juntar, numa bela tarde, grandes nomes e fazer um debate tão importante de um assunto tão importante e tão premente para a sociedade, que é a propriedade intelectual. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para o professor José Carlos Vaz e Dias para nos falar sobre o que ele tem estudado e sobre o que ele tem trabalhado na área da propriedade intelectual. Por favor, professor, a palavra está com o senhor. Rosalina, muito obrigado. As suas palavras, elas são apreciadas porque ela, de alguma forma, reconhece a trajetória que eu venho fazendo desde 1990, 1989, quando eu saí para fazer o mestrado e o doutorado na Inglaterra. E aí só aumenta a minha responsabilidade, né, como professor da UERJ e especialista em direito da propriedade intelectual. Eu fico muito honrado de estar aqui e, poxa, eu adorei ter ouvido o Marcos falar, eu sou fã número um do Jedi, e o mais importante é, além da capacidade intelectual do Marcos e do Jedi, como instituição, grupo de pesquisa, ele é formador e forma pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu trabalhei, que é do Rio de Janeiro, e chegou a fazer pós-graduação na PUC, e foi para o Paraná. Eu acho que, inclusive, é também do Jedi, que é o Lucas Chiru, que é um cara brilhante, é um garoto novo, que está bombando no mercado de propriedade intelectual, um dos grandes juristas, sou fã número um dele, e aí eu reconheço que o Estado do Paraná está muito bem representado pelo Marcos, e principalmente pelo Lucas Chiru, né? Eu vou sentir honrado em no futuro muito próximo estar compartilhando uma mesa com o Lucas, né? Ele está em outra área que eu atuo, eu estou mais na questão de investimento estrangeiro, e eu vou falar um pouco do que nós atuamos lá na UERJ. Mas ele e eu, nós temos uma coisa em comum. Sempre estamos questionando o direito. Lá na UERJ, nós não gostamos nada do que está estabelecido. Estabelecido não tem discussão. Então, tem que ter problemas. Então, e nós, como advogados, né, por isso que a gente fala, o advogado é importante na democracia, porque a democracia é o quê? É uma representatividade de várias pessoas numa relação social, né? Então, causa muito problema. Então, nós estamos aqui para resolver. E na doutrina, na dogmática também, e na doutrina, no desenvolvimento do direito, né, e do direito da propriedade intelectual, nós gostamos, o Luca também, de trabalhar com coisas controversas. E aí, eu trouxe uma apresentação aqui, deixa eu tentar compartilhar. Rosalina, eu posso compartilhar aqui, tentar compartilhar essa... Deixa eu só ver se eu trago aqui compartilhar a tela, eu não sei como compartilhar... Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu não conseguir compartilhar aqui. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho, pessoal? Acho que deu um problema aqui no compartilhamento. Deixa eu ver se eu... Rosalina, é isso. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui, por favor. Espera aí. Se eu não vou fazer uma tentativa aqui. Se eu não conseguir, tá? Vou ver se eu consigo aqui. Aí eu vou... eu não estou conseguindo, eu estou tendo um pouco de dificuldade de compartilhar, mas vamos lá, olha só. O que é importante aqui a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, ela foi a pioneira no Brasil em adotar pela primeira vez um curso na graduação em Direito da Propriedade Intelectual. Então, esse grupo, essa disciplina, ela foi adotada já em 1998, né, dentro ela foi abarcada pelo direito comercial, pela direito comercial 1, 2, 3 e 4, né, que é pelo Departamento de Direito Comercial. Então, em 98, eu entrei como professor visitante, né, e segui até em 2003. Eu participei de um concurso em que eu fui concursado e professor adjunto, e adjunto 40 horas. Né? Então, desde 98, a gente tem promovido essa disciplina de Direito da Propriedade Intelectual. Na verdade, era Direito da Propriedade Industrial, mas quando você insere o Direito da Propriedade Intelectual dentro do direito comercial, não dá para só falar em marcas e patentes, mas tem que falar em direito autoral também, porque quando você vai num restaurante, você tem a questão da receita,
né? Você tem a questão do layout, né? Você tem questões autorais também envolvidas. E a gente vem desenvolvendo, né? E começou comigo, e outros professores, como o professor Leonardo Santana, também o professor Enzo Baiocchi, que é concursado, é também da UFRJ e é da UERJ. Nós três, a gente forma a base, né, de professores que dá consistência para liderar os assuntos de propriedade intelectual dentro da Faculdade de Direito, né? O que é importante aqui ressaltar com a formação de uma disciplina específica, é uma disciplina, ela não é obrigatória, mas ela é uma disciplina optativa, e depois, com essa disciplina optativa, a gente aumentou, acrescentou para uma outra disciplina, que são chamadas de estabelecimento empresarial e ativos intangíveis, de forma a trabalhar com aspectos, isso foi a partir de 2005, trabalhar com aspectos apresentados pelo Código Civil, como o trespasse, né, como o nome comercial que passou a ser especificamente tratado pelo Código Civil, e então nós criamos uma outra disciplina na graduação. Então nós temos hoje direito da propriedade industrial e intelectual, posso falar isso, e o segundo ponto é falar do teoria e prática do estabelecimento empresarial e ativos intangíveis. A gente pega toda a parte do trespasse, que é a transferência do estabelecimento empresarial. Trabalhamos também com vários aspectos do Código Civil e também de leis esparsas, como a Lei de Direito Autoral, né, a Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Patentes, que é também conhecida, variedades de planta e outras. E, recentemente, nos últimos 10 anos, nós conseguimos colocar também 2 disciplinas no mestrado. Então, nós temos hoje um mestrado chamado de Atividades Empresariais, e com viés muito econômico, não é econômico, não, muito comercial, de ganhar dinheiro, de lucrar, de trazer as questões empresariais dentro do conceito, trazer as questões da propriedade intelectual dentro do conceito empresarial, né? E aqui a gente, nesse conceito, a gente não significa que nós não discutimos a questão social, né? Por exemplo, você fala, não, vamos discutir a questão da licença compulsória, a gente discute também, né? Mas não nesse conceito fixo da licença compulsória como interesse público, que, aliás, lá na UERJ, a gente entende que o interesse público, numa democracia, você não tem um interesse público, não é um interesse do Estado, você tem vários interesses públicos. Muitas vezes a propriedade tem como interesse público, vai ter uma prevalência sobre o direito à saúde, no caso de medicamentos, e outras vezes você tem que privilegiar os próprios bancos, como aconteceu na época do Fernando Henrique Cardoso, que ele deu, até mesmo financiou os bancos para manter instituições bem estabelecidas para dar o crédito. Outras vezes você prevalece o consumidor. Outras vezes, então, tem vários... quando a gente trabalha a questão dos conceitos, a gente trabalha um conceito bem controverso, né, que é a questão como é que eu vejo o direito de interesse público? É um só do Estado? Não, não é são vários. Não é um interesse público do Bolsonaro, não é um interesse público do Lula, é um interesse público da sociedade, como é a própria Constituição, bastante diversa. E quando a gente discute as questões de social, a gente discute as sociais, a gente discute muito sobre o viés dos ambientes cooperativos. Procura deixar o Estado de lado, né, e colocar nos ambientes de cooperação, né, os ambientes, por exemplo, como você tem a questão você tem a lei de inovação, né, que estabeleceu um ambiente de cooperação entre ICTs, né, entre as sociedades empresárias, chamadas também de empresas, também, e o governo, né, através do fomento, e de outras formas de aquisição de direito autoral, de utilização, né, sem mesmo, como o software livre, como a possibilidade de uma licença do direito autoral para colocar no meu site, eu tenho uma licença gratuita. Então, a gente gosta de trabalhar muito essa questão de rede. E aí, dentro da pós-graduação, nós temos 2 disciplinas básicas. A primeira disciplina é chamada de Teoria e Prática do Direito da Propriedade Intelectual, onde a gente aprofunda os temas. Nessa disciplina, o aluno é o líder, eu sou somente o guia, né? Então, nós temos 30 aulas, né? São 30 encontros, e nessas 30 aulas, cada aluno apresenta, a gente seleciona temas atuais, e esses temas atuais sempre com um aspecto teórico dogmático, né? Então, vamos falar, eu vou abordar a questão da copropriedade de direito.
né, que está muito em voga hoje e foi, de alguma forma, flexibilizada e colocada na lei de inovação. Como é que essa propriedade ela funciona? Né? Eu, na universidade, uma parceria tecnológica entre ICT e empresa, eu posso ser dono? Né? Pode ser 50-50, né? Mas essa propriedade e os atributos patrimoniais. Às vezes a empresa pode ter 2% de propriedade e ter uma lucratividade de 95%. Então a gente trabalha muito com esses conceitos dogmáticos, levando para a parte de inovação, levando para o direito da propriedade intelectual, incluindo o direito autoral. O nosso curso, aí nós temos teoria e prática do direito à propriedade intelectual e teoria e prática da concorrência da concorrência desleal, onde a gente aborda, principalmente nesses últimos 2 anos, a gente está abordado muito a questão da concorrência desleal no ambiente empresarial, das plataformas digitais. Então, você tem já no Brasil várias ações, né, e decisões já emitidas, né? Então, dentre essas, dentro da concorrência leal no ambiente digital, a gente tem a questão do geoblocking, geopricing, a gente tem pricing, a gente tem a questão do fake news, a gente já temos um caso de fake news envolvendo a área comercial, então a gente discute, a gente tem muito pessoal que fala, vamos falar na ESG, que agora temos uma compliance de todo o empresariado está investindo em meio ambiente, mas também nós temos também uma questão de concorrência leal chamada greenwashing, porque o empresário que fala que está investindo em meio ambiente e não cumpre, ele está praticando um ato de concorrência desleal, alegando aquilo que ele não tem, seguindo o artigo 195, se não me engano, o inciso 7 do artigo 175, inciso 7 do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial. Então, a gente procura trabalhar com esses dogmas. Não, porque agora todo mundo tem que investir em meio ambiente. Certo? E se você não... Você está prometendo, né? Você está falando que você investe, mas você investe mesmo? Porque se você não estiver investindo, né, você está praticando um crime de concorrência desleal. Temos a questão também de você... a gente tem discutido bastante a questão do uso de imagens de rua dentro de um conceito de uma plataforma eletrônica, né, que isso também é uma prática de concorrência leal e tem muita questão de violação marcária. Então, o nosso curso de mestrado e o de doutorado, a gente trabalha com coisas controversas. E o que nós temos lá na UE? A gente tem um grupo devidamente credenciado no CNPq. Esse grupo que é credenciado no CNPq, ele é denominado, deixa eu só pegar aqui o nome dele, ele é chamado de Empresa e Atividades Econômicas, com 12 professores com doutorado credenciados no CNPq, posso passar apresentações para vocês, e um recentemente criado foi a questão da inovação tecnológica e propriedade. Esse é o grupo de pesquisa, onde a gente trabalha essencialmente a parte da inovação tecnológica. Não é só a parte de propriedade intelectual, mas a gente envolve também a questão societária, as questões de contratos, de alianças estratégicas. A gente trabalha com a questão de contratos interessantes, como o contrato de vesting, como o contrato de mútuo conversível, como o contrato de opção de compra, mas sempre atrelando a parte da propriedade intelectual e dos intangíveis. Então, esses 2 grupos de pesquisa, eles são muito interessantes, porque a gente, mais uma vez, você fala assim, Zé Carlos, qual é o tipo de aluno que vocês gostam? Aquele aluno muito controverso, que sempre está pontuando em sala de aula, a gente gosta de trabalhar com controvérsias, e, logicamente, o aspecto, um dos nortes, né, do norte dos grupos de pesquisa do departamento, você está formando, né, formando pessoas com muita crítica, né, e mais com base doutrinária e dogmática forte. Porque eu tinha um aluno, eu participei de uma banca de doutorado, e ele questionava muito a questão da propriedade, dos direitos reais, da teoria da propriedade ligada ao direito autoral. Ele falou, olha, não se enquadra. Só que toda vez ele falava, olha, isso não se enquadra, mas você sabe, né, Freud explica. Né? E por quê? Porque toda teoria da propriedade, e mesmo que você venha falar, não, mas o direito autoral ele foge, porque ele é um bem intangível, você sempre volta no desenvolvimento realizado pelo direito romano e também, né, pelo direito francês, né, com a teoria da propriedade privada. Então ele falava, olha, tudo cai, a gente fala, a gente divaga, mas todas as vezes que você tem alguma lacuna, você volta para o direito romano.
E a gente trabalha para você voar e voltar para o ninho, para você voar, descobrir novos horizontes e talvez construir um ninho diferente, você tem que ter uma base doutrinária forte. E isso aí nós trabalhamos muito. Você quer questionar a licença compulsória, quer trazer a licença compulsória para a sua discussão, você quer também discutir a questão da propriedade, então o que você tem que ter conhecimento sobre propriedade. O que é atributo patrimonial, atributo político, a questão da função social da propriedade, né? Então, a gente trabalha muito com a questão de formação doutrinária do direito. E lá, por estar dentro do direito da propriedade intelectual, da disciplina, e o grupo de pesquisa, inovação, empresas e atividades econômicas, eles estarem dentro da Faculdade de Direito, nós só aceitamos advogados, né? Então, infelizmente, a gente não tem... não, eu sou advogado, engenheiro, beleza. Mas se você não é um engenheiro, infelizmente, a gente não consegue colocar... você pode até participar das aulas como ouvinte, a gente permite, né? Mas para entrar a fundo, né, como uma exigência do departamento e da Faculdade de Direito, né, você precisa ser advogado. Então, a questão doutrinária, que é dogmática, que o Marcos falou muito, a gente trabalha muito. E para quem entrar, tem que ter essa parte, entendeu? Ou se você talvez não tenha tão forte, mas você vai ser fortalecido. Por quê? Porque para você questionar qualquer coisa, você tem que ser bom. Você tem que saber questionar. Você tem que ter conhecimento nessa área, até no direito romano. Você tem que ter conhecimento nessa área da propriedade intelectual, a formação, os novos envolvimentos e assim por diante. Então, nós temos 2 grupos de pesquisa, mais uma vez, um envolvendo, que eu estou aqui na minha frente com um slide que eu não consegui baixar, né, que é um envolvendo inovação tecnológica e propriedade, com 5 professores com doutorado, especialistas em direito da propriedade intelectual e empresarial. E empresa e atividade econômica, nós temos 12 professores com doutorado. Aí você amplia, pega todo o escopo do direito empresarial. Então, é o que eu tenho para falar, e eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar compartilhando aqui com vários professores, cada um com a sua especialidade, né? Isso aqui é muito interessante, entendeu? Cada um dá um viés no direito da propriedade intelectual. Nós, quando a gente fala propriedade intelectual na UERJ, é a questão proprietária, é patrimonial, né? Então, esse é o viés que a gente dá. E aí, muitas vezes, se você pensar friamente, você acaba complementando o que o Marcos fala, complementando o que a professora do México mencionou, onde ela trabalha com a parte muito do direito social, né? Por quê? Porque, né, num curso de direito, numa sociedade democrática, e na academia, você não tem só uma forma de verificar o direito, entendeu? Você tem formas diferentes, né, e democráticas e diversas de você interpretar e construir teses e realizar divagações jurídicas à sua vontade. Tá? Rosalina, aí é basicamente isso aí que eu tenho para falar. Acho que você está com o mundo ligado aí, viu, Rosalina? Demonstrou, professor José Carlos, demonstrou com muita franqueza e muita sinceridade a sua atuação no grupo de pesquisa, a sua atuação na faculdade, a sua atuação nos cursos de pós-graduação, estrito senso da UERJ, demonstrou como é que faz a captação de alunos e como é que os alunos se comportam num grupo de pesquisa, e que a importância do aluno que especula, a importância do aluno curioso, do aluno que participa, né? E o que é, aí complementou realmente as palestras anteriores, no momento em que o senhor explica, né, como é que o que é estudar propriedade intelectual. Estudar propriedade intelectual é o oposto da dogmática. Estudar propriedade intelectual é não fazer a dogmática. É o aluno estudar o direito a partir da tecnologia. O que é a tecnologia? A tecnologia é uma invenção, é uma criatividade, é a inteligência humana, né, em funcionamento e em dinâmica a todo momento. Então, é muito importante que as universidades estejam, né, com isso bem às claras, e é o que ficou demonstrado hoje aqui, o nosso... E Rosalina, deixa eu só falar um comentário com você. Por exemplo, como se você está falando, por exemplo, a gente tem trabalhado muito lá na UERJ a questão das patentes essenciais, né, que são aquelas tecnologias patenteadas que têm por finalidade, principalmente na área de telecomunicações, se criar uma interoperabilidade. Eu tenho o Samsung aqui, o outro tem uma Apple, e você tem uma tecnologia 5G, né, e o que permite, né, você, utilizando essa tecnologia 5G ou 4G, às vezes ela que é patenteada, você dá a possibilidade, né, das pessoas da Samsung, Nokia, de poder utilizar
né, pagando, entrando numa tecnologia, num licenciamento chamado FRAND, né? Então, a gente tem discutido bastante isso. E aí, você questiona muito a questão da propriedade. Se é uma tecnologia que serve para agregar e ser inserida dentro ser inserida dentro de um conceito de um ambiente produtivo e associativo, né? Então, os atributos proprietários, eles, de alguma forma, eles ficam reduzidos, entendeu? Tem trabalhado muito isso. Então, você insere a tecnologia com o direito. Exatamente, né? A tecnologia e o direito e a harmonia na Sim. convivência, ou seja, a propriedade intelectual também está a serviço da harmonia na convivência, da igualdade e também da inclusão. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, professora, eu fico muito feliz com a sua fala, com a sua participação aqui no nosso evento, e também fico muito feliz com a capacidade que o professor Ricardo Sichel tem de mobilizar todo esse grupo, de mobilizar esse evento, nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, e cumprimento muito o professor Ricardo Sichel por isso, porque é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo, transmitindo isso para os nossos alunos, né, com muito vigor, e para que eles tenham esse incentivo, né, que nós estamos passando hoje para eles, de continuar estudando, de continuar buscando e entendendo que, para além do direito dos códigos, há um direito da invenção, há um direito da criatividade. E esse direito da criatividade, ele vai além da codificação, mas que se serve da codificação, né? Porque também precisa de regras, mas que é muito importante. Então, professor, muito obrigado pela presença do senhor, e o nosso grupo de pesquisa fica sempre à disposição do senhor também, para quando quiser vir falar, ou se quiser também compartilhar informações. Muito obrigada, professor. Obrigada. Professor Sichel, nós terminamos já esse grupo? Professora Rosalina, obrigado pela sua atuação. Nós já terminamos. A professora Marta, como eu imaginava, teve que sair por conta do fuso horário. Eu agradeço a todos que participaram e vamos ter uns 5 minutinhos de intervalo até a próxima mesa, que começa exatamente às 15 horas. Parabéns, Sichel, parabéns, Rosalina. Sucesso, Obrigado, excelente. Parabéns a todos, parabéns, Sichel, principalmente. Obrigada. Obrigado. Nada, até daqui a pouquinho.
Já me vê? Tudo bem? Já te vejo. Pedro, tudo bom? Que mesa bacana, gente. Que delícia estar com Olá, você. doutor Obrigada. Pedro, tudo bem? Me vê? Parabéns pelo prêmio. Tudo bem? Já te vejo. Pedro, tudo bom? Qual dele? Ah, o Pedro. Gente, delícia. Olá. Eu fico feliz de ver vocês. Ô, João, quanto tempo? Pois é, quanto tempo, Pedrão. E aí, como é que vão as coisas? Como diria o Tom, a gente vai levando. É isso aí. Bom te Professor rever, Ricardo, Débora. como vai? Cícero está com o microfone desligado, então a gente não entendeu nada do que você disse. Agora eu já liguei. Você viu a bela homenagem do professor Marcos ao teu pai? Eu estava lá no Eu vi. lançamento. Foi muito emocionante. Bonita. Lá, o naipe. Então, agora eu passo a palavra para a professora Débora, agradecendo a presença de todos. E, professora Débora, a mesa é sua. Boa tarde. É um prazer recebê-los aqui no nosso quarto encontro de grupos de pesquisa em propriedade intelectual, propriedade industrial. A mesa se propõe, é uma mesa carioca, isso é muito bom. Né? Já tivemos mesas internacionais, nacionais e de outros estados, e eu tenho o privilégio de mediar uma mesa com cariocas que estudam propriedade intelectual há muito tempo. É quase de herança, né, professor Pedro? É um legado que a gente não pode deixar cair nem abandonar. Eu sou Débora Lax, sou professora na Unirio de Direito Empresarial e faço parte do grupo de pesquisa de propriedade intelectual. Então, fiquei responsável para abrir, vou chamar o primeiro professor Pedro Barbosa, ele é professor na PUC do Rio de Janeiro, na área de propriedade intelectual também, e depois eu chamo o professor João Assafim. O professor Leonardo está entrando. Professor Leonardo, bem-vindo. Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, professora Débora. Espero que me ouçam bem. Boa tarde, professor João Marcelo Assafim, professor Pedro Barbosa. É um grande prazer. Eu já estava aqui. Professora. Já terminei minha apresentação, já estava apresentando a mesa, professor Leonardo. Primeiro a falar vai ser o professor Pedro Barbosa, depois o professor João Marcelo Assafim, que também é um estudioso na área de propriedade intelectual, já de muito tempo, com mestrado no exterior, inclusive, na Espanha, nessa área, e trabalha desde então com esse tema. E o professor Leonardo Iório, que também trabalha esse tema na Universidade Cândido Mendes, que também tem grupos de pesquisa de propriedade intelectual na sua pós-graduação. E é um prazer, então, poder ouvi-los agora no meio da tarde. Muito obrigada. Professor Pedro. Eu deixo as perguntas que ocorrerem para o final da apresentação. Por conta dessa tecnologia, interromper é meio difícil. Por isso que eu já fiz as apresentações antecipadamente, para podermos seguir e correr bem a nossa apresentação. Muito obrigada. Professor Pedro, a palavra é sua. Boa tarde. Fico feliz pelo convite que me foi formulado pela Unirio, e de especial de rever meu amigo, professor João. Eu leciono na Pontifícia Universidade Católica desde o ano de 2008 e comecei lecionando na Universidade Católica do Rio de Janeiro, junto ao programa de especialização em propriedade intelectual, que vem a ser ininterruptamente o programa mais antigo na América do Sul, versando sobre a matéria. E essa tradição começa no ano de 1999, e anualmente sempre temos uma turma nova sendo lançada, oxalá assim o seja para o ano vindouro.
Mas a graduação da Pontifícia Universidade Católica, alguns anos atrás, teve uma iniciativa para não ficar restrita só a uma questão de eletivas, de disciplinas facultativas, com menor extensão temporal dedicadas ao estudo da propriedade intelectual, de incluir uma matéria multidisciplinar chamada Propriedades, no plural, não só porque o modelo constitucional da tutela desse tipo de situação jurídica subjetiva patrimonial ela é plurima, mas para, ao mesmo tempo, permitir um diálogo entre aquilo que é visto como propriedade no direito civil, aquilo que é visto como propriedade no direito administrativo, aquilo que é tutelado pelo bem jurídico da propriedade no direito penal e, claro, aquilo que recebe a sua tutela específica do ambiente dos direitos intelectuais para a propriedade intelectual. E desde então, há cerca de 10 anos atrás, a graduação ela tem estavelmente lecionado e permitido um debate multidisciplinar sobre a matéria das propriedades. Além dessa disciplina na especialização e na graduação como matéria obrigatória do programa, todos os estudantes formados em Direito têm uma aproximação com esta linha de pesquisa. Recentemente, há 3 anos atrás, a PUC do Rio de Janeiro lançou seu mestrado profissional em Direito Privado, com uma linha em Direito Civil tradicional, um pouco de Direito Processual Civil, um pouco de Direito Comercial e uma linha dedicada ao direito da concorrência e ao direito do concorrente. E desde então temos tido a oportunidade de orientar tese e dissertações voltadas aos temas mais variados da propriedade intelectual, seja para o ambiente das originalidades, seja para o ambiente dos programas de computador e do design, seja para o ambiente das marcas coletivas. Então, a PUC do Rio de Janeiro tem contribuído criticamente através de suas matérias em programa de pós-graduação lato sensu, em programa de pós-graduação stricto sensu e diante da graduação. Mas, além disso, sob o ponto de vista dos grupos de pesquisa, nos últimos 10 anos, eu liderei 3 grupos de pesquisa. Um deles voltado ao recorte patrimonial penal das propriedades intelectuais, que é uma matéria muito maltratada no direito brasileiro. Salvo engano, só autores falecidos se dedicaram a um estudo mais profundo da tutela criminal das propriedades intelectuais. Eu cito, entre todos, o Celso Delmanto. Uma linha de pesquisa que foi voltada à propriedade intelectual e os não proprietários, ou seja, enxergar aqueles que não estão no polo ativo de uma relação jurídica caracterizada pela propriedade intelectual. E o último grupo de pesquisa que eu pude liderar foi um grupo de pesquisa dedicado ao estudo da teoria da concorrência desleal. E esse grupo de pesquisa, que funcionou entre o ano de 2019 e o ano de 2020, acabou sendo profundamente útil para mim, que o liderava, continuar as minhas pesquisas durante o estágio pós-doutoral que desenvolvi à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Direito, junto ao Departamento de Direito Civil, sob a supervisão da professora titular Silmara Quinelato, na qual, entre vários temas, eu me dediquei à pesquisa sobre quem eram os sujeitos da concorrência desleal. Aquele autor falecido, estudioso do direito penal, que até hoje tem uma família que também se dedica à advocacia na área do direito criminal, o professor Celso Delmanto, na década de 70 ele lança o seu curso de concorrência desleal, e lá pelas tantas, quando ele analisa os elementos da relação jurídica caracterizada pela concorrência desleal, ele fala sobre os sujeitos da concorrência, e ele, sobre a lente do direito criminal, falava que a concorrência desleal é um crime bipróprio. Olha que interessante. Nós sabemos que há crimes próprios, que são muito típicos da administração pública, que só o servidor público, alguém a ele equiparado pode ser ofensor, mas que na teoria da concorrência desleal nós poderíamos falar em uma bipropriedade, porque tanto ofensor quanto vítima devem fazer parte do mesmo campo econômico. Isso é um ponto relevante, porque nos últimos 10, 20 anos, especialmente junto ao poder judiciário, os juízos de direito, tem aumentado demandas que vaticinam supostas crises de incerteza cuidando de propriedade intelectual aplicada à teoria da concorrência desleal, agentes econômicos que não necessariamente disputam a mesma clientela. Então, se nós formos focar a uma análise mais técnica proposta pelo professor Celso Delmanto, o que estaria acontecendo com os sujeitos da concorrência desleal? Isso me trouxe uma certa inquietude
que levou ao meu projeto de pesquisa junto à Universidade de São Paulo, que foi concluído esse ano, e que gerou o meu novo livro, que é o Curso de Concorrência Desleal, que vai ser lançado pela Lumen Iuris no próximo mês de fevereiro de 2022. E espero que nós possamos, no futuro, discutir um pouco das ideias que ali eu desenvolvo. Mas eu queria pegar um dos capítulos específicos do meu livro novo, que foi gerado com uma série de insights, de insumos, em que os pesquisadores que eu tive a honra de conhecer e de travar uma relação acadêmica saudável, relações acadêmicas saudáveis sim, porque nem sempre as relações entre orientador e orientandos, nem sempre a relação ela é pacífica. O nosso queridíssimo Humberto Eco, no seu clássico Como Escrever uma Tese, ele narra hipóteses em que orientadores ou supervisores abusam da confiança dos seus orientados, botando eles para fazer uma série de serviços que não tem nada a ver com pesquisa, ou que os põem para minutar textos e depois o sujeito só aparece como coautoria ou algo do gênero. Mas eu tive uma sorte muito grande, porque alguns dos meus pesquisadores hoje estão continuando suas pesquisas, por exemplo, na universidade em Washington, American University, em propriedade intelectual, outros foram para a advocacia na área. Mas uma das questões que me interessa mencionar, no curto tempo que tenho, sobre os sujeitos da teoria da concorrência desleal, cuida sobre qual é o campo de sua incidência tradicional. Então, se pegarmos toda a doutrina do começo do século passado, século XX, é muito comum que as narrativas se deem sobre o ponto de vista do direito empresarial. Ou seja o primeiro caso em que a tese foi melhor discutida no Supremo Tribunal Federal, que é o famoso caso da fábrica Jutá e a discussão sobre o trespasse, ou alienação societária, ou depois o famoso caso Areia Preta, em que também não tínhamos uma lei que criminalizava a questão das marcas, mas muitas das discussões foram dadas com base na teoria da concorrência desleal. Nós sempre estamos falando de um lado uma empresa, de outro lado uma outra empresa. É absolutamente pacífico na doutrina de que o lugar de conforto da incidência da teoria da concorrência desleal tem a ver com os núcleos interempresariais e, como eu mencionei o professor Celso Delmanto, de uma ótica biprópria. Não seria possível, pela teoria tradicional, falarmos de uma empresa de um lado e de uma sociedade simples de outro. Então, quando nós pensamos em teoria da concorrência desleal, é muito útil aquela classificação sobre os setores econômicos. Então, o Estado, primeiro setor, ele costuma ter um papel relevante na teoria da concorrência desleal para regular, minimizar hipóteses de incidência da concorrência desleal, e se a concorrência desleal já tiver ocorrido, de maneira repressora, sancionar aqueles que a tenham praticado. Mas o Estado, a priori, não seria tecnicamente um dos sujeitos ofensor ou vítima de concorrência desleal. Por sua vez, o terceiro setor, partidos políticos, associações, fundações, eles tampouco deveriam ser destinatários da tutela da teoria da concorrência desleal, porque eles não trabalham em disputa de clientela. Eles podem disputar predileções eleitorais no voto, como os partidos políticos o farão, oxalá de maneira legítima ano que vem. Eles podem atrair a fé das pessoas, como os templos assim o fazem, e também são entes do terceiro setor, as associações e fundações que visam atividades culturais, atividades desportivas. Eles podem disputar a ideia de torcedores, mas não próprio uma ideia de consumidor ou de clientela. Me recordo que o falecido professor da Universidade de São Paulo, o professor Valdemar Martins Ferreira, no seu volume 7º do Tratado de Direito Comercial, ele tem uma passagem que é muito feliz, na qual ele diz que não existe nada menos fiel no mundo ou na vida do que o consumidor. O consumidor, ainda que frequente um determinado estabelecimento comercial, uma pizzaria, assim que lança-se, que inaugura-se uma outra pizzaria na cidade, ele curiosamente vai querer experimentar o concorrente daquele restaurante que ele era predileto, ele pode mudar as suas predileções. Portanto, o consumidor ele tende a ser certamente volúvel. Mas quando nós pensamos numa relação consumidor e empresa, uma relação típica à ideia de segundo setor, da empresarialidade, em comparação com uma ideia, por exemplo, do professor João Assafin, se o professor João Assafin
ele é um estadunidense e ele vota no Partido Democrata, ele não tende, a priori, a, nas eleições subsequentes, apoiar o candidato republicano, ainda que o candidato democrata não seja o candidato dos seus sonhos, porque a vinculação de um destinatário de voto ali não é uma relação de necessário intercâmbio. Os votos não estão à venda no Brasil, não haverá promoção para angariação de voto, porque não há uma disputa de clientela nas relações fiduciárias típicas ao ambiente republicano. Portanto, a teoria da concorrência desleal, ela não é exatamente moldada para ser aplicada entre partidos políticos. Porém, e aí entra o meu estranhamento, por que se a doutrina diz que a priori é empresa contra empresa, segundo setor, internamente, o que o judiciário tem se deparado? Nos últimos anos, eu notei um acréscimo de judicialização entre sujeitos que não participam do segundo setor, ou se participam do segundo setor, ou fazem sem um eixo, tipicamente de empresa, em que a causa de pedir e pedido condenatório, a pretensão condenatória é fundada na teoria da concorrência desleal. Então, me recordo de um caso muito interessante que transitou aqui no Rio de Janeiro, professora Safin, que era de uma loja maçom acusando outra loja maçom de desvio de maçons. Me recordo de um caso que chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, em que um candidato a deputado federal para o estado de São Paulo, que fora antes candidato à presidência da República, o senhor Enéas Carneiro, acusara um outro candidato a deputado federal de usurpação da sua imagem, não só sobre a maneira com a qual ele trajava e a sua famosa barba, mas a própria maneira de se exprimir através da voz. Também ali o Tribunal Superior Eleitoral, numa dos obiter dictum do ministro Sepúlveda Pertence, acaba invocando a teoria da concorrência desleal para dirimir um feito que, digo eu, é tipicamente republicano. Nós podemos pensar nas guerras fiscais que temos observados entre alguns entes federativos que praticam alíquotas tributárias mais atrativas, por exemplo, no IPVA, na comparação do estado de Minas Gerais com a comparação de estados como Rio de Janeiro e São Paulo, e não à toa, nos estados onde se pratica a maior alíquota tributária, também se observa que várias locadoras de veículos automotores mandam emplacar o seu carro no estado onde a tributação é menos aguda. E esses conflitos, sejam federativos, sejam de eleitores, sejam futebolísticos, sejam religiosos, acabam se apropriando de um discurso tipicamente da teoria da concorrência desleal, que tem uma razão de ser, porque o grau de belicosidade no sistema empresarial capitalista típico é tolerante, com algum grau de abrasividade. A boa-fé objetiva do direito empresarial é uma. A boa-fé objetiva do direito civil é outra. A boa-fé objetiva nas relações administrada e administração é completamente diferente. Então, esse empréstimo da teoria da concorrência desleal para leituras, para lentes que são menos restritivas com aquela noção do Celso Delmonte sobre crime bipróprio, sobre os agentes econômicos estarem no mesmo setor, segundo setor, e no segundo setor, mais especificamente na empresa, porque nós podemos pensar numa relação de abrasividade, onde os sujeitos de direito do segundo setor não são empresa. Então, imagine um grande escritório de advocacia em que há uma cisão. Os sócios não mais se suportam, grande escritório de advocacia acaba gerando uma cisão, e se discute qual cliente acompanhará qual advogado. Vejam que na minha leitura, na leitura tradicional, aonde incide a teoria da concorrência desleal, nós podemos até falar de violações estatutárias, nós podemos falar de direito civil, de relações abrasivas, mas, teoricamente, temos que tomar muito cuidado numa leitura expansionista da teoria da concorrência desleal, como certos países como Portugal, Espanha e Austrália têm feito para aplicar essas teorias também aos profissionais liberais. E por que proponho eu aqui no meu minuto final que nós devemos ter cuidado em transplantar raciocínios tipicamente de direito comercial para relações civis e para relações baseadas em fidúcia? Quando alguém contrata o doutor Iório, contrata o doutor João, não fazem em virtude necessariamente do melhor preço ou da maior comodidade, mas em virtude de relações de confiança, tal como eu que torço para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que está há mais de 20 anos em crise, não tendo a mudar
para torcer para um outro clube que também tem vermelho entre as suas cores, porque ele vive melhor fase, porque ao contrário das relações onde eu sou consumidor, o meu vínculo é absolutamente personalista, infungível e tendente à perpetuidade, enquanto a teoria da concorrência desleal, sob o ponto de vista dos recortes subjetivos, em geral, se baseia na fungibilidade, na despersonalização e no prestígio à abrasividade que seja conforme a legalidade constitucional. Então, professora Débora, muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu consegui expor de maneira muito sintética aquilo que tem gerado as minhas pesquisas sobre o recorte privatístico da concorrência desleal e o cuidado que nós temos que ter para não tentar encaixar e fazer um leito de Procusto com aquilo que é interessante, divertido e engraçado para qualquer relação da vida humana. Fico muito curioso para ouvir o que meus colegas Leonardo e João falarão em seguida. Muito obrigado. Professor João Assafin. Muito obrigada, professor Pedro. Foi um prazer ouvir. Já tem perguntas aqui formuladas e peço agora para o professor João Assafin fazer a sua palestra. Muito obrigada. Professor, o microfone. Agora, obrigado pela assistência técnica. Espécie do gênero contrato de transferência de tecnologia, mas sem royalties. Professora Débora Laxichel, é um prazer estar aqui. Obrigado pela acolhida na Unirio. Agradeço ao professor Ricardo Laxichel pelo convite. Parece que eu estou voltando para casa, né? Como o Lulu Santos, né? Voltando para casa outra vez, vendo tantos amigos. Professor Pedro Barbosa, que bom te ver aqui. Eu que acompanhei a sua carreira bem de perto, pela admiração que eu tenho ao seu pai. Eu, quando viajei para a Espanha em 93, eu tinha lá o livro dele, a coletânea sobre transferência de tecnologia, que, aliás, era meu tema, né? É meu tema, inspirado por um professor que também já caminhou, que é o professor João Bering, que é economista, me puxou do setor de marcas com a seguinte provocação. Ele dizia: Assafin, há dois grupos de pessoas no mundo, as que têm algo a dizer e as que não têm nada a dizer. Você, Assafin, quer estar em qual grupo? Baita provocação, né? Aí ele... Com isso, eu disse: claro, professor, eu quero estar no grupo das pessoas que têm algo a dizer. E ele, rapidamente, eu que já estudava economia, ele trouxe 2 livros, colocou na minha frente. O mais importante é que ele... estruturas dos professores Castro e Lessa, do Instituto de Economia do FRJ. Isso um pouco que moldou a minha vida, né? O meu doutorado foi terminado em 2002, mas mudou o Código Civil, então em 2003 eu defendi. Não sei quantos anos tem isso, não vou fazer essa conta. Foi uma honra ter o título reconhecido pela Universidade de São Paulo, e no livro, a versão em português, o prefácio do professor Luiz Olavo Batista, que foi nosso representante na Organização Mundial do Comércio. Então, eu conto isso para dizer que eu também fico muito feliz de estar aqui junto com professores como Leonardo Iorio, que é meu superior na Universidade de Cândido Mendes, o professor Marcos Wachowski, Verônica Lagassi, Rosalina Correia Araújo, José Carlos Vaz Dias, Marta Jiménez, que viene desde México, e demonstra uma coisa, olha só que interessante. Nós éramos muito poucos há 30 anos atrás, quando eu comecei a lidar com essa matéria, e somos muitos agora, né? E eu vou citar só rapidamente o COMPED, que foi mencionado pela professora Verônica, que é o Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, que eu faço parte da diretoria já há alguns anos. Agora eu estou no Conselho Fiscal, já fui vice-presidente da região Sudeste, enfim, vários cargos lá. Mas o COMPED, ao lado dos grupos que eu faço parte, ou que eu já fiz parte, eu continuo fazendo, me permite uma coisa. Nós criamos lá um GT, um grupo de trabalho, nos anos 2007, que articula, já desde então, do início, com um nomezinho que eu tive o prazer de dar, na falta de uma outra pessoa, que articulava inovação, propriedade intelectual e concorrência.
mas também tem a palavra desenvolvimento. Então, se vocês me perguntam hoje, né, professora Débora, professor Pedro e professor Leonardo, qual a sua matéria que você se dedica? É uma pergunta que eu via muito na Espanha, e eu digo, eu me dedico a estudar emprego e renda. Emprego e renda. Emprego e renda porque, na verdade, na hora que eu falo de propriedade intelectual, no século XXI, na quarta revolução industrial, eu estou falando de uma forma de se apropriar estrategicamente o resultado da pesquisa aplicada, que é a inovação. E quando a gente pega autores como esse cara aqui, Thomas Piketty, né, professor Leonardo, lá na Cândido Mendes, eu continuo com essa disciplina, que era de um economista. Pois é, Piketty. Estou te ouvindo, Débora, que bom que você falou. Mais ou menos o que esse cara diz na orelha é o seguinte, olha só, olhando para 2008, a gente pode olhar para 2020 e dizer a mesma coisa, a economia não vai parar de crescer, ela continua crescendo. Mas para uns e para outros é verdade. Uns choram, outros vendem lenço. O pessoal que vende a geladeira agora entrou no mercado de comida através das plataformas digitais, e é importante que se diga, plataforma digital sem propriedade intelectual não sobra nada. Tem a externalidade de rede, é o mercado de dois lados, ou de vários lados, né? Como se diz na livre concorrência ou no antitruste. Sim, é verdade, mas olha só, tem a externalidade de rede que tiver, tenha a Big Data, ou o Big Data que vocês tiverem, uma base de dados original que é protegido por direito autoral. E essa é a estratégia. Quem chega primeiro e tem boa propriedade intelectual se estabelece. E isso é importante. Então, o que eu quero dizer para vocês, em linhas muito gerais, a graduação não entrega, na verdade, o que promete. Eu tenho culpa nisso também, como faço parte do núcleo docente estruturante do UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito, eu tenho culpa, claro. Mas a gente entrega para o aluno um carrinho de mão cheio de retalhos, de patchwork. E a gente nem ensina esse aluno como costurar num dia de frio para se cobrir do ataque frio das pendengas jurídicas. E a propriedade intelectual, ela é, por essência, interdisciplinar. Eu aprendi isso quando eu, colaborando para o que veio a ser o programa de mestrado e depois doutorado multidisciplinar lá no NPI, a primeira turma minha era sobre gestão estratégica de marca. E eu comecei a perguntar o que faziam as pessoas e eu percebi que o único cara do direito na turma era eu. E aí eu percebi, professor Pedro, se eu não falasse Esperanto, ninguém ia me entender. E isso mudou muito a minha forma de pesquisar. Tanto é que a minha versão em português do livro, eu procurei escrever sem aquele autor data que eu não gosto muito, ou que a economia consagra. É tudo no pé de página, como os alemães. Uma linguagem o mais direta possível, sem juridiquês, partindo do princípio que quem vai ler o livro sobre transferência de tecnologia é o coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do NIT, são os seus colaboradores, são os pesquisadores, são os coordenadores dos programas de pós-graduação. Então, nessa linha, eu devo dizer que lá na UFRJ temos um grupo liderado pela professora Cone e por mim, que trata da propriedade intelectual e da inovação como um todo. E por conta disso, ela me levou para o que me deixou muito orgulhoso, que é a Comissão de Inovação da UFRJ junto ao CCJE, que tem cooperado bastante com o Parque Tecnológico, e a gente está conversando como faz para unificar aquilo tudo e como a Faculdade de Direito pode ser útil para o Parque Tecnológico. Eu devo dizer mais, olha só, estava falando com o professor Iório, e isso é importante na Cândido Mendes também. O nosso programa não é um programa profissional, nosso programa é um programa acadêmico. E é um programa acadêmico desde sempre. E eu vou dizer mais, a única área das 48 mais uma, que é a área de defesa, 49 áreas do CTC, né, do Centro Técnico Científico, da Comissão Técnica e Científica da CAPES, a mais porosa é o direito. Eu quero dizer que a Lei de Inovação, a partir do artigo 218, né, o direito ao desenvolvimento tem a ver com a dignidade.
é o direito que cada cidadão brasileiro tem de trabalhar e tirar o seu sustento, a sua vida do seu trabalho de forma digna. Isso é sagrado. E só o direito ao desenvolvimento permite isso. Os senhores me entendem. Para que a gente tenha o direito ao desenvolvimento garantido, precisamos da intervenção dos poderes públicos. Não é novidade, né? Tem um montão de livros que vocês podem ler sobre isso. Tem. Cadê a Mariana Mazzucato, que estava aqui? Cadê o Rajun Chang? Enfim, a gente sabe que, vocês sabem que boa parte das inovações mais importantes, começando pela internet, tem a ver com defesa. O Pentágono faz uma demanda, une a universidade com a indústria, quem ganha o certame, se for uma tecnologia militar, vai ter lá um tempo de exclusividade de venda para o governo americano, se for dual, depois vai vender no mercado e, claro, com uma proteção estratégica mundial. E isso é um problema para nós, né? O Brasil tem que estar muito orgulhoso, professor Iório e professor Pedro e Débora, da nossa posição no ranking de produção internacional de publicações qualificadas. Dependendo do critério, a gente está em 14ª posição. No G20 tem esses caras atrás da gente. Mas aí eu pergunto a vocês, qual é o nosso ranking se a métrica de inovação passar pela patente? No USPTO, no INPI americano, no chinês, no japonês? Bom, professor Celso Lage, meu parceiro lá no INPI, e que me convidou, e eu faço parte com muita honra agora da comissão de autoavaliação do doutorado, ele fez uma apresentação linda na nossa comissão do CCJE de inovação, e também fez essa apresentação na Candilândia, professor Iório. A gente tem um convênio ativo, depois o senhor fala, por favor, de 15 anos com o INPI, com mobilidade acadêmica. Isso eu aprendi no Comped. Eu não vejo o estrito sensu como um programa só. E quando a gente vai para o nosso GT lá no Comped, é um programa só do Oiapoque ao Chuí, com pesquisadores do Brasil inteiro, discutindo os mais variados temas, e depois ficamos amigos e produzimos fora do GT. E daí eu conheci o professor Marcos Wachowski, que eu conheci no Comped. O padre Bruno, né, da Unicinos, que saudade dele, já está em outro plano. Quantos amigos nós fizemos? E então, temos também, na Cândido Mendes, então, o estudo a partir da intervenção dos poderes públicos, por isso o direito econômico. E articulado com o desenvolvimento, a primeira disciplina é a análise, na verdade, perdão, é o direito ao desenvolvimento, ou teoria do desenvolvimento, é uma disciplina econômica. E nessa disciplina, a gente trabalha esses autores todos, que os nossos congêneres, seja no NPI, seja no Instituto de Economia da FRJ, um curso multidisciplinar, do qual eu também participei com algumas disciplinas. Por exemplo, vou destacar uma com a professora enfim, agora são tantos nomes, né? Mas eu participei mais uma vez na disciplina sobre sobre abuso de direito de petição com efeito anticompetitivo. Então, esses temas são muito importantes. É claro que a gente, esses dois bonés da instituição pública e da instituição privada, que eu discordo um pouco, porque a mantenedora pode ser privada, mas a universidade é pública. O professor Sichel me perguntou, o que vocês fazem na OAB? Na OAB, a comissão, ela é uma comissão para efeitos puramente institucionais, ou vocês têm pesquisa? Não temos pesquisa. E a comissão da OAB, a qual eu presido, recentemente conseguiu, juntos as várias comissões do Brasil, posso destacar Distrito Federal, Minas Gerais, que foi a líder nesse evento, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro, fizeram o primeiro encontro das comissões de concorrência da OAB. Veja, foi o primeiro. E a mesa que me coube, claro, concorrência e inovação. Então, acho que é um oceano azul, sabe? É algo muito importante essa articulação entre tecnologia e direito. E quando a gente fala em desenvolvimento, voltando para o Piketty, sim, a economia cresce, mas ela acelera mais rápido do que cresce. Então, a política pública deve atuar nessa velha questão da distribuição da riqueza. E eu vou lhes dar destaque do antitruste.
Aí você vai dizer, João, você é um entusiasta da defesa da concorrência? Não, eu aprendi com o João Berry inicialmente, mas é inevitável. A Agenda do Desenvolvimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, iniciativa do Brasil e da Argentina, juntos, curioso, né? Fora do futebol, a gente faz coisas muito legais, dentro também, mas com alguma rivalidade. Das 45 recomendações, o que eu posso dizer é que pelo menos 14 que a gente traz para a sala de aula trata de concorrência. Proteção do emprego, da micro e pequena empresa, das práticas leais de comércio, mas fundamentalmente concorrência. Então não adianta acumular se não se distribui. Outros temas como o crescimento das plataformas digitais, que foi resultado de uma das pesquisas lá da Cândido Mendes, que me permitiu ser o relator, né, o internacional reporter, o rapporteur, en français, da Liga Internacional de Direito da Concorrência sobre o crescimento das plataformas digitais, né? E a pergunta era, são grandes? É um problema o gigantismo das plataformas? Cabe controle social? Esse controle, qual seria? Seria o antitruste? E se for, precisa mudar o direito positivo? Eu vou ao contrário, né? A conclusão na época, a resolução que foi aprovada pelos 11 países que responderam ao meu questionário foi no sentido de que sim, é um problema, deve haver sim controle social, o antitruste é o caminho correto e não é necessário alterar o direito positivo porque ele dá conta do recado. O que a gente ainda não resolveu é a relação entre, por exemplo, Big Data e posição dominante. E o que mais que eu posso dizer para já caminhar para o final? Lista de assuntos, né, que a gente estudou e que vem estudando, contratos de transferência de tecnologia, como falou José Carlos Vaz e Dias, as cláusulas, FRAND, as alianças estratégicas, vacina, olha só, gente, vacina, o que é? É pesquisa aplicada, não é outra coisa, né? Eu me ressinto da gente não ter uma vacina genuinamente brasileira, porque, afinal, se a gente tem um orçamento, eu não sei de quanto, mas poderia dizer 4,5 bi ou 5 para CAPES, já agora é menos, foi cortado lamentavelmente, mas era isso, CNPq outro tanto, os fundos setoriais, petróleo já chegou a 13 bilhões, não importa. Mas o fato é que a gente publica de uma maneira vigorosa, linda, dá orgulho, mas a gente não vê o eco dessas publicações na propriedade intelectual. O uso estratégico da propriedade intelectual não acontece. Eu queria ver os brasileiros, como os americanos, né, que vão para Seattle, montam a sua companhia, a plataforma é o mundo, contratam engenheiros da Índia, chineses, capital da China e do Japão, e a plataforma é o mundo. Perguntar, eu já falei isso outras vezes, mas vou falar de novo, perguntar para uma menina assim, de 4 anos, 5 anos lá nos Estados Unidos, vendendo limonada, e aí você pergunta para ela, você trabalha para quem? E ela responde, I have my own company. Então, é isso. Acho que o Brasil precisa de uma política de propriedade intelectual para pesquisa aplicada. O papel do pesquisador não é pesquisar o que ele quer, o que ele tem vontade. A própria CAPES avalia a demanda social. O papel do pesquisador é melhorar o mundo. Nós não chegamos aqui onde chegamos todos, de uma maneira ou de outra, com capital público, com dinheiro que faltou para alguma coisa, que faltou para o alimento de alguém, faltou para uma política pública, à toa. Temos que devolver, como diz o professor Denis Borges Barbosa, para a sociedade o que a gente aprendeu usando esse recurso. E, por fim, o professor Pedro falou da concorrência desleal, né? Eu posso falar que tem um monte de coisa bacana por aí para vocês, alunos de graduação, estudarem, né? Inovação predatória, quem estudou o primeiro caso do Microsoft, eu, como advogado, fui responsável, junto com o professor Aurélio Vander, né, pela primeira representação antitruste contra a Microsoft na América Latina, por abuso de propriedade intelectual. Uso estratégico da propriedade intelectual, recuperação judicial. Olha só, societário, o artigo 4º da lei das SA, avaliação, hoje, se tiver uma fusão entre duas companhias, vou usar um caso fácil, para não complicar, a compra da Colinos pela Colgate. Só pelo fato da marca Colinos
ter 47% de cota de mercado, fez com que a operação, na época, em 750 milhões, eu acho que de dólares, não tenho certeza, para a gente ver, mas o fato é que 60% do valor foi pago pela marca, só pela marca. Então, não dá para, por exemplo, uma companhia, um perito, ou um contador, ou que seja uma das Big Four, dizer, eu vou avaliar isso aqui em recuperação judicial só olhando para a margem. Não, o que vale mais é a marca. Precisamos contratar lá o Eduardo Tomia, da Brand Analytics, que está com outro nome, agora é Cantar, mudou de nome de novo, mas seja como for, um grande especialista em propriedade intelectual, porque você não avaliar corretamente na forma do artigo 4º é, de alguma maneira, nesse caso, violar credores, e de outra maneira, no caso de fechamento, violar o direito dos minoritários. E concorrência, mercado dos lados, já falei, concorrência desleal e motores de busca. É bom olhar, né? É um tal de concorrente usar a marca do outro para, na hora da busca, né? A gente tem que entender como é que o consumidor escolhe, faz a pesquisa de mercado dele, a pesquisa de consumo na internet. Será que 100% passa por um motor de busca? Ou não, ele vai direto, decora e digita? E me surpreende que, num caso judicial, não vou dizer o Estado, porque tem segredo de justiça, a discussão sobre concorrência desleal, professor Pedro, foi páginas e páginas de hesitações e impugnação sobre se seria o único mercado relevante, brick and mortar, tijolo e cimento, e a plataforma digital no marketplace. E pronto, eu vou encerrar falando sobre base dogmática do professor José Carlos Vaz e Dias. É muito importante a base dogmática, sim. É um direito subjetivo patrimonial que está em questão, mas, basicamente, se a gente não entender o que a gente está examinando, a natureza jurídica, vai ser muito difícil. E eu conto com vocês, alunos da graduação, para mudar o mundo, porque se nós não tivermos a exata compreensão do que é a propriedade intelectual, do seu uso estratégico, como ela funciona, o Brasil não vai ter empresas competitivas no mundo. Então, é isso que eu desejo. O Brasil com empresas competitivas de capital nacional, com tecnologia nacional e vencendo. Então, eu já sei que me alonguei, agradeço a oportunidade e deixo um abraço para o professor Ricardo Sichel, que aqui está. Muito obrigada, professor João Safim. Um prazer ouvi-lo. Muito bom. O professor Ricardo ficou curioso, já quer fazer comentários, né? Não sei se eu faz agora ou no final. Um pequeno comentário. Fazer um pequeno comentário agora sobre o que o professor João Marcelo falou, sobre o papel da universidade, a questão da pesquisa. Publicamos muito poucas patentes. Num projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido com a professora Ana Bialek, da Universidade de Varsóvia, lembrando que a Universidade de Varsóvia é uma universidade pública, ela me falou que, para mudar essa linha, a Universidade de Varsóvia se tornou titular de ações de empresas de inovação tecnológica. Com isso, ela participa do projeto, participa da linha e fomenta também o desenvolvimento econômico, coisa que órgãos públicos no Brasil já podem fazer pela lei do bem, tendo controle minoritário. Porém, nós esbarramos sempre na questão do orçamento. Mas, para não ser um palestrante, nem ocupar a palavra de ninguém, passo de novo a palavra à professora Débora. Obrigado. Obrigada, professor Ricardo. Comentário sempre pertinente. Agora passo a palavra para o professor Leonardo Iório, que vai falar das pesquisas, né, da Cândido Mendes. Muito obrigada, professor. Professora Débora, muito obrigado. Débora Lax, é um prazer muito grande revê-la e recordar, obviamente, os nossos tempos de doutorado no UPERJ da nossa UCAM. Queria agradecer também o convite do professor Ricardo Sichel. Ele estava aparecendo, mas já não estava, depois não ouvi mais. E cumprimentar e parabenizar também já tanto o professor Pedro Barbosa, que falou primeiramente, pelo nosso, digamos assim, diretor e coordenador emérito do nosso mestrado em Direito. Sempre coordenador, professor Safim, que se engajou nessa visão prospectiva, nessa visão, sobretudo, visionária, visão visionária, melhor dizendo, né? Esse projeto visionário da UCAM,
do programa de mestrado em Direito, com uma visão interdisciplinar, multidisciplinar e avante do seu tempo, né? É curioso que a Cândido ela completou 120 anos, a mantenedora de fundação, nesse mês agora de novembro. Mas nós, historicamente, comemoramos os 120 anos quando as aulas se iniciaram, de sorte que vamos comemorar os 120 anos no dia 2 de junho do ano seguinte, 2022. E a universidade, quer dizer, a mantenedora, ela nasce desde aquele momento, em 1902, num espírito universitário, né, num espírito exatamente de uma ideia muito forte de intercâmbio, de internacionalização. O nosso fundador, o Conde Cândido Mendes, avô do nosso reitor, do professor Cândido Mendes, foi, sobretudo, um jurista muito voltado para os direitos fundamentais, influenciador de vários institutos, como o Sursi, na área penal, pouco explorado do ponto de vista da sua contribuição histórica no campo dos direitos fundamentais, e nos deixou, sobretudo, na universidade, naquilo que também já vinha a ser a herança do seu pai, o senador Cândido Mendes, o viés do humanismo, da humanização do direito, da humanização das relações, e eu acho que isso, sobretudo, também é uma influência muito grande, não só no nosso curso de Direito, não só na nossa graduação em geral, como também na pós-graduação, e eu queria até usar aqui as palavras do professor Assafin, que achei muito interessante, quase iniciei por elas, e que revela realmente o espírito Cândido Mendes em toda a sua força, que é o que queremos dos nossos alunos, mudar o mundo. Queremos do nosso aluno que ele possa fazer o diferente, até porque tem toda a correlação com o espírito do nosso reitor, ainda no auge dos seus 93 anos, com mais de 7 décadas de publicação, com a sua figura de intelectual engajado, aliando sempre a teoria, obviamente, a prática, a ação. Então, no nosso programa de Direito Econômico e Desenvolvimento Humano, nós temos as duas, né, principais linhas de pesquisa. Uma delas é o desenvolvimento humano, empresa, tributação e responsabilização civil, penal, etc. E o outro é a área de desenvolvimento, regulação e inovação. E eu diria aos senhores que, muito especialmente, nessa nossa visão de intercâmbio, os nossos laços com o INPI, como o professor Assafin já destacou, há mais de uma década, são muito importantes, são muito relevantes, né, socialmente, inclusive, e eu poderia dizer que, em nome da Cândido Mendes, junto ao INPI, a Cândido Mendes se sente em casa no INPI, e o INPI se sente em casa na Cândido Mendes ao longo desse trabalho, muito bem costurado, professor Assafin, pelo seu espírito criador, pelo seu espírito, sobretudo também de manter laços, né? Criar, fortalecer e manter laços, como ao longo de anos foi a marca sua, né? E continua sendo, mais do que nunca, no nosso mestrado. Eu gostaria de dizer que, dentro dessa visão, dentro das nossas linhas de pesquisa e dos nossos grupos de pesquisa, vai muito me interessando um tema, como até o professor Assafin colocou, no que diz respeito à pessoa humana. Não vou aqui usar a expressão, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sobre o risco de utilizá-lo de uma forma assim, muito líquida, e não é esse o meu objetivo. Mas, sobretudo, nós podemos, dentro dessa nossa visão crítica, dentro dessas nossas visões reflexivas, fazermos um esforço, sobretudo epistemológico, para poder contribuir ainda nesse momento em que nós vivemos um marco nas nossas vidas, nós vivemos um marco mundial, nós vivemos um marco que vai ter que afetar todas as áreas do conhecimento, que é a pandemia, que vem sendo a pandemia, e, muito especialmente para mim, as relações no que diz respeito ao desenvolvimento, políticas públicas e direitos fundamentais, nessa longa discussão, inclusive, que nós temos em relação àquilo que vem de ser, para alguns e para outros não, o neoconstitucionalismo. Eu acho que esse ponto
o direito cada vez mais aberto e cada vez mais próximo às outras áreas do conhecimento, assim como às outras áreas também do conhecimento, né? Afinal de contas, jurista que é só jurista é um pobre jurista. Agora a frase eu não me lembro se é do professor Miguel Reale, eu não estou me recordando agora, mas eu fui citar porque ontem, no lançamento do livro da professora doutora Margarete Dalcomo, ela cita uma frase que diz: médico que é só médico, pobre médico. Alguma coisa assim, não literalmente. Então, é justamente essa visão prospectiva, essa atuação visionária do nosso mestrado foi trazer essa interdisciplinariedade ou multidisciplinariedade, porque também esses conceitos são muito variados, né? E hoje essa problemática que nós temos, até do que já se vem chamando muito bem de jurisprudência de crise, também vai influenciar em todos os campos, né? Seja na área empresarial, seja na área de inovação, e o direito, obviamente, ele é peça fundamental disso. Ou seja, quem é que vai, na verdade, ponderar entre valores, às vezes, a serem escolhidos, diante desses hard cases, por exemplo, como nós vemos num aumento, né, crescente da atuação do Supremo Tribunal Federal. Não vou nem falar do Judiciário, como todos, mais especificamente do STF, quer dizer, no que alguns chamam, né, do neoconstitucionalismo, inclusive nesse renascer, talvez, ou dessa entronização dos princípios constitucionais, mas que, ao mesmo tempo, também nos trazem uma série de dificuldades para que nós possamos enfrentar, já que, diante da colisão de princípios constitucionais ou de direitos fundamentais, alguém tem que trazer essa solução, alguém tem que fazer esse balanceamento, alguém tem que fazer necessariamente, e isso a obra do Roberto Alexis vem muito atualmente ganhando espaço, como é que nós vamos fazer essa ponderação de valores. E agora, nesse momento da pandemia, sobretudo, quando é que nós vamos fazer essa ponderação de que direito fundamental vai falar mais alto, de que direito fundamental vai poder se destacar mais no campo, por exemplo, das políticas públicas. Ou seja, esses direitos fundamentais, às vezes, eles se chocam, como nós vimos agora se chocar e abrir miríades de opiniões sobre, por exemplo, o conflito entre economia e saúde, ou economia e vida, ou saúde e religião, por exemplo, né, na recente decisão da DPF 811, em que justamente havia a limitação da restrição dos eventos religiosos, e isso nos traz exatamente essa problemática de possíveis conflitos entre princípios e direitos constitucionais num momento extremamente excepcional, que é esse período da pandemia. Então, o professor Assafin também, por exemplo, estava citando, e eu acho que dentro do nosso programa, dentro dos vários grupos de pesquisa, essa questão relacionada ao desenvolvimento, aos direitos fundamentais e às políticas públicas, uma preocupação, por exemplo, é a proteção ao trabalho. E isso eu estou citando porque volta à preocupação que é a humanização. Esse queria ser o meu tom nesse aspecto do desenvolvimento dentro das nossas linhas, né? É essa ideia da necessidade da humanização da ciência, por exemplo, da humanização das tecnologias. Então, é preciso também que nós tenhamos uma visão dentro do direito associada à filosofia, associada à ética, no sentido ou moral, como preferirem, se usarem ou não como sinônimo, justamente para que nós possamos avançar nesses limites e na construção daquilo que vem de ser a própria cidadania. O professor Pedro Barbosa, por exemplo, na sua interessantíssima exposição, e mais que atual, citou uma palavra que por acaso me recordou um texto ontem que eu estava debatendo com os alunos da graduação sobre a questão do consumo. E eu trazia, então, um texto do antropólogo argentino Canclini, Néstor Canclini,
em que ele abordava exatamente, embora no final dos anos 90, o texto não é um texto, eu não sei nem se a obra está atualizada, a minha é de 97, e ele trazia justamente essa reflexão entre aquilo que é cidadania e o que o consumo, né, do mundo capitalista ocidental e dentro de uma política neoliberal pode influenciar no conceito de cidadania, pode tornar efêmero o conceito de cidadania. E da mesma forma que nós usamos e trocamos os produtos, nós também podemos achar que as relações, por exemplo, de trabalho, também são mais efêmeras e precisam de menos cuidado, menos intervenção estatal. Então, essas reflexões são interessantes e acho que, dentro da abrangência daquilo que vem de ser o desenvolvimento e o desenvolvimento humano, o nosso programa de mestrado segue essa marca, que é uma marca da Cândido Mendes, inclusive no âmbito da pesquisa, e aí vem a importância da interação, que sempre foi uma marca do nosso reitor, que é a integração entre os vários centros de pesquisa. Por exemplo, como nós, de uma forma muito particular, da qual muito me orgulho, temos o Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, que sempre vem procurando investigar e trabalhar as ideias do Dr. Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, exatamente, e para mim muito especialmente, no que diz respeito a essa visão humanista, né? Embora recentemente até eu fiz uma entrevista, né, com o professor Cândido Mendes, acho que final do ano passado, e ele, ao final, depois de falar muito sobre o humanismo, e inclusive sobre aquilo que vem de ser o mais ser do homem, quer dizer, ultrapassar a própria essência do ser humano, ele ainda chegou a colocar em jogo: será que nós, enfim, sabemos o que é humanismo? Será que nós conseguimos construir o humanismo? Ou será que, de fato, ele está apenas numa Constituição? Eu aqui não estou dizendo que a Constituição seja um pedaço de papel, e nem só no seu sentido sociológico, não vamos aqui deixar o La Salle em briga, mas principalmente naquilo que nós temos que ainda, volta ao professor Assafin, procurar mudar o mundo e mostrar isso ao aluno, que precisamos caminhar nas mais variadas áreas, e acho que, nesse aspecto também, seja no direito empresarial, seja no direito econômico como um todo, até mesmo dentro de uma visão econômica do direito, né? A importância de nós nunca perdermos de vista a visão daquilo que é o ser humano na sua essência, né? O não coisificar o ser humano. E nesse momento da pandemia, em todas essas discussões que nós trazemos sobre vacina, sobre o uso de máscara, sobre distanciamento, sobre lockdown, etc., isso nos traz ainda uma série de desafios que certamente nós precisaremos enfrentar, e o mundo não será o mesmo, nem o direito será o mesmo, nem nenhuma área do conhecimento será o mesmo após isso, para que nós possamos justamente, e isso é a importância, sobretudo, da pesquisa, e a nossa Universidade Cândido Mendes tem esse comprometimento com a pesquisa para poder melhor criticar, compreender, buscar nortes. E ontem eu vinha conversando com uma pessoa da área médica, e que ela estava dizendo: mas a medicina, em alguns momentos, ou a própria ciência, ela também tem posições diferentes. Toda a área, todo o campo da ciência tem divergências e tem também visões que depois são superadas, mas o que importa é que nós possamos dominar, que nós possamos dar conta disso, entender e trazer isso para o ambiente acadêmico, né? Eu fico muito satisfeito como educador em ver, por exemplo, uma reunião de um grupo de pesquisa onde nós conseguimos congregar alunos da graduação, alunos da pós-lato sensu, alunos da pós-estrito sensu, professores às vezes que não são da casa, mas estão ali interessados em entender, em pesquisar, e quando às vezes algum aluno diz: mas a minha pesquisa está me incomodando, eu digo: excelente, se a pesquisa não incomodar ou não lhe fizer diferencial mais nenhum, já não é mais pesquisa, é uma outra coisa. Então é essencial que a pesquisa possa despertar em nós exatamente
essa vontade, esse gosto, esse desejo por saber, por conhecer e por mudar o mundo. Então, sem querer me delongar muito, e até deixando claro aqui que porque isso é um tema que esse não era objeto, obviamente, da minha fala, e eu não quero deixar aqui uma afirmação de que vivemos ou não num mundo neoconstitucionalista. Eu coloquei aqui como sabemos que existem essas colocações. Eu acho que as reflexões que o neoconstitucionalismo traz para nós, principalmente nessa área, né, nesse recorte que eu fiz de políticas públicas, direitos fundamentais, e aqui para nós o desenvolvimento, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão do marco histórico, daquilo de como a nossa Constituição, de como o nosso direito público se modificou. Eu, assim, desde que me formei no século passado, eu realmente noto muito isso. Né? Antigamente, falar para um civilista sobre direito civil constitucional, direito constitucional civil, parecia um sacrilégio, e hoje a constitucionalização, todos esses direitos, ela já se torna muito mais palatável, eu diria até melhor aceitável, e mais ainda numa questão que é esse ampliar cada vez mais da jurisdição constitucional, principalmente pelo controle de constitucionalidade, né? Pelo exercício diário do controle de constitucionalidade, de tal maneira, e eu acho que essa comparação, eu não sei se realmente eu estou velho nesse aspecto, mas essa comparação, quando eu vejo os jovens tendo assim, um acesso muito próximo, um acesso muito amplo, é claro que as redes sociais e a internet facilitou muito isso, aos julgamentos, aos ministros do STF, a vida dos ministros, ao dia a dia, e a íntegra, né, o processo integral, coisas que no nosso tempo seriam muito mais difíceis, e isso facilita muito também a pesquisa. Mas dentro dessa linha, e por aí eu vou fechando, a questão de se vivemos ou não num período pós-positivista, né? Ou seja, como está e o que a pandemia também vai mudar, e isso é uma preocupação que o nosso programa, sobretudo, tem de trazer na Universidade Cândido Mendes, não só no ponto de vista do direito econômico, mas do desenvolvimento, que é se vivemos ou não no tempo de um pós-positivismo, e acredito que estamos caminhando para isso, ou seja, já não vivemos mais apenas num positivismo jurídico puro e simples, já há um abraço maior, um amplexo entre o direito e os outros campos do conhecimento, e também com aquilo que, não sei se ainda essa palavra ainda é tão, que é o justnaturalismo. Isso nos traz uma série de outras preocupações, uma série de outros problemas. Não estou aqui também assumindo nenhuma das posições. Acho que qualquer radicalismo sempre é muito perigoso dentro do direito, e não podemos também simplesmente abraçar apenas um dos lados, muito menos o lado pura e simplesmente, nem de fazer justiça pela justiça, dentro da visão de cada um, e nem, ao mesmo tempo, o positivismo exacerbado. Mas fica sempre a questão que, atualmente, diante dessa colisão entre direitos e princípios, quem vai escolher qual princípio há de prevalecer? Qual princípio vai prevalecer, no caso concreto, a vida ou a economia? E se vai prevalecer a vida, quais são os fundamentos? Se vai prevalecer a economia, quais são os fundamentos? E será que, ao final e ao fim e ao cabo, essas várias, por exemplo, políticas públicas, como nós vimos, e ainda mais assim apimentada, por exemplo, pela discussão que agora juro que vou caminhar para o fim, na problemática que surgiu dos vários conflitos de competência, né? E vejam que a questão da competência concorrente, ou seja na área legislativa, ou da competência comum na área administrativa, já era um modelo da nossa federação, um modelo da nossa Constituição, mas isso também tornou muito mais acalorado esse debate nesse momento. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Dr. Ricardo Sichel pelo convite, é um grande prazer estar aqui, agradecer mais uma vez a professora Débora Lax, professor Pedro Barbosa, foi um grande prazer ouvi-lo, estar aqui, dividir a mesa com tão ilustre colega e, sobretudo, professor João Marcelo Assafin, se assim posso dizer, nosso diretor e coordenador sempre.
Muito obrigado. Senhores, foi um prazer tê-los aqui e poder moderar essa mesa. O tempo foi curto. Temos perguntas e eu vou encaminhá-las por e-mail, né? Acho que, até porque nós temos uma outra mesa a seguir e uma pena. Lamento pelos ouvintes e lamento por mim, que é um momento que eu também aprendo, né? Muito bom. Então, um prazer enorme ter tido vocês aqui. Espero podermos continuar, né, esse grupo de pesquisa e as atividades dos grupos de pesquisa com a colaboração também de vocês, porque a gente retoma sempre com os anais e tudo. Então, é muito bom tê-los aqui e compartilhar tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Tchau, Pedro. Tchau, Débora. Prazer vê-los. Igualmente. Sichel, consegue me ouvir bem? Conseguem me ouvir bem, professor Mauro? Que bom, prazer. Renovado, né? Porque já nos vimos em outras ocasiões. Acho que seu som está desligado. Professora Patrícia, boa tarde, prazer em revê-la. Igualmente, será um prazer. Professora Patrícia, eu sugiro que a senhora comece, que vou ver onde é que está a professora Suzana. Ela deve se atrasar um pouquinho, então eu vou começar. Nós já estamos... Vai começar agora a compartilhar? Pode começar agora. Então, boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite ao professor Ricardo Sichel, que é o líder do nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Há alguns anos convivemos juntos, a despeito da minha formação em Direito Civil e de minha especialidade em Responsabilidade Civil, o professor Sichel, sempre confiante na nossa interdisciplinariedade, me deu a honra de coordenar essa mesa, juntamente com os professores, né, que farão a palestra, Mauro Catarino, Vieira da Luz e professora Suzana Borchiver. A professora Suzana, né, já me deu a deferência de colocá-la em segundo lugar, professor Mauro, porque ela é pode-se dizer assim, uma parceira institucional. A professora Suzana está conosco no nosso grupo de pesquisa, liderado pelo professor Ricardo Sichel, há alguns anos, né, representando e trazendo todos os resultados de suas pesquisas coordenadas na UFRJ, e por isso a deferência ao senhor, professor Mauro, para poder iniciar, pode-se dizer assim, toda a apresentação com relação aos resultados da pesquisa. Eu vou, em primeiro lugar, apresentá-lo. O professor Mauro Catarino é doutor em Engenharia da Produção pela Poli-USP, mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo, é graduado em Ciências Econômicas pela Unesp e pesquisador econômico do NPI. Ele atua como coordenador de Relações Institucionais do Instituto em São Paulo, professor da Academia de Propriedade Intelectual do NPI, que nós sabemos que tem um estudo bem avançado com relação à pesquisa, e coordenador dos grupos de pesquisa, iniciativas locais em propriedade intelectual e do grupo de estudos estratégicos em PI. Eu acho que é um grupo só, mas como ele traz vários temas, inclusive de inovação para a defesa. Eu queria dizer que é uma grande honra estar aqui coordenando essa mesa por dois aspectos, não só para o MPI estar sempre conosco nessas investidas institucionais. Há muito tempo, nós fizemos, há uns 2, 3 anos atrás, quando não estávamos nessa situação da pandemia, fizemos um encontro, mas foi um encontro mais local, e fizemos a mesma ligação, ou seja, de troca de resultados de pesquisa, e depois, hoje, já
pelo que tudo aqui é anunciado, né? Eu venho acompanhando os encontros desde a manhã, nós já temos uma envergadura internacional, e isso muito por conta da inserção do professor Ricardo Sichel internacionalmente, com os nossos resultados de pesquisa, que também, pela batuta da professora Rosalina Araújo, vem trazendo esses resultados pela nossa revista de Propriedade Intelectual. Então, professor Mauro, com um grande prazer, eu passo a palavra ao senhor. O senhor tem de 20 a 30 minutos, porque eu queria também aqui dizer aos senhores que, infelizmente, o professor Vinícius Bogea não poderá estar conosco, ele foi a uma reunião fora do Rio, representando o INPI, e a sua conexão de voo atrasou, e, obviamente, não pôde se apresentar num lugar inapropriado. Então, aqui, nossas desculpas, e dizendo também que vamos sentir falta do professor Vinícius. Obrigada. Professor Mauro, fique à vontade. Professora Patrícia, boa tarde. Professora Suzana, boa tarde. Mais uma vez, prazer em revê-las. Eu estou bem contente, muito motivado por estar aqui com vocês, participar dessa discussão, desse quarto encontro, e eu vou trazer aqui para vocês a experiência de 2 grupos de pesquisa que a gente conduz lá no INPI, não é? Eu vou detalhar um pouco mais aqui essas discussões, e de antemão, assim, queria deixar claro que eu estou muito honrado, a gente acha que é muito importante os grupos dialogarem. Então, professora Patrícia, agradeço aqui em seu nome a organização desse evento, junto com o professor Sichel, é claro que é, né, o patrocinador de todo esse projeto. É muito bom para o tema, e é muito importante para a discussão isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e vou fazer uma apresentação, procurar fazer uma apresentação bem rápida, bem direta, em alguns pontos que nos parece, né, que são importantes para a condução dessa discussão no âmbito dos grupos de pesquisa, né? Vamos lá ver aqui se eu consigo operar aqui, só um instante. Ok, compartilhar. Ok. Esta aqui. Muito bem. Ok. Então, como eu disse, espero que vocês estejam vendo aí a apresentação, acredito que sim, né? Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco da experiência que a gente tem nesses 2 grupos de pesquisa aqui, que são grupos ligados à Academia da Propriedade Intelectual do INPI. Um é o Iniciativas Locais em Propriedade Intelectual, é um grupo que eu toco junto com o Araquém Alves de Lima, né? Que é um outro professor da academia. E também a gente tem um outro grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos Estratégicos em Propriedade Intelectual e Inovação para a Defesa, que a gente toca junto com o professor Sérgio e uma porção de outros professores, colaboradores, entre os quais é um prazer ver aqui a Suzana, que ativamente participa lá das outras discussões que a gente conduz no âmbito do GPID. Então, a ideia aqui, a gente se organizou para trazer, assim, questões que são gerais desse grupo, né, que a gente entende que sejam relevantes para a gente compartilhar aqui com vocês. Também tem questões específicas a cada um desses grupos, mas que nós entendemos que também vale a pena a gente colocar num ambiente desse aqui, que a gente tem a oportunidade desse momento, que é de troca, de diálogo. E, por fim, alguns desafios, né? Que a gente, digamos assim, a gente percebe, né, a partir da experiência do grupo, que são relevantes, que merecem também ser objeto aqui da nossa atenção. Bom, a primeira coisa importante que vale a pena, a gente entende que vale a pena destacar aqui com vocês, é que, assim, são 2 grupos, evidentemente, são 2 objetos diferentes, e eles têm, vamos dizer assim, uma parte que ela é comum e uma parte que ela é específica, evidentemente. O que elas têm em comum é que eles são grupos que eles procuram trabalhar a questão da propriedade intelectual no contexto da inovação. Isso é um recorte específico, né? Os 2 têm isso.
Em particular, o GPID, ele procura aquele espaço em que inovação, propriedade intelectual acontece num contexto particular da defesa ou dos interesses da defesa, digamos assim, em termos científicos, técnicos e de competência. Pronto, se a gente quiser situar melhor essa discussão. O grupo do GPID está olhando para esse espaço aí. E o grupo que a gente trata lá como sendo o grupo ILP, ele também está olhando para a inovação e para a propriedade intelectual, mas no contexto de política pública local, né? Aquela política pública que ela tem um impacto tipicamente subnacional. Então, é desses dois grupos que a gente vai tratar, que a gente vai discutir, que eu vou apresentar os aspectos que eles são comuns, os aspectos que eles são específicos e alguns desafios. Enfim. Professor Mauro, sem Pois querer não? interrompê-lo, o compartilhamento não está ativo para nós. não Vê se tá o senhor ativo? consegue, não. Peraí, poxa vida. Vamos lá, mais uma vez. Eu achei que estava. Aqui, ok. Vamos ver, selecionar tela. Agora sim, professora? Agora sim, obrigada. Eu não quis interrompê-lo porque eu estava conseguindo entender mesmo sem o compartilhamento, mas agora é melhor. Obrigada, hein? Espero que fique melhor, né? Então, desculpa, esse aqui foi o primeiro slide aqui que eu destaquei. Ele tá aparecendo, não, professora? Está agora iniciativas locais em propriedade intelectual. Isso. Muito bem, obrigado. Os dois grupos que eu já estava entendendo como um só, de tão abrangente, mas está ótimo. Então, esse era o desenho em que a gente procura, professora, situar o que eles têm de específico, né? Um orientado para compreender como é que a propriedade intelectual opera nesse contexto de política pública e de inovação, e o outro é como é que a gente trabalha a questão da inovação e da propriedade intelectual no contexto da defesa, né? Então, eles têm, como se fosse assim, eles têm um escopo comum e um escopo específico, né? Que, na verdade, é interessante isso, é todo esse escopo específico que confere a dinâmica de trabalho dos grupos, diferenças que elas são importantes. É muito interessante, digamos assim, gratificante do ponto de vista de pesquisa e de ensino também, né? Porque são coisas bastante diferentes do ponto de vista prático. Só um detalhe aqui, aproveitando a oportunidade aqui, no âmbito da defesa, ele é composto por pesquisadores que são civis e militares, né? E os militares que compõem esse grupo de pesquisa, eles são militares de todas as áreas de defesa. Quer dizer, a gente tem pessoal da Marinha, pessoal do Exército, pessoal da Aeronáutica, que se juntam ali para discutir como é que a propriedade intelectual opera no contexto a partir da inovação no âmbito dos desafios da defesa. E aqui, do ponto de vista da ILP, de política pública local, né, em que a gente reúne os interessados nesse tema, a diversidade, o perfil do pesquisador é extremamente heterogêneo, né? A gente tem de pessoas interessadas em política pública local, interessados enquanto pesquisadores, quanto atores que atuam, né, efetivamente em iniciativas que têm essa configuração das mais diferentes formações. Aqui a gente também tem na área da defesa de diferentes formações. Enfim, então a gente tem esse escopo e esse era o primeiro ponto de apresentação para vocês. O que a gente tem de aspectos que eles são gerais? Eu estava vendo aqui agora há pouco, professora Patrícia, a discussão anterior, estava lá o professor Assafin, por exemplo, né? Essa questão das disciplinaridades, elas representam uma questão que ela é comum aos grupos, né? É claro que eu não entendo isso com profundidade, não é nem o nosso papel aqui discutir, mas a gente, no cotidiano do trabalho de pesquisa, das atividades do grupo de pesquisa, a gente percebe a força que essa questão se apresenta quando a gente
quer produzir conhecimento nesse campo que envolve propriedade intelectual ligada à inovação, né? Que é das temáticas prioritárias da nossa academia aqui do NPI. Eu costumo pensar assim, professor, a gente parte da multidisciplinaridade, é o ponto de saída, a gente tem as nossas disciplinas de formação de referência, a gente constrói no âmbito do grupo, do diálogo, da discussão, né, e da pesquisa, os pontos de contato entre essas diferentes disciplinas que são relevantes para a discussão de propriedade intelectual, a gente alcança aqui a disciplinaridade. E a gente busca, do ponto de vista da contribuição da pesquisa, sempre achar o que é esse campo que nasce desses outros, que é a ideia do transdisciplinar aí, que ele fica sendo um desafio, né? A gente segue tentando construir isso. Eu até costumo dizer que essa talvez seja a missão mais comum, né? Vamos dizer assim, mais geral dos grupos de pesquisa que talvez a gente tenha no INPI, que é construir essa disciplina específica que ela tem como ponto de saída essa diversidade de conhecimentos que precisam ser integrados, né, para originar uma coisa nova. Enfim, então essa questão de lidar com a multidisciplinaridade como ponto de saída e construir a interdisciplinaridade, olhando sempre para essa ideia do transdisciplinar, ela segue sendo aqui uma questão que a gente observa tanto no grupo ILP, né, quanto no grupo GPID. Bom, a gente tem uma porção de outras questões gerais, a gente vai destacar só algumas, né, 3 para ser preciso, né. Essa outra questão que é muito importante é o olhar, professora, como a gente trata da discussão da propriedade intelectual no âmbito dos objetos de pesquisa. O que eu estou querendo dizer é que nesses dois grupos, eles têm em comum a perspectiva mais instrumental do sistema de propriedade industrial, né, que é esta perspectiva prática, posso até dizer assim, talvez, de manejo desse ferramental para a consecução dos seus objetivos particulares, no caso da defesa e no caso ali do desenvolvimento local. Então é muito interessante perceber que isso, para mim, né, se configura como um ponto de saída muito distintivo dessa disciplina. A gente olha para o que talvez seja best practices, talvez, alguma coisa assim, a gente olha para essa perspectiva muito prática de como é que esse sistema deve, ou melhor, como é que a gente pode fazer esse sistema funcionar melhor, e não como ele deveria ser, que talvez seja uma perspectiva mais normativa, né, em oposição àquela discussão de positivo, né? A gente trata a realidade como ela é e tenta construir os resultados do ponto de vista prático, o que implica nessa perspectiva mais instrumental. Isso é uma coisa comum que a gente tem nesses dois grupos aqui que a gente toca no NPI. A gente discute o uso prático do sistema, né, para a consecução dos objetivos que são diferentes, né? A gente também tem algumas outras questões gerais que elas são comuns, e quando eu estava preparando aqui a apresentação, eu não sabia se eu apresentava isso como essa discussão que ela é, digamos assim, comum e geral e conceitual, ou se ela é um desafio, porque, bom, em comum é porque, assim, o tema da inovação, ele é um tema na literatura estruturado, né? A gente tem um campo conceitual. Eu me lembro do professor Pedro recuperar ali na discussão há pouco que ele fez, a importância de alguns conceitos que estão lá na teoria de inovação, estruturados, né? A gente tem, e ainda bem, né? A gente tem muitas questões que são estruturadas no tema, por exemplo, da inovação, no tema da propriedade intelectual e nesses temas que são tratados individualmente aí. No caso, o tema da defesa, ele é um tema estruturado, né? Muito bem organizado, por sinal. E idem, em relação ao desenvolvimento local, ele também é um tema estruturado. E aí aparece uma questão muito curiosa, porque assim, o tema é estruturado, mas a questão que a gente se propõe a estudar no âmbito desses grupos de pesquisa não é, que é aquilo que eu tinha dito antes aqui, a interconexão entre esses temas aqui de cada um deles. Então é curioso que a gente tem um tema estruturado, né, como estou tentando chamar a atenção, e uma questão não estruturada. Isso vale para os dois grupos. Eu imagino que alguns outros grupos de propriedade intelectual também
enfrentem, digamos assim, um desafio relativamente similar, né? Bom, e aí tem uma porção de outras coisas, evidentemente, que elas são específicas, né, que estão diretamente ligadas à natureza particular de cada um desses grupos. O que tem uma coisa curiosa aqui, que eu destaquei para efeito da nossa apresentação aqui, é que quando a gente olha para o IUP, que está procurando as iniciativas locais de propriedade intelectual no contexto das estratégias de desenvolvimento local, o que a gente encontra é uma diversidade, é como se fosse assim, uma porção de formas de lidar com a propriedade intelectual ou de possíveis formas da propriedade intelectual colaborar com a consecução dos objetivos de desenvolvimento local. Então, aqui a gente tem, vamos dizer assim, aquele colorido, aquele gradiente, né? Aquela diversidade em que o desafio da pesquisa é estruturar isso de uma maneira proveitosa, digamos assim. Primeiro estruturar e depois, de uma maneira, estruturar de forma prática, interessante, produtiva e efetiva, né? Enquanto que, quando a gente olha para resultado de pesquisa no âmbito da discussão da defesa, o que a gente tem é exatamente o contrário, né? É típico a gente buscar soluções que sejam mais gerais, né? A gente troca a diversidade do uso do sistema, que, por exemplo, pode estar associada a cada um dos projetos da área da defesa, ou vamos dizer assim, a cada orientação de cada uma das defesas, procurando práticas que sejam aplicadas para toda a defesa, né? Para que a gente consiga ter uma estratégia mais uniforme, talvez, digamos assim, no âmbito do GPID, claro, considerando as diferentes estratégias, objetivos, etc. E tal, né? Mas, assim, é muito curioso que um grupo, o resultado é a diversidade, e o outro é justamente um caminho de homogeneidade, né? Mesmo que seja de compreensão no âmbito do GPID. Então, são questões específicas que existem em cada um desses grupos. A gente tem outras questões específicas. Essa questão do desenvolvimento socioeconômico, eu estava escutando ali no outro grupo, né? Até foi a professora que estava coordenando. Essa é uma questão que ela, né, existe naturalmente no âmbito de política pública e no âmbito da propriedade intelectual. A gente não faz essa discussão em si, né? Aliás, como está dito lá, salvo engano, no artigo 2 da LPI, a discussão que a gente faz de propriedade industrial, em particular, ela está condicionada ao desenvolvimento técnico, social e econômico, ela não é uma discussão em si. Mas o interessante é que, quando a gente discute a questão da propriedade intelectual, dos instrumentos de propriedade intelectual no contexto das políticas públicas locais que visam o desenvolvimento local, o impacto subnacional, a questão do desenvolvimento, ele aparece de forma direta, né? Enquanto que, quando a gente discute a propriedade intelectual e a inovação no contexto da defesa, claro, esse é o objetivo da defesa, né, diga-se de passagem. A questão do desenvolvimento econômico, ou socioeconômico, se a gente quiser, de forma mais abrangente, ela aparece de forma indireta, através, por exemplo, do desenvolvimento, capacitação, robustecimento, se você quiser, daquelas empresas que são interesse da defesa, ou então da internacionalização, criação de renda a partir dessas empresas. A forma pela qual essa questão aparece em cada um dos grupos, ela tem ela é diferente desse ponto de vista. Está sempre presente o desenvolvimento econômico, mas na IUP de forma direta e no GPID de forma indireta. Então, eu também aproveito aqui a oportunidade e chamo a atenção, né, para os outros grupos de fazer essa pergunta, como é que essa questão ela aparece. Eu fico curioso de dialogar com as outras experiências, né? Aparece de forma direta, aparece de forma indireta, não aparece, pode ser também, mas enfim, é assim que se apresenta aqui no âmbito desses nossos discussões aqui que a gente faz na academia. Tem uma outra curiosidade que eu acho que é específica, e eu tenho bastante vontade de conhecer, dialogar e discutir com os outros grupos e também com os outros pesquisadores, é a relação pesquisa-disciplina, né? Falta uma palavra aí. Quando a gente trata das iniciativas locais de PI, a pesquisa
ela nasceu da disciplina. Estou querendo dizer o seguinte, na IUP, a disciplina é o ponto de partida para a pesquisa. A gente faz a disciplina e a gente caminha para a pesquisa como um processo de até desenvolvimento da própria disciplina. Isso tem uma razão histórica, né? Essa disciplina nasceu a convite, à época, pelo antigo presidente do INPI, o professor Luiz Otávio Pimentel, que fez uma encomenda para um grupo de professores, eu e o Araquém, a gente fez parte, a professora também Maria Isabel, né, que é chefe lá da unidade do Rio Grande do Sul. Como é que a gente estrutura de forma prática, objetiva e consequente a atuação do INPI local? Como a professora Rita apresentou, eu trabalho aqui no escritório do INPI em São Paulo, e a ideia era dar um corpo, né, background, para a gente conseguir fazer uma atuação local mais consequente, mais embasada do ponto científico, né, e técnico também, né, aquela coisa de política pública baseada em evidências, que é o que a gente persegue. Muito bem. Então, assim, a disciplina é ponto de saída. Agora, no GPID, a gente tem uma questão, e o desafio é justamente estruturar uma disciplina para fazer com que todos esses conhecimentos que são relevantes do ponto de vista dessa discussão, qual seja, né, inovação, propriedade intelectual no contexto da defesa, se estruture como um corpo de conhecimento em si. Então, é interessante, eu e o professor Sérgio, a gente tem trabalhado, a professora Rita também apoia muito a gente nesse processo, né? A professora Suzana, tá bom, tem um monte de professores, por sinal, vou esquecer de algum, lógico, professora Fernanda e assim por diante. A gente tem a ambição de estruturar esse conhecimento, né? Transformar isso num corpo que componha uma disciplina. Então, no GPID, a disciplina é a chegada, e no IUP, a disciplina é a saída. Outra coisa, aí, bom, claro, a gente tem uma porção de desafios, mas outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui são desafios. Evidentemente, essas disciplinas têm desafios, né? Tem desafios comuns que eu vou trazer aqui para vocês, né? Provavelmente isso também deve se aplicar, claro que com coloridos diferentes, para os outros grupos de pesquisa envolvendo propriedade intelectual. Bom, o primeiro deles, um desafio que é comum, que é a organização do campo de discussão. Não é exatamente muito fácil a gente costurar, vamos dizer assim, destacar, talvez seja a palavra mais precisa, o campo dessa discussão específica que a gente propõe em cada um desses campos, porque ela aparece naturalmente embebida, né, em outros contextos, né, com discussões que vêm de outros pontos, de outras perguntas, né. Então, aquilo muitas vezes podemos dizer assim, ele é colateral em outros raciocínios. Insisto, a organização de cada um desses campos segue sendo um desafio, assim como a cumulatividade do conhecimento nesses campos. A gente tem uma brincadeira na EUP e também na GPID, que é organizar essa literatura de uma vez por todas para ter um ponto de saída bem estruturado, bem organizado, para a gente ganhar velocidade, incorporar novos pesquisadores com rapidez e, sobretudo, para aumentar a qualidade da produção dos grupos de pesquisa, né? Mas ele é difícil, ele não é uma tarefa exatamente fácil, simples. Ele requer uma elaboração que ainda está por ser feita do ponto de vista da literatura, né? Os professores que colaboram dentro desses grupos, a gente pelo menos tem um diálogo mais direto, que é assim, bom, eu acho que talvez seja a gente que tenha que parar e organizar e dar um pontapé estruturante nessa literatura, porque não é muito trivial, simples ou óbvio, é isso que eu estou querendo dizer. Muito bem, então esse é um desafio comum, estruturar o campo e constituir a cumulatividade desse conhecimento para a gente ganhar velocidade na organização de evidências empíricas e produção de conclusões, né, naturalmente. Claro que a gente tem outros desafios, né? Esse é um desafio, esses dois, eles são também complexos, mas a gente não se furta a essa discussão.
a gente entende que a interação com os outros grupos de pesquisa, ela é crítica fundamental, imprescindível. A gente precisa desenvolver essa interação, por isso que essa iniciativa do Sichel, professora Patrícia, é sempre muito bem-vinda, muito querida, e ela é produtiva, né? E a internacionalização, que também é um super apoio que o professor Sichel dá para as nossas discussões aqui nos âmbitos dos grupos de pesquisa, porque a discussão de PI, ela é, por natureza, ainda que os direitos sejam territoriais, eles são constituídos no âmbito do diálogo internacional. Isso é o histórico do processo de constituição dessas instituições. Então, a nossa discussão, ela não pode se furtar, digamos assim, a esse diálogo mais internacional para que os problemas de pesquisa que a gente se dedica sejam contextualizados, né? Então, isso é um desafio comum, evidentemente importante. Claro que tem outros, né? Tem outros mais práticos, e tenho certeza que vocês que lideram outros grupos também enfrentam, que é a questão da criação de projetos cooperados, né? A articulação de trabalhos específicos dos diferentes alunos, das diferentes pesquisas que nos chegam até o grupo, né? A gente já tentou algumas vezes criar, 2 vezes mais precisamente, no GPID e 2 vezes no ILP, grandes projetos estruturantes para articular os trabalhos, para fazer com que esses esforços individuais constituam um projeto também mais ambicioso de pesquisa. Isso é curioso, não é muito simples no âmbito dessas discussões, em que, tipicamente, as pesquisas procuram coisas específicas, né? Os findings da pesquisa são muito claros e localizados, né? Então, você criar projetos mais estruturados, mais abrangentes, ele segue sendo um desafio. Bom, professora, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre convido vocês a conhecerem, acompanharem. Sei que os grupos fazem isso, a Academia da Propriedade Intelectual do NPI, aqui no site do NPI, mas observem o que anda acontecendo por aqui, e anda acontecendo bastante coisa no mundo da propriedade industrial nos últimos tempos aqui. Não deixem de nos visitar. Claro, agradeço, professora, mais uma vez a oportunidade, sigo à disposição aqui para o nosso diálogo, e é um prazer compartilhar com vocês todas essas ideias. Professor Mauro, eu agradeço muitíssimo, mas eu já, depois da professora Suzana, que eu irei apresentá-la também, eu depois tenho umas curiosidades com relação ao ILP e ao GPID, pelo seguinte, parecem contraditórios, é verdade, numa primeira noção, porque um fica ligado à diversidade, outro, na verdade, com a partida para homogeneizar políticas. Eu não sei, mas essa vai ser minha pergunta se nós tivermos tempo. Talvez porque um fique mais afeito a políticas públicas locais e o outro tem a ver com uma política de governo, até, de uma certa maneira. Então, depois eu vou pedir para o senhor, se puder fazer essa diferença, até para nós podermos compartilhar futuramente os nossos resultados. Muito obrigada, professora. Agora eu vou apresentar a professora Suzana, que já é muito querida, né, e obviamente trabalha conosco já há algum tempo. A professora Suzana Borschiver é engenheira química, com doutorado e pós-doutorado na área de gestão e inovação tecnológica, professora bastante experiente em pesquisa, já há quase 30 anos, na área de gestão e inovação tecnológica, organização e estudos industriais, informação e prospecção tecnológica. Tem vários estudos de cadeias produtivas ligados à economia circular, bioenergia, transição energética e roadmap tecnológico, sendo professora titular da Escola de Química da UFRJ. Vejam como o nosso grupo está se tornando multidisciplinar. Líder e coordenadora do NEITEC, que é o Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos, e líder e pesquisadora de grupos do CNPq, como o Grupo de Propriedade Intelectual e Inovação. Acho que isso todos nós temos em comum. E, assim, para minha, pode-se dizer, surpresa, é perita cadastrada no TJRJ em Propriedade Intelectual e Patentes. Essa sua expertise eu não conhecia, professora. Então, é muito prazer estar com a senhora, como em todas as nossas oportunidades. E agradeço desde já a contribuição e compartilhamento dos resultados em público.
Muito obrigada, Patrícia, professora Patrícia. A honra toda é minha. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento e sempre aprendendo. Parece que a gente combinou, Mauro, pela sua excelente palestra, que você colocou logo no início, multi, trans e interdisciplinaridade. E eu vou começar minha apresentação também com isso. O que acontece? É isso que é interessante. Né? A gente pode ver, inclusive, no programa do evento de hoje, e afinal, eu parabenizo o professor Ricardo Sicha pela coordenação, que está sendo espetacular, eu estou conseguindo assistir várias palestras e aprendendo bastante. A gente pode ver professores, a competência em várias áreas do conhecimento. Então, nós temos biólogos, temos pessoas da área social, engenheiro de produção, economistas, e eu que sou engenheira química. Por que uma engenheira química está falando aqui de propriedade intelectual? Né, gente? Então, eu nasci, né, a minha formação profissional foi na área de gestão e inovação tecnológica. Então, desde que eu me formei, logo depois, eu já fui entrando nessa área, porque foi falado muito bem por alguns palestrantes, como é que a gente vai conseguir levar isso para o mercado? Como é que a gente vai conseguir transmitir isso para as pessoas, para os alunos, e eles transformarem isso como tomadores de decisão? Como é que eles vão aproveitar esse tipo de conhecimento? Então, a minha área dentro da engenharia química é uma área que eu não trabalho em laboratórios, embora eu já tenha trabalhado, de reações, simulações, faço parceria com quem trabalha. Então, eu faço estudos prospectivos, trabalho com mapas tecnológicos, estudos de futuro, e eu trabalho muito com a patente, e diferentemente dos meus colegas advogados, que nós temos aqui nesse evento, eu uso direto a patente como fonte de formação tecnológica e mercadológica. Então, eu construo as minhas tendências com patentes, principalmente. E é muito importante porque eu faço parte de 4 programas de pós-graduação, dou aula na graduação, e tanto nesse programa de pós-graduação quanto no programa, na disciplina de graduação, eu passo para os alunos que são da área tecnológica. Na escola de química, por exemplo, a gente tem engenharia química, engenharia de bioprocesso, química industrial, engenharia de alimentos. Os alunos, eles fazem uma disciplina que eu já tenho há mais de 20 anos, que é gestão tecnológica e propriedade industrial. Então, é uma disciplina da graduação. Na pós-graduação, por exemplo, a gente também tem a prospecção tecnológica, é parecido com essa disciplina que eu falei da graduação. O Profinit é um programa, é um mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, que a gente tem muita parceria, inclusive, com o NPI, com professores do NPI, inclusive damos aula lá. Já é um curso totalmente multidisciplinar, e diferente até que o professor João Assafin comentou, nossa, eu fui dar aula num curso e não tinha quase ninguém de direito. Já é um outro desafio para mim, porque é um curso que tem uma quantidade enorme de alunos na área de direito. Então, isso é um desafio. Como que você, da área de engenharia, da área tecnológica, consegue transmitir o seu conhecimento e ser bem entendido? Então, nós estamos sempre sendo desafiados, que eu acho que isso que é interessante. Quando o professor Sicho me convidou para esse evento, eu falei, nossa, o que eu vou conseguir falar em pouco tempo? Porque 30 minutos para professor, né, gente, é muito pouco. A gente gosta de falar, gosta de contar, e a gente sempre tem muita coisa para dividir. Então, eu trouxe para vocês, eu vou tentar compartilhar aqui, dois casos de trabalhos, 2 cases, que, na verdade, eles foram frutos de 2 mestrados que eu orientei, e que nós publicamos na revista de Propriedade Intelectual, desse grupo de pesquisa que eu faço parte, de Propriedade Intelectual, que o professor Sicha coordena, e essa revista ficou muito tempo, ainda está sob coordenação da professora Rosalina. Então, como né, na área de direito, a revista da Unirio, uma professora da engenharia química vai conseguir publicar artigo. Nós publicamos 2 artigos, e eu vou contar um pouquinho da história desse artigo para vocês, para mostrar como que a gente... deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo já? Não? Estão enxergando? Não. Patrícia, está enxergando? Eu não estou vendo. Não, ainda não. Professora, a senhora quer que eu faça por aqui? Cancelar. Porque... Só um minutinho, Sicha. Vou tentar aqui, de novo.
Finalizar. Compartilhar a tela. Então, compartilhar a tela, mas não está aparecendo para mim o meu PowerPoint. Você pode compartilhar, Cícero, por favor? E eu vou te pedindo só para você... o que aqui está dizendo, o compartilhamento da tela foi cancelado. Eu vou só te pedindo para você ir passando. Tá ótimo, eu estou enxergando. Se vocês estão enxergando também, podemos ir em frente. Todo mundo enxergando, então vamos em frente. Então, conforme eu falei, já foi falado, o professor Mauro, né, eu participo desse grupo de pesquisa que ele coordena, também um grupo bem multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, ele já contou bastante sobre esse grupo. Esse evento, ele nos leva a isso. E a gente, sem isso, não fica nada interessante. Nós estamos sempre aprendendo, nós podemos estar no final da carreira, mas nunca final. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui uns exemplos do que a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade pode nos levar e pode contribuir com a sociedade, com a economia, com o mercado. Por favor, Cícero, pode passar. Bom, o primeiro trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, logicamente, muito rapidamente, porque são trabalhos, eu já estou resumindo o artigo, que foram frutos de dissertações de mestrado. Esse trabalho foi feito junto com a professora da Escola de Química, Maria Antonieta, com uma aluna, Carolina. E a Carolina, hoje em dia, ela trabalha direto com propriedade intelectual, ela trabalha no escritório de patentes, e ela foi minha estagiária, trabalhou comigo um tempão no NEITEC, no Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos, e ficou apaixonada por essa área. Esse trabalho, não exatamente, nós vamos usar a patente como fonte de informação tecnológica e mercadológica, mas é um trabalho que ela fala no estudo a questão da existência de patente, como você manter a patente e o alto custo, e um dos itens do trabalho, a gente discutiu sobre as políticas governamentais de incentivo ao patenteamento. Então, isso eu vou trazer um pouquinho para vocês, para mostrar que nós discutimos no âmbito da universidade, dentro do curso de engenharia, esse tipo de tema também. Pode ir, Cícero, por favor. Bom, quando a gente fala de política de incentivo ao patenteamento, nesse trabalho foi feito uma revisão sobre, porque até o início dos anos 2000, mais ou menos, né, quer dizer, um pouco antes, não 2000 não, mas bem antes, mas também não tão perto, não existia muitas políticas de patenteamento, de incentivo ao patenteamento, não tinha essa cultura, né? Por que é importante patentear? Por que a patente está ligada à inovação? Nem tudo que é patenteado vai entrar no mercado e gerar lucro, mas a patente não é o único indicador de inovação tecnológica que existe, mas é dois. Por que a gente tem que comparar sempre a Coreia do Sul, que há mais de 20 anos atrás ela estava no nível de patenteamento igual ao Brasil, e de 20 anos para cá deu um boom, né? Então, a patente ela é, sim, uma fonte de informação tecnológica e é um dos indicadores de inovação tecnológica. Então, a gente mapeou algumas políticas de incentivo, como essa dos Estados Unidos, né, da Bayh-Dole Act, onde as universidades são encorajadas a promover, com fins comerciais, a utilização de invenções decorrentes do financiamento federal. Uma política, por exemplo, na Europa, chamando a atenção da Alemanha, numa mudança na cláusula 42, que deu a transferência dos direitos da propriedade das invenções universitárias do inventor para a universidade, com a intenção de aumentar a exploração das invenções universitárias para fins comerciais. A China, né? A China, eu vou mostrar no próximo slide, que mesmo na crise aqui, no Covid, ela continuou patenteando e muito. Então, a China teve um auxílio financeiro para as taxas oficiais no exterior. Então, existe todo incentivo de pequenas e médias empresas, com isso aumentando a política. E aqui no Brasil, que todos vocês conhecem, a gente está aqui no fórum de especialistas, de intelectuais, começou basicamente esse incentivo
principalmente, né, com a lei da inovação em 2004, como uma das ações, também com descontos em taxas no NPI, e essa lei de inovação, a gente poderia estar falando aqui a tarde inteira sobre ela, vou ser bem breve, né? Ela ajudou nos mecanismos de incentivo à interação de CT, de empresa, e fortalecimento dos intermediadores dessa relação. Foi a criação e incentivo dos NIDs. Pode ir, por favor. Bom, e olha que interessante. Existem estatísticas, e essa aqui essa aqui à direita, eu simplesmente peguei de maneira geral uma fonte de informação da UIPO, parou em 2016, mas a gente pode ver que 2001 a 2016 houve um avanço muito grande no mundo, tanto em relação a patentes concedidas e patentes depositadas. E o que a gente vê também? Um aumento médio de 7% mais ou menos ao ano de pedidos de patente via tratado PCT no mundo. E que interessante, em 2020, somente a China registrou 1,5 milhões de pedidos de patente, metade dos 3,2 milhões dos requerimentos mundiais de solicitação de patente. Então, mesmo com o problema todo sanitário, com a crise toda da pandemia, houve no mundo, na época da pandemia, um aumento de 1,6% de depósitos de patente. E as patentes, cada vez mais, que a gente pode observar também, as fontes mostram para a gente, que elas vão entrando em áreas muito tecnológicas e novas áreas tecnológicas. Então, foi falado rapidamente aqui em Big Data, que está ligado com software, com semicondutores, comunicações móveis. Então, existem novas áreas do conhecimento aparecendo e que leva o detentor da patente a querer proteger. Claro que a gente também trata nas disciplinas de prospecção, nas disciplinas de gestão tecnológica, propriedade industrial, um pouco, e mostra para eles a questão da marca, a questão do sigilo, mas o foco mesmo, dentro da minha área de conhecimento, são as questões das patentes. Em 2006, os pedidos de patente PCT dos campos de comunicação digital, tecnologia da informática e máquinas elétricas representaram quase um quarto de todas as solicitações do ano. Então, realmente, a tecnologia está puxando bem. E aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma quantidade de patentes, de solicitações de patente muito aquém do que a gente gostaria, mas, de qualquer maneira, existe todo um incentivo, e a gente conhece bem o NPI, os trabalhos do NPI, os profissionais excelentes que trabalham lá, nós fazemos várias parcerias, eu tenho vários alunos e ex-alunos do NPI, então existe todo um esforço, principalmente para essa academia que existe no NPI, de aumentar o conhecimento sobre o tema e incentivar cada vez mais o conhecimento sobre esse tema. Pode ir, por favor, Cícero. Também a gente trabalha e mostra para os alunos, e isso é uma discussão interessante, que para nós que somos da área é trivial, mas o que é um ativo tangível, o que é um ativo intangível, e como que a patente, ao longo dos anos, pegando aqui de 1975 a 2015, por exemplo, aumentou, acho que acabaram, peraí, aumentou, isso, voltou, aumentou o peso dela em relação à participação, em relação a ela como ativo intangível. Então, a gente não trata de marca especificamente, mas nós mostramos muito a patente como ativo corporativo. Pode ir, por favor. Também mostramos a estratégia, porque... Pode voltar um instantinho. Não, voltar. Agora você está indo para frente. Isso. O anterior, por favor. Isso. Não. Próximo. Esse. Bom, também mostramos a patente como ativo corporativo. Então, o que é interessante? A transmissão de conhecimento sobre o que a patente, que ela é um documento defensivo, é um documento que, em relação à proteção no mercado, pelo menos enquanto vigorar, enquanto não caducar, aqueles 20 anos, é ofensivo, porque ela protege e ela afirma o direito de exclusividade,
É uma estratégia comercial, com certeza, que aí vem as ferramentas de negociação, o financiamento, principalmente as empresas, a indústria farmacêutica, por exemplo, que essa lá se vale bastante das patentes, e a liderança, que é o reconhecimento do titular e os inventores na área de conhecimento que eles estão trabalhando. Pode ir, por favor. Também é mostrado essa questão dos custos altos e o esforço operacional do sistema de patentes. Então, é uma conscientização, principalmente, que nós temos que incentivar os alunos, e aqui eu estou falando muito de alunos, a minha fala está dirigida muito a isso, a formação de recursos humanos, e nós incentivamos o empreendedorismo, incentivamos a formação de startups, explicamos o que é, existe uma disciplina na engenharia química que é empreendedorismo. Agora, também é importante mostrar a questão do custo. Então, como obter recursos para fazer o depósito, para fazer durante o exame, a concessão. Então, existem estatísticas que mostram, aqui do lado direita, que o custo médio de uma patente pode variar de 25 a 35 mil dólares ao longo de sua vigência. A razão mais citada por startups e pequenas empresas nos Estados Unidos, por exemplo, aqui eu estou falando dos Estados Unidos, a não patentear tecnologias importantes é o custo de obter uma patente. Então, é uma questão que foi falada também em alguma palestra, acho que foi também do João, e na mesa dele, foram os professores, doutores da mesa, que é a questão também das políticas públicas. Então, quando a gente fala de patente, a gente fala de proteção, a gente fala de incentivo à propriedade industrial, incentivo à tecnologia, nós precisamos muito aqui no país, mas tem que ter políticas públicas. Então, nesse curso Profinit, que eu ajudo na coordenação e coordeno 2 disciplinas, uma delas é políticas públicas. Então, nada existe se não tiver esforços governamentais, uma política, um planejamento estratégico para incentivar os pesquisadores, os cientistas a produzir e a patentear. Pode ir, por favor. Também, vinculado a isso, o trabalho da Carolina, que a gente publicou só uma parte na revista aqui do grupo, também tem a questão também dos abandonos das patentes. Então, muitas patentes, muitos grupos e muitos mercados, às vezes é melhor abandonar por várias razões. Por exemplo, obsolescência da tecnologia, mudança no significado geográfico de certos mercados. Então, vale a pena, às vezes, vamos proteger no mercado americano ou no mercado europeu, então vamos abandonar no mercado americano, porque não vale a pena manter a patente lá. Eu estou dando um exemplo. Então, é muito complexo, certo? Então, não é à toa que, cada vez mais, nós temos especialistas em todas as áreas do conhecimento em relação à patente. Então, elas podem ser abandonadas, sim, se valer a pena abandonar. Mas como é que vamos saber se vai abandonar? Estudos de planejamento estratégico, estudos de mercado, estudos tecnológicos, estudos de futuro, que é o que a gente faz, estudo de prospecção tecnológica, para saber se vale a pena ou não manter aquele custo, que não é barato, dentro de um orçamento de uma empresa, de uma startup, do que for, né? Uma empresa grande, uma empresa pequena. Por favor, pode ir, Cis. Bom, outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é o último, que eu só tenho esses 2, que eu quis falar um pouquinho também foi publicado na revista de Propriedade Intelectual da Unirio, no âmbito do grupo de pesquisa, que eu faço parte, do professor Sichel e a professora Patrícia, e a professora Débora Laxa, todo mundo está aqui nos ouvindo e participando, que diz respeito à questão de agregação de valor, mas aí a gente pegou uma linha muito interessante, que são as questões das patentes verdes. Então, esse aluno, o Rafael Quaresma, que também trabalha em escritório de patentes, então, ele também tem formação em engenharia química e trabalha em escritório de patentes. Ele quis estudar essa questão de como que a gente consegue dar valor às patentes verdes, que é o programa recente, mais ou menos recente, do NPI.
Então, o objetivo, vou falar rapidamente, como eu falei para vocês, é um trabalho bem complexo, inclusive com muitos cálculos, foi analisar o valor das invenções de pedido de patente e patentes concedidas que fazem ou não o uso do incentivo do programa do PPV, que é o Programa de Patentes Verdes, do NPI, usando ou não essa classificação do Escritório Europeu de Patentes, que é o Y02. Então, mostrar que é importante incentivar o cientista, a empresa, o governo, a fazer patentes na linha verde. Quando a gente fala verde, não significa necessariamente patentes, processos e produtos feitos só de matéria-prima renovável. A gente está pensando num âmbito maior. O que o NPI considera e o que o IPO considera de verde são aquelas patentes que vão trabalhar com reuso de água, com diminuição de energia, tudo que está ligado à sustentabilidade. E isso é o que mais tem se falado hoje em dia. A gente fala de descarbonização, a gente fala de bioeconomia, a gente fala de química verde. Então, mostrar para o cientista, mostrar para a empresa que pode ter lucro, sim, que pode ter valor. E quando a gente fala valor, gente, é valor econômico, é valor social, é valor ambiental. Então, quando pode ter os três investindo em patente verde, dá muito mais ânimo. Então, o trabalho do Rafael, ele teve como o objetivo principal é fazer um cálculo. Ele usou dois indicadores principais que eu vou mostrar agora. Pode passar, Cícia, por favor. Isso. Acho que só esse que estava animado. Dois indicadores principais, que vou mostrar no próximo slide, mas vou contar um pouquinho a historinha desse, para conseguir mensurar. Então, esse programa de patentes verdes foi iniciado em fase piloto em 2012, no NPI, e está diverso permanente. Então, é um programa, vou falar rapidamente, nós temos vários especialistas no NPI que dão aula e cursos e palestras desse programa de patentes verdes direto. Ele é um incentivo a quem está pedindo a patente vai entrar numa fila menor do que quem não tem essa patente verde, considerada verde. E esse jeitão verde, ele tem que estar dentro dessas classificações que eu coloquei aí no quadradinho à direita, dentro daquelas classificações daqueles diversos Ys. Tá? Então, tem que estar dentro do Y02B, Y02C, então, em relação a edifício, captura e estoque de gases de efeito estufa, produção, distribuição e transporte de energia, transporte e rejeitos, indústria e agricultura. Então, essa classificação ela tem que estar relacionada à tecnologia de energia limpa, visando mitigação, mudanças, aí vem Clean Energy Technology, tudo dentro da classificação da CPC, que é a Classificação Cooperativa de Patente. Então, estando o solicitante de patente dentro dessa classificação, ele pode pular a fila de concessão e se a patente dele ser aceita ou ser analisada, ser aceita ou não mais rápido. Então, o famoso backlog, né, que é o tempo que a patente é solicitada até o tempo que a patente é concedida, nesse caso, diminui bastante, porque ele tem o privilégio de pular à frente, passar à frente numa fila, numa linha de quem não está trabalhando com essa questão da sustentabilidade. Então, é um grande incentivo. Pode ir, por favor. Pode dar só um enter, deixa eu ver se... Isso. Então, o valor de uma invenção, eu escrevi aqui, pode retratar diversos aspectos, como se uma patente trará maiores retornos em comparação a outra, e se os benefícios das invenções seriam maiores em relação a outros. Por exemplo, uma patente que se refere ao medicamento para o tratamento de uma doença teria, em teoria, maior valor que uma patente referente à composição de tinta para caneta, porque é questão do tal do valor agregado que a gente consegue dar. E as tecnologias verdes, conforme eu falei, vêm ganhando cada vez mais destaque e um crescente compromisso de políticas públicas globais
de reduzir impactos ao meio ambiente e mudanças climáticas. Então, está totalmente relacionado. Então, o NPI já abraçou essa causa há algum tempo e essa causa tem que ser cada vez mais disseminada. Há, portanto, interesse em averiguar o valor das invenções de pedido de patente das patentes concedidas de tecnologias verdes, se elas relacionam com o incentivo no sistema de patente, a saber, do Programa Verde do NPI, o PPV, e a classificação utilizada no escritório de patentes europeu. Pode ir, por favor. Pode dar Enter, pode dar Enter tudo aí, para ir mais rápido. Pode dar Enter tudo. Bom, a metodologia, que eu vou só passar aqui, esse trabalho dele está disponível, o artigo está disponível, até essa dissertação está disponível. A gente trabalhou com família de patentes, que é um conjunto de patentes depositadas em vários países, que são relacionados uma a outra, ou por vários depósitos de prioridade. Então, tem que ter todo um conhecimento, o que é uma família de patente, como é que se faz o depósito, o que são depósitos de prioridade, que para nós parece muito trivial, mas para um aluno da área tecnológica é um grande conhecimento adquirido. Trabalhamos também como indicador a família triádica de patentes, que é um conjunto de patentes depositadas no escritório europeu, japonês e americano, do SPTO, que direto ou indiretamente compartilham pelo menos uma prioridade. Foi identificados documentos patentados participantes do Programa Verde do NPI, foi feita uma busca, foi obtido gráfico cruzando com a classificação e houve replicação de documentos patentados participantes do PPV para obtenção daqueles relacionados a tecnologias similares e que não participam do PPV e obtenção dos dados desses, incluindo sob a classificação aplicável, essa classificação Y aplicável. Então, eu estou resumindo aqui num slide, é bem complexo, foram várias variáveis, foram cálculos. Pode ir, por favor, Cícero. E algumas conclusões a gente pode tirar desse último trabalho. Os indicadores de valor podem colaborar na mensuração do valor de uma invenção contida no documento patentário. Então, como nós conseguimos mensurar, é vantajoso, conclusão, desenvolver tecnologias classificadas como Y02 e que requerem a participação no programa de patente verde do NPI, uma vez que retratam tecnologia de maior valor relacionadas a tecnologias verdes específicas, dentro desse âmbito de tecnologia de mitigação de mudanças climáticas. Pode ir, por favor. Então, gente, pode finalizar aqui. Eu queria agradecer a vocês a paciência, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. Realmente é um mundo, o mundo da propriedade intelectual, é um mundo que vai entrando na propriedade industrial. A patente, é uma fonte assim, de inovação, a patente é uma fonte de formação tecnológica e mercadológica maravilhosa. Todos nós sabemos, quando alguém, pessoa física ou pessoa jurídica, vai depositar uma patente, é obrigada a escrever o estado da arte daquele processo, produto, tecnologia, para o examinador de patente poder olhar para aquilo e olhando também a anterioridade, saber se vai poder aprovar ou não. E aí eu brinco com meus alunos, e eu brinco com todo mundo. Então, nós somos e podemos ser espiões legais da tecnologia. Porque uma vez que o tempo de sigilo acabou, que são normalmente 18 meses depois do depósito, qualquer um de nós pode entrar lá e ficar olhando a patente. Então, o que a gente faz, para finalizar, na universidade, o que a gente passa, como é que a gente trabalha esse olhar, por exemplo, em relação à patente? Qual a metodologia de você trabalhar com 200, 300, 400 patentes? Qual o banco de dados você vai usar? O banco americano, o banco europeu, o banco geral? Quer dizer, como que a gente vai trabalhar com isso? Isso a gente ensina bastante e, realmente, essa área é uma área muito de planejamento estratégico para a tomada de decisão para vários atores. É isso aí. Então, eu queria também agradecer, professora Suzana, e eu acho que nós temos um tempo, por conta do impedimento do professor Rogeia, acho que nós temos um tempinho, e aí eu vou deixar os dois professores à vontade, mas eu gostaria de fazer assim, uma ligação entre os dois, para que possam, de uma certa maneira, matar a minha curiosidade. Então,
professora Suzana tratou da patente como fonte de tendência mercadológica. E há um slide que chama atenção da patente como ativo corporativo. E aí, naquele slide, tem lá o aspecto defensivo da patente, né, como um documento defensivo de mercado. E isso me chama atenção também, porque, de uma certa maneira, teria como marco teórico a Lei de Inovação, de 2004, e por isso que eu fiquei fazendo aquela pergunta para o professor Mauro anteriormente, se nesse grupo, né, especificamente no GPID, se nessa investida de políticas governamentais, se tem realmente uma análise econômica e admitindo a patente como fonte de tendência mercadológica, sobretudo, ou seja, especialmente com relação a esse aspecto corporativo defensivo, ligando a empresa ao poder público, às vezes em parceria até político-privada, e eu queria que o senhor me dissesse se realmente há esse tipo de investigação pelo GPID em âmbito mais, pode-se dizer, nacional ou transnacional. E para a professora Suzana, o que me chamou a atenção é a química verde, eu acho, como espécie do gênero economia verde. Isso eu achei super interessante, ou seja, que dá até uma certa, pode-se dizer, um certo mercado de trabalho bem especializado para os químicos, que eu, obviamente, conheço a engenharia química como sendo valorizada no mercado de laboratórios, mas essa questão até mesmo pode-se dizer econômica, porque a Bolsa Verde, né, a Bolsa de Ações Verde, tão desconhecida, de uma certa maneira vai contar agora com essas investidas para políticas governamentais de incentivo ao patenteamento verde, se nós pudéssemos dizer assim. Então, essas são as duas abordagens que eu queria para nós ligarmos os dois professores, e fiquem à vontade de falar como desejarem. Acho que o professor Mauro pode começar, né? Porque eu acho que foi o primeiro a ser instigado. Bom, professora Patrícia, obrigado aí pela pergunta. Bom, a resposta ela é bem tranquila, a resposta é sim. No âmbito das pesquisas que existem no grupo, né? As pesquisas que são objeto do grupo, a questão do emprego da patente como, vamos dizer assim, fonte de informação para a elaboração de estratégia e também como instrumento, mecanismo de proteção do ativo imaterial das empresas e também das instituições públicas, ela é uma questão central, cotidiana, e este é justamente o caminho, digamos assim, mais rico e próspero dessas pesquisas que acontecem no âmbito do GPID. Eu vou aproveitar aqui e lembrar não, porque eu nem falei, então eu vou aproveitar para informar, a gente vai até, provavelmente na semana que vem, a gente vai publicar um livro do GPID, está um pouco atrasado por conta dos desafios aqui do final do ano. A professora Suzana, inclusive, é uma das autoras de um capítulo lá muito interessante, em que a gente utiliza as patentes, o documento de patentes como informação tecnológica para enxergar o posicionamento de mercado de empresas no tempo. Esse é um trabalho maravilhoso que a professora Suzana faz, compõe dados de patentes com dados de artigos científicos, e a gente consegue enxergar os posicionamentos, enfim, a utilização da informação tecnológica com essa natureza estratégica. Mas eu destaco uma outra coisa, professora Patrícia, e indo pelo esse caminho, digamos assim, da proteção, né, da defesa do documento de patente, né? As empresas que operam junto com os projetos, ou no contexto dos projetos da defesa, elas têm como desafio gerar valor com aquela tecnologia que é originalmente criada com uma finalidade de um objetivo de defesa. Um caminho básico e importante para isso é gerir o conhecimento, as tecnologias que nascem a partir desses projetos do âmbito da defesa. A exploração privada dessas tecnologias, que elas têm um nome
que são chamadas de tecnologias de uso dual, não é? Que usa tanto para as aplicações de defesa quanto para as aplicações civis. Essa exploração econômica, ela é oportunidade tecnológica, e a proteção ela é fundamental para viabilizar modelos de negócio. Então, é isso, está o tempo todo presente essas duas questões, e elas são o caminho mais rico de pesquisa que a gente tem no âmbito do GPID. Né? Como é que eu utilizo esses... Professora, eu achava que nós tínhamos muito tempo, mas pelo visto a outra mesa já vai começar. Opa! E eu falando aqui, peço desculpas. Pois é, acabei de ver ali, ó, que o professor Sichel disse, não temos muito tempo, mas não. Eu já toda convencida. Eu também achei, já ia ter nos dado uns minutos. Nossa, eu já ia falar muito aqui. Mas não dá. Não tem problema não, mas olha... Nós vamos compartilhando, já sabemos do livro. O livro vai ser o nosso grande resultado. Patrícia, mas a química verde, existem os princípios da química verde. Então, não é o verde, não é o verde porque um dos princípios é economia de energia, um dos princípios é renovável. Então, isso tudo está dentro do âmbito, hoje em dia, das finanças verdes, que está dentro do grupo que a gente fala muito na área de área ambiental, que é o ESG, Environmental Sustainable Governance. Tudo está ligado à questão ambiental, à questão de governança, estabilidade. Então, se a gente colocar aqui ESG, pronto, vai matar, vai finalizar o que você perguntou para mim. Que pena que não vai dar para responder tudo. Não tem problema, mas eu vou ficar te devendo essa, a gente combina um cafezinho, se Deus quiser. Tá bem, eu queria agradecer Mauro também. aos professores Suzana e Mauro, que foi excelente, porque eu estou tão curiosa que isso já demonstra que as duas pesquisas, duas não, que são inúmeros, como é que pode-se dizer, projetos envolvidos nessas duas linhas, três linhas, se nós pudéssemos dizer assim. Muitíssimo obrigada, professores, obrigada também ao professor Sichel. Obrigada, pela oportunidade e pela organização. Abraço, tudo de bom. Obrigada, um abraço. Tchau. Boa tarde a todos. Professor Celso, a palavra é sua. Boa tarde, professor Ricardo Sichel, obrigado pelo convite. Professora Andréa, seja bem-vinda. Eu acho que, tendo em vista o adiantado da hora, não é? Nós poderíamos já iniciar. O que você acha, Sichel? Vamos lá. Então, passa a palavra para a professora Andréa, para nos brindar com a sua apresentação. Professora, seu microfone está silencioso ainda. Ainda não. Estamos sem voz ainda. Sem som. Caiu a professora, né? Deve tentar entrar de novo. Parece que caiu. Eu vou entrar em contato com ela por WhatsApp. Ela entrou de novo. Caiu. Qualquer coisa aí eu começo. Ela estava no celular. Uhum. Então... Eu posso começar e depois a gente passa a palavra para ela. Perfeito. Perfeito. Já que está pequeno problema técnico. Né? Boa tarde a todos. Vamos lá. Professor Celso, obrigado pela introdução. Lamentavelmente, a professora Andréa deve ter caído. E o tema que eu vou colocar é a pesquisa que nós fazemos no nosso grupo lá na Escola de Ciências Jurídicas da Unirio. O foco principal dessa pesquisa, que eu faço juntamente com o discente
Gabriel Halili, se refere sobre produtos na área farmacêutica. Quando falamos em produtos na área farmacêutica, tem que se tomar um certo cuidado na medida em que, a cada momento, a cada dia, as necessidades do ser humano, da sociedade civil, mudam, as questões relacionadas a produtos farmacêuticos se alteram, a complexidade também aumenta, e com isso nós temos desafios muito a conseguir ultrapassar. Em recente viagem e pesquisa feita na Universidade de Münster, na Alemanha, eu li uma série de artigos que têm preocupado as autoridades europeias de saúde relativas a antibióticos. Muitas pessoas têm falecido no continente europeu porque simplesmente se tornaram resistentes aos antibióticos. As bactérias, muito embora conhecidas, não há um resultado positivo do tratamento e pouco se desenvolve na área de novos antibióticos. Com essa situação, a coisa toma um rumo muito desagradável de ter pessoas falecendo quando você teria que ter um antibiótico mais novo. Isso também tem muito a ver com um certo uso abusivo de antibióticos por pessoas em doenças que talvez pudessem ser tratadas sem o uso dessa medicação. E agora nós estamos diante de um desafio extremamente grande, que é a pandemia da Covid-19. Em um tempo extremamente rápido, conseguimos chegar a várias vacinas. O Brasil, pela própria cultura da vacinação, tem dado recentemente até um exemplo de altíssimos índices de vacinação, e com isso nós temos verificado uma redução dos novos casos, uma redução das internações e, consequentemente, também uma redução dos óbitos. Mas o desenvolvimento de vacinas também não se faz de uma noite para o dia. São milhões de dólares que são investidos. Esses milhões de dólares acabam resultando em produtos que iniciam fase de produção, e essa fase de produção ou fase de testes pode, no caso de algum problema, resultar em simplesmente jogar aquilo fora e começar tudo de novo até que se tenha um determinado produto, alguma coisa pronta. E tem que se garantir uma certa proteção, ou seja, qual é o retorno financeiro para aquele grupo que investe na busca de soluções novas para a área de saúde? É a patente. Então, o objetivo principal do INPI, está na lei, é o fomento da propriedade intelectual. Não é criar barreiras, não é criar dificuldades, mas sim é fomentar, porque a informação tecnológica, a patente, ela é um elemento que gera riqueza e desenvolvimento econômico. Na mesa que antecedeu, a professora Suzana foi muito feliz ao fazer o comentário, dizendo que o Brasil tinha o patamar da Coreia do Sul há uns 30, 40 anos atrás. Se nós compararmos com a China, o Brasil estava na frente da China. Hoje em dia, o Brasil recebe em torno de 25 mil pedidos de patente ano, e a China alguma coisa na casa de 1.100.000, 1.200.000. O Brasil está atrás da China, o Brasil está atrás da Índia, o Brasil está atrás da Coreia do Sul. E o interessante, quando se fala de Índia, é que a Índia é um dos maiores centros de produção de genéricos, ou seja, não existe um contraponto entre ter uma indústria forte de genéricos e ter uma proteção patentária. Porém, existem ambientes, existem escolhas, existe uma incerteza que faz com que o investidor estrangeiro se afaste do Brasil. E se nós olharmos os dados que vêm da OMP, o número de pedidos de depósito de nacionais, isso é um dado positivo, tem crescido. Porém, o número de depósitos de patente de pessoas do exterior tem caído. E, muito curiosamente, os dados da OMP são muito interessantes, porque eles permitem uma série de análises. Quando comparamos o número de pedidos de patente que vem para a América Latina com o do Brasil, embora o Brasil seja a maior economia do continente, o número de patentes que vão para a América Latina são mais que o dobro
do que o número de pedidos de patente que vem para o Brasil. Ou seja, são dados que deveriam ser considerados e perquiridos por essa situação. E dentro disso nós temos a área de produtos farmacêuticos. Por óbvio, existem abusos, por óbvio, a legislação também estabelece regras para coibir esses abusos. Nos Estados Unidos é conhecido que as autoridades que regulamentam o abuso da concorrência têm agido de uma maneira bastante forte. Existem em outros países normativos relativos à licença compulsória, por exemplo, na Alemanha, no Reino Unido. Inclusive, no parlamento alemão, no início da pandemia, se aventou usar uma regra do Código da Lei Alemã de Patentes, que é a suspensão dos efeitos da patente quando o interesse público o justificar. Isso consta de uma série de anais de discussões no Poder Legislativo alemão. E na lei brasileira também temos no artigo 68 e a questão da licença compulsória, e também no artigo 71 a questão da licença compulsória quando há uma questão de emergência pública. Porém, o que tem que ser levado em conta é que não basta conceder a licença compulsória. A professora Rosalina deve se lembrar bem das pesquisas que nós fizemos, que o fato de eu conceder uma licença compulsória para alguém não quer dizer que esse alguém tenha condições de produzir aquele determinado produto. Em recente palestra, no âmbito do grupo de pesquisa, pelo Dr. Gonçalo Vecina Neto, que foi um dos que ajudou a estabelecer o SUS, foi um dos que ajudou, não só ajudou, mas participou diretamente no estabelecimento da Anvisa, o Dr. Gabriel Leonardos, quando da moderação, colocou muito bem que, da época da licença compulsória do Efavirenz, demorou-se 3 anos para se ter expertise para a produção. E aí, há pouco, saiu um PL, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro, que obrigava também, além da licença compulsória, que houvesse a transferência de tecnologia. Ora, são duas coisas completamente diferentes. De um lado, nós temos o licenciamento compulsório. Do outro lado, nós temos a transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia é um ato negocial, é um contrato. Eu procuro a empresa, eu sou detentor de uma tecnologia, ou estou procurando uma tecnologia, eu entro em contato com esse detentor e negocio a transferência, porque essa transferência também importa em cláusulas de sigilo. Uma questão completamente diferente é a questão do licenciamento compulsório. Nessa, o Estado vem e diz, além do titular da patente, a empresa X também pode produzir. Só que essa empresa X ela tem que se sentir em condições de realmente produzir o produto e não esperar que tudo ainda venha de uma forma compulsória cedida pelo titular da patente. Ela, para isso, tem a informação da patente. E tem que se lembrar que, embora o artigo 8º da Lei da Propriedade Industrial estabeleça que são requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, a lei também autoriza, como uma das possibilidades de cancelamento, a falta de suficiência descritiva. Ou seja, se a patente não está devidamente descrita, cabe à parte interessada, e nesse ponto nós temos a sociedade como um todo, através de subsídios, alertar o INPI que aquela patente não atende ao requisito da suficiência descritiva. Porém, isso raramente acontece. E aí, quando se tem a licença compulsória, aquele que a requer imagina também que vai receber toda a receita pronta, sem nenhum grande esforço. Em várias teses de doutorado, no âmbito da academia do INPI, tem se batido na mesma tecla, a inexistência de tecnologia local para capacitar a produção desses produtos farmacêuticos. E por que isso decorre? Vários motivos podem ser aventados. Um dos primeiros pode ser problemas na área de pesquisa, problemas na área de financiamento, falta de maquinário ou de pessoal qualificado, ou seja, um somatório desses pequenos fatores. Porém, essa incerteza faz com que o estrangeiro veja o mercado brasileiro com desconfiança
e, da mesma maneira, com uma insegurança ainda maior nessa questão. E aí, duas opções ocorrem. Ou ele simplesmente não vem ao Brasil, e isso nós vemos, por exemplo, quando comparamos os números dos Estados Unidos, Escritório Europeu de Patentes, o gap entre o número de patentes que lá são depositados e o que é depositado no Brasil, ou se vem no Brasil, coloca essa incerteza como um plus adicional no custo do seu produto, ou seja, você embute no custo um plus adicional da incerteza. E quando você embute um plus adicional, você torna o produto mais caro no Brasil. O ponto é, quanto mais se imagina que se possa regulamentar, ou seja, que o Estado tenha a capacidade de normatizar institutos da área da economia, ou seja, de não deixar que as próprias leis de mercado funcionem, você cria, na verdade, mais empecilhos do que fomenta ao desenvolvimento tecnológico. E aí, um ponto que o Estado poderia agir, mas não faz, é se eu recebo nos Estados Unidos 500 mil pedidos de patente ano e no Brasil vem 25 mil pedidos, nós temos um gap ali de 475 mil pedidos de patente ano que não vieram ao Brasil. Eles estão em domínio público. Será que desses 475 mil pedidos de patente que não vêm ao Brasil, não tem pelo menos 10% de produtos que sejam interessantes? Eu estaria falando em 47.500 produtos que poderiam ser fabricados e desenvolvidos no Brasil sem a necessidade, sem a obrigação de pagar royalty algum e, da mesma forma, gerar riqueza aqui. A informação está disponível no banco de dados dos órgãos internacionais de patentes. Basta buscar. Agora, achar que regulamentar toda a questão da área farmacêutica vai solucionar os problemas de saúde pública no Brasil? Não vai. Podemos até dizer, não, é justo conceder a licença compulsória para a vacina da Covid para que outros laboratórios produzam e, com isso, aumente a capacidade de vacinação a nível internacional. Na palestra de hoje de manhã, o pesquisador alemão Christian Van Schafter, ele citando uma frase da OMC, falou que a questão da distribuição equitativa das patentes, das vacinas, é uma questão ética, social e econômica. Tudo bem. Mas, quando eu outorgo essa licença compulsória, eu estou outorgando para quem tem capacidade de produzir. Então, o primeiro dever de casa que o Brasil deveria fazer é ter um parque tecnológico capaz de produzir para, posteriormente, requerer as licenças compulsórias. Esse é o padrão que foi seguido por vários países do mundo. Se nós voltarmos no tempo, nos anos 50, vários países surgiram, logo após a Segunda Guerra Mundial, começaram num status muito abaixo do brasileiro e hoje estão num status muito acima, e não precisa um grande esforço para citar a Coreia do Sul, o Japão, Taiwan, China, Israel, entre outros. Então, a questão passa, primeiro, pela educação, sim, passa também pela necessidade de incentivar a pesquisa e criar um mercado amistoso. O que é o mercado amistoso? Não é aquele mercado que tolere tudo, mas que tenha regras claras, ou seja, que o marco regulatório seja claro, que a questão sobre o enforcement, ou seja, eu ir ao poder judiciário, eu tenha decisões baseadas na lei, previsíveis e rápidas. Não adianta nada eu me socorrer do judiciário e um processo demorar anos e anos a fio. Como também não adianta nada eu ter um bom direito, uma norma muito boa, e o INPI demorar 13, 14 anos. Então, essa conjugação de fatores pode criar um ambiente favorável e, com isso, nós temos uma ampliação, um desenvolvimento ainda maior da questão da propriedade intelectual. E, nesse ponto, não é colocar
a indústria de produtos farmacêuticos como vilã sempre ou como o lado ético da questão. A indústria de produtos farmacêuticos é mais uma indústria, como dentro da lógica capitalista voltada para o lucro, que tem custos enormes, tem investimentos muito gigantescos e tem uma responsabilidade também enorme. Basta a todos lembrar o histórico da talidomida, que foi um medicamento lançado no início dos anos 60. O professor Celso deve até já ter visto nos históricos de processo responsabilidade civil, teve efeitos não desejados ocorrendo, porque ela foi aplicada em mulheres grávidas, e as crianças nasciam com uma deformidade de membros atrofiados, membros superiores e membros inferiores atrofiados. E com isso gerou, em função dessa resposta, desse resultado, inúmeras ações judiciais no mundo inteiro contra a empresa que havia inventado esse medicamento. E nenhum INPI do mundo inteiro testa para saber se aquele produto que está colocado ali tem a eficácia que ele diz que vai ter. Ele somente examina o papel. Então, dentro desse escopo, se nós almejamos um futuro melhor para o Brasil, porque a capacidade humana existe, também faz-se necessário criar um ambiente amistoso para receber patentes, sejam de nacionais, seja de estrangeiros. E aí nós temos institutos na área de saúde pública que merecem todo o respeito de escola e qualidade, que são o Instituto Fiocruz, o Butantan, o Lutz, ou seja, nós temos até na universidade exemplos muito importantes. A nossa Unirio, através do Hospital Gafreguinle, foi na época do início da questão da HIV, um hospital de referência para o tratamento. Então, nós temos a capacidade, só que temos que criar um ambiente favorável. Professor Celso, obrigado, e eu lhe devolvo a palavra. Obrigado, professor Sichel. Muito esclarecedora, bastante pontual a exposição que o professor Sichel acabou de fazer, mostrando que o Brasil tem um problema estrutural mesmo, né? Acredita que tudo se resolve simplesmente com caneta e papel. Bem colocado, de nada adiantaria fazer uma licença compulsória sem uma infraestrutura. Então, realmente, é bastante triste nós sabermos do potencial do Brasil, potencial que não está sendo adequadamente aproveitado. Mas eu vou passar, então, a palavra à professora Andréa. Tá tudo, vamos lá, professor. Conseguiu tudo certinho agora? Vamos ver. Acho que agora sim, agora está perfeito. Professor Celso, eu vou ter que entrar com o meu computador também. Então eu preciso que o senhor libere para entrar com o computador. Eu estou com o celular. Agora sim. Isso aí. Bem. Eu vou compartilhar a tela, ok? O senhor vê minha tela? Eu não estou vendo. Eu também não estou vendo, não, André. Tá preto. Tá preto? E aparece... Tem como... Eu tinha mandado minha apresentação para o professor Sichel, talvez seja melhor, não sei se é possível ele passar a apresentação, é possível? É possível, assim, a senhora me mandou por e-mail ou por WhatsApp? WhatsApp. Então, vou fazer isso agora e já coloco ela online. Um minutinho só, por favor. Obrigada.
O professor Sichel deve estar preparando Tá, ok. os sistemas tecnológicos aí. Ele é o nosso expert. Esse mundo remoto ainda é misterioso, né? Para mim, com certeza. Eu tinha avisado ontem que eu precisaria entrar computador e o celular, mas eu não sei por que a imagem do computador não está passando, desculpa. Está baixando ainda o programa, um instantinho só, já estou voltando. Porque eu tenho que entrar no WhatsApp do computador para poder baixar. Um minutinho só. Tá, obrigada. Foi o último arquivo que eu mandei agora para o senhor. Já estou abrindo, um instantinho só. Agora está abrindo. Está abrindo devagarzinho, mas ele está abrindo. O computador resolveu ficar um pouquinho lento agora. A senhora querendo começar, eu coloco a apresentação no meio da sua apresentação. Tá ok. Inicialmente, eu queria agradecer ao professor Sichel e toda a equipe de organização do Encontro de Pesquisadores e de Grupos de Pesquisa em Propriedade Intelectual. Meu nome é professora Andréa Furtado Macedo, faço parte do Departamento de Botânica da Unirio e coordeno o Laboratório Integrado de Biologia Vegetal. Hoje vou falar um pouquinho sobre biodiversidade, inovação, bioprospecção e bioeconomia, e aproveitar e falar um pouco sobre o percurso do nosso laboratório, como é que a gente seguiu esse caminho baseado nesses 4 itens, né? Então, há 10 anos atrás, quando o laboratório começou, a primeira pergunta que a gente se fez é o que será que a indústria química precisa? Né? Como, por exemplo, a indústria farmacêutica. E a gente logo percebeu que havia uma crise, havia uma ausência de novas moléculas para curar novas doenças. E eu já estou no slide 2, professor. Pode passar mais um. Mais um, por favor. Obrigada. Então, a gente percebeu que, na verdade, qualquer firma deseja produtos inovadores, né? Esses produtos têm algumas características, como, por exemplo, gerar lucros extraordinários e também desbancar possíveis competidores do mesmo setor, ou seja, a competitividade era um tema bastante importante. E percebeu-se que, para a indústria química gerar inovação, era necessário diversidade molecular. Mas aonde procurar produtos inovadores, ou seja, aonde procurar novas moléculas? Quais ferramentas utilizar nessa busca? Então, até a década de 80, basicamente essa busca era pautada na massividade, ou seja, fundamentada na quantidade, não na orientação da busca. Era baseada principalmente em screenings em alta escala, combinados com síntese por química combinatória e inventários automatizados de compostos. No entanto, para se chegar, por exemplo, a um fármaco que seja inovador, que atue no alvo terapêutico, era necessário que uma empresa acumulasse 10 a 40 moléculas no seu banco de dados. E o que se sabia até o momento que uma indústria só tinha conseguido acumular 0,5 a 1 milhão de moléculas, ou seja, 10 a 8ª moléculas, que é um número muito distante de 10 a 40. Ou seja, concluiu-se a partir da década de 80 que, para procurar uma nova molécula, era necessária uma boa dica, uma boa pista. Senão, do contrário, era como buscar uma agulha no palheiro, uma agulha no deserto, gastaria-se uma enormidade de dinheiro e de tempo e não se chegaria a nenhum produto, nenhuma molécula interessante ou protótipo molecular interessante. E aí a gente se fez a seguinte pergunta, né? Onde há maior diversidade molecular que não na natureza? E a resposta foi óbvia, né? Essa diversidade molecular que é encontrada na natureza é representada por diferentes propriedades físico-químicas das moléculas. Então, se numa única planta é possível haver milhares de moléculas, milhares de compostos, imagine na biodiversidade brasileira. Pode passar, professor, por favor. Mais um.
Mais um. Mais um, por favor. Então, no início dos anos 2000, foi publicado um artigo muito interessante, que para mim foi um artigo bastante marcante na revista Exame, que era um artigo de capa, que era intitulado O Negócio do Verde. Nesse momento, foi orçado pela primeira vez o patrimônio natural da biodiversidade brasileira, que foi orçado em torno de 2 trilhões de dólares, e isso era só um orçamento baseado nos produtos primários, não nos produtos derivados dos produtos. E uma coisa que era dita nessa reportagem, que era representada nessa reportagem, é que o Brasil tinha um enorme potencial para a bioeconomia. Pode passar, professor? E a pergunta, pode passar, por favor, pode passar tudo, se realmente valia a pena investir, né, na natureza para procurar diversidade molecular. E eu acho que o maior exemplo de que vale a pena é o taxol, que é uma molécula que é produzida na casca. Pode voltar, professor, desculpa. Esse. O taxol, que é uma molécula que faz parte de um medicamento da Bristol Myers Squibb, que é o nab-paclitaxel. É uma molécula que é produzida na casca de uma árvore chamada teixo do Pacífico. Essa árvore demora 15 anos para começar a produzir taxol. E para você conseguir 1 grama de taxol, que é basicamente uma parte muito pequena da quimioterapia, né, para a qual ele é usado, você precisa matar 3 árvores, que demoram 15 anos para começar a produzir taxol. Mas, no entanto, foi considerado um medicamento extremamente inovador, né, e segundo a OMS, né, é considerado um medicamento essencial à saúde. Então, o taxol traz essa ideia de que vale a pena investir na natureza, mas também pode trazer uma ideia errônea de que toda planta contém uma cura potencial para doenças, o que não é verdade, né? O que é esquecido é o fato que o taxol só foi encontrado após 22 anos de pesquisa, durante os quais 35 mil amostras de 12 mil espécies foram examinadas. Hoje, esse medicamento, né, melhorou a sobrevida livre de progressão na neoadjuvância em pacientes com câncer de mama. Pode passar mais um, por favor? Ou seja, vale a pena investir, né, na natureza, na busca de diversidade molecular na natureza, embora isso gaste bastante tempo e dinheiro e represente um alto risco. No entanto, se você descobrir realmente um único produto inovador, ele pode bancar todos os anos de pesquisas que já passaram e os anos de pesquisa que virão, né? E a pergunta que a gente fez é onde procurar, né, diversidade molecular que não na biodiversidade brasileira, né? O Brasil é considerado um país mega biodiverso, ou seja, se fosse uma corrida de Fórmula 1, em primeiro lugar estaria o Brasil com a sua mega biodiversidade, seria o Ayrton Senna, em segundo lugar estaria com biodiversidade o Rubinho Barrichello. A gente leva uma vantagem enorme em relação à biodiversidade. A biodiversidade brasileira é uma oportunidade de inovação para todos os tipos de indústria, da indústria farmacêutica à indústria de anticrustantes de navios. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, 6 biomas terrestres, uma costa marítima de 7 milhões de quilômetros, 3 ecossistemas marinhos, 12 regiões hidrográficas principais. Tem 2 biomas, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, são considerados hotspots de biodiversidade. Principalmente a Mata Atlântica me chamou muita atenção, porque é considerado como hottest hotspot, ou seja, o hotspot mais quente do mundo, né? No entanto, esses biomas que têm tanta diversidade apresentam uma perda acelerada da diversidade biológica devido à urbanização, agricultura e pecuária, né? E o que mais preocupa hoje, sem dúvida nenhuma, é a perda de conhecimento biológico, né, acerca dessa biodiversidade. Só para ter uma ideia, só 0,5% das aproximadamente 300 mil espécies de plantas catalogadas e conhecidas no mundo, 0,5% só que são consideradas endêmicas, ou seja, que só existe numa determinada região do planeta. Pode passar, professor, por favor. O que é um hotspot? Na verdade, para se qualificar um hotspot de biodiversidade, é necessário que essa região obedeça a 2 critérios extremamente rígidos.
Primeiro, deve ter pelo menos 1.500 plantas vasculares endêmicas, ou seja, que só são encontradas em um único lugar do planeta. Em outras palavras, um hotspot é insubstituível e deve ter obedecer um segundo critério, que deve ter 30% ou menos de sua vegetação natural. Em outras palavras, um hotspot tem que ser um lugar ameaçado. A gente tem um mapa aqui mostrando em vermelho todas as regiões que são consideradas hotspots de biodiversidade no planeta. Pode passar, professor. Só para a gente ter uma ideia por que o Cerrado e a Mata Atlântica são considerados hotspots, a gente tem 2 mapas comparativos aqui, um de cobertura original da Mata Atlântica e um de cobertura atual, remanescente. A gente pode ver que a perda é enorme. Pode passar o próximo, professor. E aqui a gente tem o mapa original da distribuição do Cerrado e as principais remanescentes de vegetação nativas em 2012. A gente pode também perceber por que o Cerrado é um hotspot. Próximo. Então, essa biodiversidade que está representada por esses diferentes biomas, ela está em vários grupos de seres vivos, bactérias, protistas, fungos, plantas, animais. Essas espécies que fazem parte desses grupos de seres vivos, ela tem toda a sua informação armazenada na forma de genes, no seu genoma, que a gente chama de recurso genético codificado. E esse recurso ele é traduzido naturalmente em recursos genéticos descodificados, que são as moléculas que fazem parte desses indivíduos. Pode passar, professor. Então, hoje, a gente pode conceituar a biodiversidade, ela pode ser definida como uma variedade, uma complexidade entre organismos vivos, incluindo suas espécies, seus DNA, seus genes, seu proteoma, que é o conjunto de proteínas que fazem parte desses indivíduos, seu metaboloma, que é o conjunto de metabólitos, e a interação desses com os seus sistemas ecológicos. Próximo. O Brasil, na verdade, ele não leva vantagem só em relação ao fato de ser mega biodiverso e por isso ter mega diversidade química. Nós também temos mega diversidade social, representada por várias populações tradicionais, como indígenas, seringueiros, pantaneiros e por aí vai, que têm um conhecimento como se fosse uma pedra bruta que foi sendo lapidada de geração em geração. Hoje, vamos dizer, essa pedra preciosa se encontra depositada nessas populações tradicionais que sabem como usar, né, a biodiversidade que os rodeia de uma maneira muito interessante. Então, conhecimento que está associado a essas populações tradicionais é muito importante também, forma um caldo quente junto com a biodiversidade. Próximo. E isso tudo nos fez nos voltar aos trabalhos do laboratório para a questão da bioeconomia, né? Existem várias definições para a bioeconomia, né? Eu coloco aqui 3 definições. A primeira definição diz que bioeconomia abrange todos os setores, né? E sistemas que dependem de recursos biológicos, suas funções e princípios, inclui e interliga ecossistemas terrestres, marinhos, e os serviços que fornecem, todos os setores de produção primária que usam e produzem recursos biológicos e todos os setores econômicos e industriais. Próximo, por favor. Mas também tem uma definição muito interessante, que é da Comissão Europeia, no qual ele já associa a questão da transformação do conhecimento das ciências da vida em produtos novos. E incorpora aí algumas questões que são importantes para o futuro: sustentabilidade, ecoeficiência e competição. Ou seja, a bioeconomia consiste, portanto, na transformação do conhecimento e das ciências biológicas em produtos que sejam ecologicamente corretos e competitivos. Próximo, por favor. E, por fim, o Conselho Alemão apresenta uma definição de bioeconomia que é como se fosse um misto das 2 primeiras definições. Então, ele define a bioeconomia como uma produção e utilização de recursos biológicos, incluindo conhecimento, para fornecer produtos, processos e serviços em todos os setores do comércio e da indústria no quadro de uma economia sustentável. Próximo. Ou seja, os desafios para os próximos anos em relação à bioeconomia estão pautados na sustentabilidade, incluindo mudanças climáticas e sustentabilidade social, que é um tema bastante importante, na economia circular,
né? Não se deseja mais tomar, fazer, usar, dispensar e poluir, mas tem que pensar em reutilizar, refazer, reciclar. Mas a questão da degradação dos ecossistemas também é um grande desafio e crescimento populacional. Próximo. De todos os desafios em relação à biodiversidade e à bioeconomia, um dos que mais me preocupa é a questão da necessidade da sustentabilidade das espécies vegetais, mas também das etnias nativas. Ambos são fontes de recursos genéticos, de conhecimento tradicional associado, que é o conhecimento que está associado a essas populações, e também de matéria-prima, né? A maioria desse conhecimento popular, ele é passado de geração em geração pelos mais velhos para os mais jovens, de forma oral, e está havendo uma não documentação desse conhecimento das comunidades tradicionais. E com a morte das pessoas mais velhas, há uma deterioração desse conhecimento, isso que equivale ao que a gente chama de queima de biblioteca. Próximo, por favor. Então, hoje, o nosso laboratório ele se dedica basicamente à bioprospecção, que seria a exploração da diversidade biológica, dos recursos genéticos e seus recursos bioquímicos, eventualmente podendo fazer uso do conhecimento de comunidades indígenas e tradicionais para produzir algo que tenha valor comercial. Próximo. No entanto, eu acho que um outro desafio para o próximo ano em relação à biodiversidade e à bioeconomia é que, notadamente, para ser exportador de tecnologia ou produtos manufaturados que vêm da biodiversidade, que são inovadores, e atingir mercados exigentes, é necessário imprimir qualidade nessas firmas, né, nessas pesquisas. Próximo, por favor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório Integrado de Biologia Vegetal, é o laboratório de pesquisa, de ensino e de extensão. Nossas áreas mais importantes são projetos de biotecnologia vegetal, com bioprospecção molecular, plantas medicinais e aromáticas voltados para a indústria de alimentos, indústria farmacêutica também, uso de plataformas ômicas. Mas também temos outras ações, como identificação de plantas, produção de mudas, enfim, licitação de compostos e meios de cultura, através de meios de cultura e outras mais. Próximo. Nossas principais linhas de pesquisa são a caracterização das espécies da biodiversidade, uso sustentável, recuperação e aumento da diversidade biológica e ciências ômicas com aplicação, desenvolvimento e bioinformática. Próximo. Hoje, o nosso carro-chefe, o projeto mais importante do laboratório, são as baunilhas brasileiras. A gente procura usar ferramentas de biotecnologia vegetal, combinadas com proteômica e metabolômica, para tentar acessar o potencial de produção de vanilina, que é um composto das baunilhas, e outras moléculas que fazem parte do seu flavor. E, para isso, a gente trabalha só com baunilhas brasileiras. É interessante que as baunilhas apareceram no laboratório há mais ou menos 12 anos eu estou trabalhando com as baunilhas e me chamou muito a atenção que quando eu comecei a trabalhar com elas, existiam muitas baunilhas no Brasil, cerca de 32 espécies diferentes, e nenhuma empresa, até o momento, tinha se interessado em saber se essas baunilhas eram competitivas no mercado. Ora, a baunilha é um produto de luxo hoje no mercado. E eu comecei essas pesquisas e não tinha nada publicado, ninguém interessado, nenhuma empresa, só que mais ou menos há 5 anos atrás começou a haver um boom de interesse em cima das baunilhas, porque o preço da baunilha chegou a equivaler a 1 grama de baunilha, chegou a equivaler a 1 grama de prata no mercado. E hoje muitas pessoas estão se interessando pelo tema, né? Próximo. O laboratório também fez inovação tecnológica, a gente lançou em 2018 um programa chamado Frag Search, é um programa que ajuda no processamento de dados das plataformas ômicas que a gente usava, e hoje um dos maiores xodós do laboratório é a Bioemiteca Mata Atlântica, que é a primeira plataforma online de acesso aberto que integra informações a respeito das moléculas das plantas, do seu metaboloma e dados de biogeografia. Próximo, por favor.
Então, a gente considera que isso também é uma inovação, porque a biomiteca não existe algo parecido hoje presente no Brasil, nas suas plataformas. A gente percebeu que as informações científicas que eram publicadas em estudos sobre a biodiversidade brasileira precisavam ser de fácil acesso, de acesso gratuito, e isso só era possível se essas informações estivessem padronizadas, certificadas e organizadas em um banco de dados, né? O acesso e o mapeamento do patrimônio molecular da biodiversidade brasileira, acreditamos que reduziria significantemente o tempo gasto e compreensão e aumentariam a viabilidade da aplicação de processos que envolvem pesquisa tecnológica. Então, essa plataforma ela já está no ar, ela foi lançada esse mês, ela está disponível gratuitamente, online, trazer benefícios para a ciência e fortalecer a bioeconomia nacional, porque se a gente não sabe se essa informação sobre o que há na biodiversidade e aonde estão localizadas essas famílias botânicas ou essas espécies botânicas, é impossível. Como você vai acessar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em alguma coisa que seja útil para a economia de um país? Próximo. Então, a informação sobre a Biomiteca Mata Atlântica já está disponível em algumas mídias sociais, como estão colocadas aqui. E próximo, por favor. Isso aqui, eu não sei se vai conseguir passar, mas é um teaser, né, sobre a Biomiteca. Essa é a cara dela, não precisa passar tudo porque é muito longo, mas ela já está disponível. E é interessante que essa plataforma é uma plataforma que necessita que as pessoas ponham informação nela, né? Então, hoje a gente está disponibilizando a plataforma para que toda a comunidade científica coopere, e essa plataforma ela vai ter uma versão mais palatável também para leigos, então a gente quer que ela fique disponível também para o agricultor familiar, para o estudante, para que as pessoas conheçam o que existe na Mata Atlântica, nesse bioma tão importante. Próximo, por favor. Próximo. Isso, está ótimo. Então, todo esse pensamento voltado para a bioprospecção, da biodiversidade, para a bioeconomia, fez com que a gente publicasse esse ano a primeira patente do laboratório, né? Nosso trabalho não é um trabalho isolado, a questão da bioprospecção e da biodiversidade é uma questão transdisciplinar, é um novo problema que tem que ser visto por um grupo de profissionais. Então, a gente tem várias pessoas que colaboram com a gente, do LADETEC, da UFRJ, da UERJ, de dentro da Unirio. Próximo, por favor. Então, aqui está a nossa publicação dessa patente de invenção, que é a respeito de um agente flavorizante, né, composição, processo de produção e uso de agentes aromatizantes flavorizantes à base de extratos de baunilhas brasileiras. Próximo. Esse não é o único projeto que a gente considera um projeto que possa gerar uma patente, que possa alavancar de alguma, contribuir para a bioeconomia no Brasil. A gente também tem uma colaboração com o projeto da professora Cláudia Lage, do LARBio, do Instituto de Biofísica da UFRJ. É um projeto a respeito de uso de catalisadores físicos limpos para a produção de bioinsumos e micro-organismos. Próximo. Bom, aqui a gente tem algumas premiações que foram obtidas pelo nosso grupo de trabalho. Próximo. Aqui eu coloquei algumas publicações de 2018 que foram feitas pelo nosso grupo. Próximo. Esse é o nosso time, algumas pessoas que colaboram e que já colaboraram e eventualmente vão colaborar com a gente. É interessante que a gente acabou incutindo na cabeça de alguns desses alunos a ideia de que é possível inovar, é possível empreender, é possível colocar algo interessante que vai ajudar o Brasil, que vai ajudar a economia das pessoas, que vai ajudar na agricultura familiar. Então, surgiu a ideia de montar uma startup, né? A aluna que vai entrar no doutorado, que é a Joana Paula de Oliveira, topou esse desafio da gente montar uma startup. Então, hoje a gente está nesse caminho, tentando seguir aí o caminho das pedras em relação à nossa própria empresa. Próximo, por favor. Muito obrigada
paciência e atenção. Aqui está o meu e-mail disponível para se vocês tiverem alguma dúvida. Próximo, por favor. E o nosso laboratório, Laboratório Integrado de Biologia Vegetal, está localizado aí, nessa paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro. Estamos na Unirio. Muito obrigada, professor. Professora Andréa, realmente, professor Sichel, um assunto muito instigante, né, e pouco conhecido. Mas me chamou a atenção, professora Andréa, uma observação que a senhora fez, porque eu sou do Amazonas, né? Já saí de lá há muito tempo, mas saí de lá e já era adolescente, mas na época havia uma produção de um certo medicamento, denominado bálsamo, e era bem artesanal mesmo, porque a professora colocou duas questões, né? Primeiro, a necessidade de um processo, uma manufatura mais eficiente para nós levarmos isso para fora, né? E enriquecermos a nossa economia. E um outro aspecto, que é a questão da perda desse conhecimento. Porque aí, já há alguns anos atrás, eu procurei falar, agora não pode mais, o governo proibiu, e aí se vai se perdendo muitas vezes isso, porque não houve a apropriação daquele conhecimento para que fosse produzido de forma menos artesanal, digamos. E a minha pergunta é, será que essa plataforma que o grupo de pesquisa de vocês está fazendo, nessa simplificação, não seria um mecanismo, talvez, ou já é realmente o objetivo dela, ser um mecanismo de evitar essa perda de conhecimento, na medida em que a professora falou que os pequenos proprietários, pessoas que não estão tão afeitas à questão da ciência, mas possam também contribuir, né? Está dentro do objetivo de vocês? Sim. A plataforma precisa da contribuição das pessoas, precisa da contribuição dos cientistas, colocando informação sobre as moléculas que eles acham, sobre as espécies onde eles acham essas moléculas, sobre que tipo de moléculas são essas. Mas a ideia também é colocar informação a respeito dessas espécies, ou seja, informação sobre o uso tradicional, o uso popular dessas espécies. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, meus alunos vão me matar, mas é interessante que nessa plataforma a gente não vai ter só a informação sobre as moléculas, as espécies, como é que é o uso popular delas, mas também a gente está utilizando modelagem ecológica para dizer aonde possivelmente essas espécies ocorrem. Ou seja, se essa espécie só ocorre no local, e esse local não é um local protegido, ele tem que ser. Veja bem, se essa espécie tem uma importância bioeconômica e ela está numa região que não é protegida, não é uma unidade de conservação, isso tem que ser um alerta. E também essa informação vai ser importante para aquelas pessoas que querem cultivar a espécie. Eu achei essa espécie interessante, ela tem moléculas interessantes, ela tem um uso tradicional interessante, mas aonde eu posso cultivá-la? Então, a gente vai disponibilizar mapas, né, dizendo também as regiões onde elas se encontram, que são as regiões onde elas se adaptam melhor. Então, a gente acredita que a Biomiteca Mata Atlântica é uma forma de disponibilizar conhecimento acerca dos recursos que a gente tem. Muito bom, muito interessante. Professor Sichel, até agora eu não recebi nenhum questionamento. Apenas uma observação, e eu não sei se fiz corretamente, deixei para o final. Quando o professor falava do licenciamento compulsório, a Marta aqui colocou uma observação de que essa questão também passaria, ou perpassaria, a questão da produção pública dos medicamentos e não só a produção privada. Eu não sei se
se o professor teria algo a falar sobre isso. Nós sabemos que temos algumas instituições públicas, a questão da Covid mostrou aí a importância, né? Existe, sim, existem os laboratórios públicos, só que aí existe talvez uma má interpretação do texto constitucional. Por quê? O texto constitucional obriga as instituições públicas a licitar. Só que a lei que vai dizer quais são os casos de licitação, no caso a Lei 8666. E conversando com médicos, principalmente em São Paulo, uma dificuldade que eles viam era o seguinte: um laboratório público, para poder produzir um determinado medicamento objeto de uma licença compulsória, às vezes precisa de fornecimento de produtos químicos para garantir a qualidade daquele determinado produto, ou seja, a bioequivalência com o produto original. E ele só pode fazer um contrato com, no máximo, 60 meses. Então, depois de 60 meses, vem uma nova licitação e, com isso, vai se quebrando a produção desse produto farmacêutico. Talvez a legislação teria que prever que, para esse tipo de situação, houvessem contratos mais longos. Não é que não tenha licitação, mas no minuto que você tem na lei de licitação um prazo máximo de 60 meses, talvez fosse o caso que, para a área de saúde, quando houvesse outros condicionantes, que o contrato, em vez de ser de 60 meses, fosse de 120 meses, desde que devidamente justificado. A questão sempre é justificativa. Mas essa foi uma dificuldade que os laboratórios oficiais têm. Óbvio que os laboratórios oficiais têm uma importância muito grande, até pelo efeito escala. Quer dizer, o governo em si tem uma importância muito grande. O nosso SUS é um exemplo da capilaridade, porque o SUS é um plano de saúde, universal, que atende a qualquer um, independentemente da situação legal ou ilegal no Brasil, qualquer um é atendido, e graças ao SUS nós conseguimos esse índice de vacinação. Hoje eu li alguma coisa em termos de 70% da população com a vacinação completa. Não que a vacinação seja, eu não sou médico, garanta 100%, mas o que eu tenho lido é que as pessoas com vacinação completa, quando são infectadas com o vírus, têm uma grande chance de ficar ou assintomáticos ou ser tratados em casa, e rarissimamente vai ter o caso de uma hospitalização ou de óbito. Porém, tudo isso depende de uma simplificação. Às vezes o que eu percebo é que o Estado, a legislação, ela anda a reboque do fato. A tecnologia hoje em dia vai muito rápido, e a legislação vai muito devagar. Por exemplo, o que foi falado antes da questão da inteligência artificial. O direito brasileiro já prevê a possibilidade da inteligência artificial ser detentora de patentes? Não tenho resposta. Inteligência artificial não é nem pessoa física, nem pessoa jurídica. Então, ela não existe dentro do Código Civil. Outra questão que já foi levantada: um carro autônomo atropela uma pessoa. Quem é o responsável? Quem fez o software? Quem estava dentro do carro que não conseguiu alterar o programa? Ou é a vítima? Aí alguém pode falar, mas a vítima é a responsável? Há 40 anos atrás, teve uma decisão da justiça alemã que foi muito interessante. Uma criança atravessando uma daquelas autoestradas foi atropelada e veio a óbito. Os responsáveis da criança entraram com uma ação contra o motorista pedindo indenização. A justiça alemã negou a indenização, dizendo o seguinte: o motorista que entra numa autoestrada, ele não tem a expectativa de que alguém vá atravessar aquela autoestrada. Ele está autorizado a dirigir em alta velocidade, tanto é que lá não tem limite de velocidade. Então, na verdade, ele, motorista, é que foi a vítima, porque ele foi surpreendido com o fato que ele esperava e julgava como certo que não iria acontecer. Então, respondendo à questão, sem dúvida nenhuma, questão de produção pública. Só que o Estado brasileiro, e aí eu não vou me arvorar na área da economia, tem uma dívida pública gigante, tem uma incapacidade de investimento maior, e com isso, como esperar que vá ter investimentos públicos em uma tamanha carência? Quando você tem a carência, você se socorre da iniciativa privada.
Agora, que a iniciativa pública, o setor público tem uma importância, tem. É só ver que a Inglaterra com o National Health Service, que é um sistema que funciona, a Alemanha através das diversas caixas de assistência também, ou seja, depende de uma política pública de Estado para o desenvolvimento dessa matéria, dessa questão. Perfeito. Bom, pelo visto, realmente não houve mais nenhum questionamento. Eu agradeço inicialmente o convite que me foi feito para estar aqui, presidindo a mesa, né? E vamos agora para o encerramento. Para o encerramento, não é isso? Isso. Se o professor quiser compor a mesa junto, já que foi o último, será um grande prazer. Eu vou ter que me ausentar, né? Então vai entrar a próxima mesa, não é isso, professor Ricardo? Exato, exato. Então, eu agradeço a professora Andréa, professor Celso. Eu que Obrigada, agradeço. professor Cício, professor Celso, obrigada pelo convite. Eu queria dizer que eu também estou muito feliz porque eu estou aqui perto do professor Celso Lage, que é uma pessoa que eu admiro muito, meu orientador de doutorado. Obrigada. Então tá bom. E parabéns até agora pelo que tem sido feito aqui, professor Cício. Tenha um bom resto aí de estudos. Um abraço. Obrigado. Professor Celso, é conosco agora o professor André Fontes, que iria participar. Infelizmente está numa sessão de julgamento e me pediu para substituí-lo. Então, depois de quase 8 horas e 43 minutos desse evento, que eu acho que foi uma maratona extremamente interessante e importante, eu gostaria de, em nome da Escola de Ciências Jurídicas, não só agradecer ao INPI, da sua pessoa, se eu, por favor, passe os agradecimentos ao doutor Cláudio Furtado, presidente do INPI, que nos deu a honra de uma palestra há pouco tempo lá na Unirio, como também agradecer a estrutura da Escola de Ciências Jurídicas, ao professor Emerson, coordenador da graduação, que viabilizou essa transmissão e usar essa plataforma para fins de transmissão. Como agradecer a todos os professores que passaram. Professor Celso, eu daria para o senhor o privilégio de fazer as últimas palavras e o encerramento desse evento. Agradecendo mais uma vez a todos. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer, né, a organização também do evento, que eu pude acompanhar e participar, né, e um trabalho fantástico, né, uma seleção de palestrantes de mesas excelentes, né, e é importante discutir a questão dos grupos de pesquisa de propriedade intelectual, e eu acho que é importante que esses grupos se apresentem para que nós possamos interagir, né, fora agora do evento, de forma que são muitas questões que precisam ser tratadas. Então, a Academia, né, de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, ela ajudou na organização, participou junto, né, e não poderia ser diferente. O INPI, por ser do ramo e também ter uma atividade de pesquisa, né, através da academia principalmente, nós temos dentro do INPI 5 grupos de pesquisa, né, e vários deles participaram aqui, estava o professor Mauro falando, né, nós tivemos também o pessoal de marca lá do Vinícius, então nós temos assim vários grupos de pesquisa, são 5 ao todo, que nós temos até o momento, e são várias questões importantes. Por exemplo, o próprio financiamento da pesquisa em PI dentro das universidades e instituições acadêmicas, né? Em que comitê do INPI, do CNPq, a gente consegue, né, trabalhar, digamos assim, fazer as solicitações de recursos, tudo isso. São várias questões que nós temos dentro dessa interdisciplinaridade, né, que nos obrigam a interagir com outros setores. Então, essa discussão de hoje, as diferentes abordagens, diferentes grupos, os palestrantes também internacionais, impressionante, um grande evento, né,
e eu fiquei muito bem impressionado com todo o desenvolvimento e a estrutura das mesas, né, ficou perfeita. Então, toda a equipe está de parabéns, né? Eu agradeço a possibilidade de estar aqui na abertura, agora também no encerramento, e quero parabenizar o professor Cício, a professora Rosalina, que fizeram, né, a proposta inicial, e aí eu me engajei junto, né, para que fosse feito esse desenvolvimento. Um fantástico trabalho, todos de parabéns, né, e eu fico muito feliz com o resultado do evento. Professor Celso, mais uma vez, além de agradecer, eu já gostaria de comunicar que, em função dos resultados positivos que nós estamos obtendo no combate à pandemia, esperando que o ano de 2022 seja melhor do que 2021, porque nos aproximamos do final do ano, que o próximo evento seja já presencial e existe já uma pré-reserva feita do auditório da Unirio para o dia 15 de agosto de 2022. Esperando que até lá possamos fazer e organizar um evento melhor do que esse, só que dessa feita presencial. É exatamente isso que eu ia falar. A minha expectativa é que o próximo evento já seja presencial, mas eu sugiro que a gente mantenha em paralelo, né, a transmissão do evento, porque isso facilita o acesso de público, principalmente de outros estados do Brasil, que às vezes têm dificuldade de deslocamento, mas que podem participar efetivamente, como eu estou vendo aqui no chat do YouTube, né, várias manifestações e comentários interessantes. Não, com certeza, inclusive para viabilizar palestrantes de fora do Brasil, que talvez em função do deslocamento não venham, mas através do meio internet consigamos trazer palestrantes de fora para abrilhantar e enriquecer o evento, porque quanto mais troca de informações e conhecimento nós conseguimos produzir com pessoas de matizes culturais diferentes, melhor para o debate e discussão da temática da propriedade intelectual. Exatamente. Concordo plenamente. E eu gostaria também agora, Cício, de agradecer rapidamente aqui a coordenação de comunicação do INPI, que a SECOM, né, fez esse trabalho, trabalhou em cima do material de divulgação, tudo isso. E eles ajudaram bastante, foram incansáveis, atendiam a todos os pedidos. Então, eu gostaria também de agradecer ao pessoal que trabalhou diretamente isso. Foi uma falha minha, porque sem o pessoal da comunicação do NPI, nenhum elemento de divulgação do evento seria possível. Eles foram extremamente prestativos, fizeram as substituições a tempo e a hora e apresentaram um material disponibilizado online com uma beleza indiscutível. Então, somente aprofundar esse convênio que já existe da Unirio com o INPI para que nós possamos desenvolver outras atividades ao longo do próximo ano. Bom, excelente, professor. Então, fico à disposição, né? E até 2022, quando nós vamos ter um evento muito provavelmente, a minha expectativa é muito positiva também, presencial. Então, um bom ano, um Feliz Natal e que todos mantenham a saúde, que é fundamental nesse final de pandemia. Obrigado a todos e a todas. Obrigado a todos também.